Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 32 minutos. Claudinei Corsi. 8 da noite, 32 minutos em Campinas. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, em todas as nossas plataformas, no YouTube, no Facebook, no Rumble, no app para Android, também no nosso canal de áudio no site www.futebolinterior.com.br. Um grande abraço a você ligado com a gente também através das ondas do Bom e Velho Rádio no FM 102,5 para Campinas e região e também no 98,5 para o Circuito das Águas e sul de Minas da Rádio Essência FM, a frequência da vida. Oito da noite, mais 33 minutos, 8h33. A partir de agora, no seu rádio, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, a frequência da vida. Hoje com as emoções da Série B, Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 9h30 da noite. A bola rola para Guarani e Mirassol. Você ligado aqui na Essência FM, também nos canais Futebol Interior, não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza, os comentários de Wagner Ferreira, as reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo, a presença de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Pelos lados da Rádio Essência FM, a coordenação geral do Gil Kleber, a técnica é do Lucas Boa Pessoa e a direção geral é do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé. 8 da noite, mais 35 minutos. Por aqui nós falamos sempre em nome de Construtora Patriani. Acesse o site construtorapatriani.com.br. Quem compara, compra um Patriani com a gente. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Com a gente, Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Com a gente, Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery, 3256-7626. Com a gente também nesta jornada esportiva, Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos você encontra na rede Good Bom de supermercados e também na rede Oba de hortifrutis. Ridger, comunicação integrada do meu amigo Danilo Palma. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E com a gente também, Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou peça as delícias do Dadá pelo delivery, 3744-2121. Oito horas mais 36 minutos. A partir de agora eu vou começar a girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva
aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. A partir de agora, os primeiros e principais destaques desta jornada esportiva. E o primeiro destaque do Bugre, chegando na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo, tudo bem comigo? Grande abraço. E o primeiro do Bugre, hein, Albert? Opa, legal, boa noite, Claudinei Corsi. A bancada verde e branca é você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM 102,5 e 98,5. Claudinei Corsi, amigos. O Guarani está definido e escalado. E para o segundo jogo do Humberto Louser, como é que vem o Bugre para enfrentar o Mirassol, hein, Albert? É, o Guarani do técnico Humberto Louser, que busca sua segunda vitória consecutiva, vem definido e escalado sim. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão. O Lucão está de volta no lugar do Ivan Alvarinho. Valber, Mike. Matheus Barbosa e Matheus Bueno, Isaac, isso mesmo, Isaac continua aí entre os 11 titulares. Cadê o Regis, hein? O Regis está no banco de reservas. Bruno José, ele volta também de suspensão como o Lucão, ele volta no lugar do João Vitor, que deu 2 assistências na partida passada, era um dos destaques. Bruninho e o artilheiro do Guarani nessa Série B, Derek, o camisa número 11, repeteco do Guarani, Claudinei Corsi e amigos. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, Bruno José, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi. Legal, e lembrando que você pode e deve participar com a gente da nossa jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem. Você vai estará concorrendo no final da nossa jornada, na abertura do fim de jogo, a uma camisa oficial do Guarani Futebol Clube. Portanto, participe, mande a sua mensagem. Não precisa acertar resultado, não precisa nada disso. Apenas a sua participação é suficiente para que você concorra à camisa. A única coisa que a gente pede é que no momento do sorteio você esteja ligado na nossa jornada esportiva e vai ter que mandar um WhatsApp contestando aí, dizendo, olha, eu ganhei a camisa do Guarani, tá certo? Se não tiver a contestação, aí a gente vai colocar a camisa em outro jogo. Então, aquele que for sorteado ou sorteada e ganhar a camisa, no início do fim de jogo tem que mandar o WhatsApp pra gente aqui, dizendo, olha, eu sou fulano de tal, ganhei a camisa do Guarani, aí vai valer, tá certo? Então participe, mande a sua mensagem, compartilhe a nossa live nos grupos aí, no WhatsApp, no Facebook, familiares, amigos, enfim. Participe aqui da nossa jornada esportiva. Hoje vamos até tarde, né? Jogo às 21h30. Vamos varar aí à meia-noite, com a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Albert Cavalcante traz aí o destaque da equipe do Mirassol, que vem bem na competição, hein, Albert? É isso mesmo, Claudinei Cortes. O Leão vem em grande fase com 4 vitórias nos últimos 5 jogos disputados. Venceu seus 2 compromissos mais recentes contra Londrina e ABC, sendo ambos de virada. Com isso, colou no G4 e é o 5º colocado com os mesmos 25 pontos do Vitória, que fecha o grupo dos 4 primeiros da Série B, Claudinei Corsi. Muito bem, aí os destaques do Guarani, também o destaque da equipe do Mirassol. O Mirassol também já está escalado, Albert Cavalcante? Dá para mandar pro ar aí? Claudinei Corsi, amigos, eles estão escalados também. A equipe do Mirassol, o Leão, está escalado. Claudinei Corsi, você é sensacional. Eu amo você de coração. Por que eu falo isso? Né? Porque quando eu vou passar a escalação de 1 ao 11 para vocês, tá? Amigos, tá bom? Pode ser, Claudinei Corsi? Excelente, manda pro rádio, no pique do rádio, como é que joga o Mirassol? Vamos lá, então, o Mirassol do técnico Mozart Santos. Vocês lembram dele? Você falava que era o Mozão da Massa. O Mozão da Massa, ele que reencontra o Guarani, hein? Olha só, quem diria ele também, o Leandro Vilela, Lucas Ramon e companhia. Vem definido e escalado assim. Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Yuri, Guilherme Biro, Chico Kim, Danielzinho, Cauã, Gabriel e Negueba, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí então também a escalação da equipe do Mirassol. Jogão de bola, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 21h30, a bola rola
no Brinco de Ouro da Princesa. E você ligado aqui não vai perder um só lance. Também tem comentários de peso aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Guarani e Mirassol, Wagner, boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi, grande abraço a você, aos amigos da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, ao Bolacha ali comandando os médios, graves e agudos, como diz o Lucas. E é o seguinte, o Guarani vem modificado em relação à última partida, né? A vitória contra o Vitória por 2-0, uma vitória convincente, todo mundo elogiou, jogadores aí em alta. E o Guarani nem sentiu a falta de titulares, como o Regis no banco, como o Bruno José, que estava fora, o Alan Santos. No entanto, hoje o Guarani vem com 3 modificações. Muita gente entendendo que time que ganha não se mexe. O Guarani deveria ter mantido o mesmo time da partida contra o Vitória. Acontece que o treinador está lá, está notando o que está acontecendo e acha que quem saiu por motivo de cartão ou suspensão, qualquer coisa assim, ou até de contusão mesmo, mas que esteja recuperado, que eram titulares, devem recuperar a posição, né, de origem, no caso, titulares do time. Por isso, nós vamos ver hoje aí o Lucão voltando ao time, o Bruno José começando a partida, enquanto que ficou uma discussão muito grande nesse intervalo, entre o jogo com a Vitória e o jogo de hoje. O Guarani deve ou não manter o mesmo time. No entanto, por pura questão de preferência, não acho que o Guarani vai perder qualidade com a entrada desses jogadores. Eu acho que é uma pura questão de opinião do treinador e eu espero que ele seja feliz nas escolhas que ele fez para o jogo de hoje. Este Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM em 102,5 e 98,5. Para você que está aí na Essência FM, pode mandar a sua participação através do WhatsApp 98989-3526. Você vai concorrer também à camisa oficial do Guarani no final da nossa jornada esportiva. Basta estar ligado e contestar, né? Confirmar o seu prêmio, dizer aí, eu tô ouvindo, ganhei a camisa do Guarani, tá certo? E mande aqui pelo nosso YouTube, também pelo nosso Facebook, não adianta só o nick aqui, né? Como, por exemplo, o Flecha Verde, que mandou aqui, tá dizendo, com o Guarani eternamente, desde 76, só que só Flecha Verde não dá pra gente colocar aqui na nossa relação. A gente vai numerar aqui os nomes que vão chegando, tanto no YouTube como no Facebook e no WhatsApp, e depois, pelo sorteio, o sorteador do celular, a gente vai escolher um número para sortear a camisa, tá? Não tem marmelada, só que quem ganhar tem que estar ligado e mandar a mensagem dizendo, eu ganhei a camisa do Guarani. Ô Ney, mas por onde que pode participar? WhatsApp 989893526, também pelo YouTube e pelo Facebook. Ah, então tá bom, muito obrigado, viu? Então, de nada, então quer dizer que eu... Não pode. 8 da noite, mais 44 minutos, 8h44 no ar, a jornada esportiva, canais Futebol Interior e Essência FM. Ele já está pronto, vai transmitir o jogo, todas as emoções de Guarani e Mirassol. É o nosso Família. Lucas de Souza. Olá, Lucas, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. A sua expectativa, o seu destaque para Guarani e Mirassol. Lucas, boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi, a nossa bancada verde-branca, o Bolacha, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E claro, você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, no Facebook, YouTube, Rumble e também na Essência FM 102.5 e 98.5. Claudinei Corsi, tô com o presidente aqui. O João Vitor foi o melhor jogador em campo na partida contra o Vitória. O time que tá ganhando não se mexe. Entendo que o Guarani não deveria mexer, mas Humberto Loser sabe o que faz, ele que vive dentro do clube, né? Passa os treinamentos e ele mesmo disse que é o campo que responde quem tem que ser escalado e quem não tem. Então, vamos aí acreditar, vamos dar aí o nosso voto de confiança a Humberto Loser para esta grande partida contra um time difícil, contra o Mirassol. Na hora do bugre, Ney, nós falamos aqui, foi levantada até essa bola. O Guarani tem mais vantagem por conhecer o Mozart ou o Mozart tem mais vantagem por conhecer o Guarani? Nós aqui acreditamos que é a equipe do Guarani que tem vantagem em relação ao estilo de jogo do Mozart, porque na verdade o Guarani do tempo do Mozart para aquilo que está sendo feito agora mudou, e mudou bastante. Então nós acreditamos que o Guarani possa sim fazer uma boa partida, manter a sua série aí de bons resultados e vencer mais uma vez hoje dentro de casa. Este Lucas de Souza vai transmitir a partida aqui no 102,5, 98,5 da Essência FM. Você aí no Brinco também ligado no seu radinho, no FM. Mande fotos pra gente aqui através do WhatsApp 989893526. Participe da nossa jornada. Mande a sua mensagem aqui e você automaticamente
com o seu nome, evidentemente, já vai estar concorrendo aqui, mesmo porque eu peço o nome, porque na hora que a gente sortear aqui vai ser pelo nome, eu não vou ter o seu celular, não vou ter o seu WhatsApp. Então você vai ter que ligar pra gente e confirmar o seu prêmio, tá certo? Então fique ligado aí que você pode ganhar uma camisa do Guarani oficial no final da nossa jornada esportiva. Agora, 8 da noite, mais 47 minutos, 8h47, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais @ridgercom. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Muito bem, agora 8 horas mais 50 minutos em Campinas, 8h50, faltando 10 minutinhos para as 9 da noite. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida em 102,5 e 98,5. Mandar um abraço aqui para o Flecha Verde, como já falei, está participando com a gente aqui no nosso YouTube com o Guarani eternamente, desde 76. Se você quiser concorrer à camisa aí, tem que mandar o seu nome aqui, pelo menos, tá certo, Flecha Verde? O Robson Vitoriano, boa transmissão, ele tá falando lá de Leme, São Paulo. Vaidade em Pessoa tá aqui também, boa noite, boa transmissão e bora Bugrão. O Marcelo Borges, abraços, Claudinei Corsi, bom jogo para todos. Ele manda um abraço aqui para mim, para o Carlos Corsato também. Os melhores narradores, diz que tá chateado com a chape dele. Que coisa, hein, Marcelo Borges? Muito bem. Vamos dar aí uma passada até pelo Lucas de Souza, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, para a gente atualizar o ouvinte aqui
a respeito dos jogos que já aconteceram, aqueles que estão em andamento e o que vem pela frente ainda, os jogos da Série B desta 14ª rodada, Lucas. Perfeitamente, Claudinei Corsi. Vamos lá com os jogos que aconteceram ontem, né? O time do Criciúma venceu o CRB do Daniel Paulista pelo placar de 2-1, vencia por 2-0, né? O time do CRB diminuiu no segundo tempo. A Chapecoense empatou com o Sport pelo placar de 1-1, né? O time da Chapecoense do nosso amigo Marcelo Borges. E o Botafogo, na estreia do técnico Marcelo Chamusca, venceu o Novo Horizontino em Novo Horizontino pelo placar de 1-0. E ó, Claudinei Corsi, se você não viu, veja o golaço do seu Madruga. Opa, do Guilherme Madruga. Acho que não tem quem não viu esse gol, Rapaz, né? que Hashtag golaço. Puskas, né? Hashtag Puskas, uma bicicleta de fora da área do Guilherme Madruga, que deu gol da vitória do Pantera contra o Tigre lá em Novo Horizonte. Foi a mistura de Neilton com Com alguma coisa. Não, Neilton não. O Vila Nova venceu o Tombense pelo placar de 1-0 e hoje o ABC vai batendo o Atlético Goianiense, hein? O ABC vencendo no Campeonato Brasileiro da Série B, hein? Vencendo o Atlético Goianiense do Alberto Valentim por 1-0, o jogo em ABC, lá no Frasqueirão. E, por enquanto, o Ceará e Avaí, vão empatando em 0-0. A equipe do Avaí tem um jogador expulso. O jogo acontece lá na Arena Castelão. Às 21h30, no mesmo horário de Guarani, Vitória e Sampaio Corrêa jogam no Barradão, Londrina e Juventude jogam no Estádio do Café e Ituano e Ponte Preta se enfrentam no Novelli Júnior. Legal, a classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, temos o Vila Nova em primeiro com 30 pontos, em segundo o Novo Horizontino 29, em terceiro o Sport com 28. Em quarto, né, fechando aí o G4, Criciúma com 27 pontos. Na quinta colocação, o Vitória da Bahia com 25, em sexto o Mirassol também 25 pontos, em sétimo o Ceará com 21 pontos, em oitavo o Botafogo de Ribeirão Preto com 21 pontos, que é o próximo adversário do Guarani na segunda-feira. Em nono está o Atlético de Goiás com 21 pontos. Em décimo aparece o Guarani com 19. Em 11º, Juventude com 18. Em 12º, Sampaio Corrêa 16. Em 13º, Ituano com 15. Em 14º, CRB das Alagoas com 15 pontos também. Em 15º, a Chapecoense com 12 pontos. Em 16º, a Ponte Preta com 12 pontos. Os quatro últimos, né, os quatro piores na competição até aqui. Em 17º, o Londrina com 11 pontos. Em 18º, o Avaí com 11. Em 19º, o Tombense com 9 pontos. E na rabeira da competição, apesar de estar vencendo hoje, a equipe do ABC do Rio Grande do Norte com apenas 7 pontos ganhos até aqui. Aí então a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Já vou dar uma passadinha aqui na rodada de quarta-feira. Tem muito jogo, tem Sul-Americana, tem Libertadores da América, tem Campeonato Feminino. Daqui a pouquinho a gente passa aqui pela agenda do dia, né? Desta quarta-feira nos canais de Futebol Interior, que você pode acompanhar no Placar ao Vivo Futebol Interior. Albert Cavalcante, mais um destaque do Bugre, Albert. O Guarani busca nova vitória para voltar, né? Sonhar em brigar lá pelo G4. O Guarani que está de 13 jogos, né? 19 pontos. Mas tem um detalhe, né? Desde 2015, isso mesmo, desde a Série A2 do Campeonato Paulista de 2015, o Guarani não vence o Mirassol. É isso mesmo, a vitória por 3-1 dentro de casa, no Estádio Brinco de Ouro, de lá pra cá, 8 anos, não vence o Mirassol. Nesse tempo todo acumulou 5 empates e 3 derrotas. Então a pedra no sapato, a equipe do Mirassol, do técnico Mozart Santos, Claudinei Corsi. Tá muito bem, então o Mirassol, pelo lado do Mirassol, então vem com esse tabu aí para manter o tabu, né, Albert? Vem para manter o tabu. Mais novidades aí do Mirassol. Exatamente, para manter o tabu, né, e é aquela, né, a lei do ex prevalece, né, sem jogadores no departamento médico, né, o técnico Mozart Santos só não poderá contar com o atacante Fernandinho, expulso no jogo contra o ABC. No seu lugar, o meia Gabriel, artilheiro do Mirassol na Série B, está de volta, ele que volta de suspensão. O time sai do 4-3-3, que tanto o Mozart Santos gosta de jogar, e vai para um 4-4-2, já esperando o time do Lozia. A única dúvida era na posição do volante, né? Ou jogaria o Yuri, né, que estava suspenso, ou entraria ele, né, o operário do mês, Leandro Vilela, que acabou aí comendo o banco, e o Yuri agora estará, né, entre os 11 do técnico Mozart Santos, Claudinei Corsi, só lembrando, né,
é que além do Leandro Vilela, também temos o Lucas Amon, que passou aqui pelo Guarani, além do Mozart Santos. Eu até achei que o Renier também, até o presidente também pode até lembrar, aí o Renier tinha passado, mas ele passou com o Guarani. Mas o Guarani de Minas Gerais, Claudinei Corsi. Tá certo, então. Wagner Ferreira, você dizia a respeito dessa mudança aí do time do Guarani, né? O torcedor fica realmente apreensivo, né, o Wagner Ferreira, mesmo porque cachorro mordido por cobra, né? Sabe como é que é. Agora mexe o Guarani no time, então, e vai pegar o Mirassol, que vem aí com uma boa campanha na Série B, hein, Wagner? Pois é, se o time vinha sofrendo alguns percalços, né, com gols infantis, com aquela dupla de zaga, né, o Lucão e o Alan Santos, o técnico mexeu corretamente, o time ganhou. Então não havia necessidade de voltar com o time que não vinha rendendo. Então, como eu disse no começo, uma questão de preferência do treinador para fazer voltar aí o Lucão numa dupla de zaga com o Valber. Mas olha, até aí não vai ter problema não. O jogo é que vai dizer, né, se esses jogadores vão assimilar realmente os treinamentos e se realmente merecem ou mereceram essa escalação como titulares no time do Humberto Loser. Humberto que tem 43 anos, a mesma idade do Mozart, também tem 43 anos. E no perfil do Mozart na internet consta que o estilo dele é 4-3-3. Porém, como disse o Albert Cavalcante, hoje, com essa formação anunciada, ele vai num 4-4-2. Ele vai com o Yuri, com o Danielzinho, Chico Kim e Gabriel, e lá na frente só o Cauã e o Negueba. Então, time mais cauteloso, vamos chamar assim, onde o Guarani pode tirar proveito dessa situação. Muito bem, tá aí então Wagner Ferreira falando a respeito desta formação aí do Guarani, também o Mirassol, né, que vem aí em busca. Você acredita que o Mirassol vem para jogar realmente para cima também, tentar a vitória, Wagner Ferreira, ou ele vem mais precavido, esperando mais o Guarani para sair naquele esquema tradicional de tentar com uma bola vencer a partida? É isso aí, pelo que nós conhecemos do Monstro, ele vai fazer justamente isso, esperar os primeiros minutos, ver qual é o comportamento do Guarani, segura um pouquinho, experimenta dar a bola para o adversário para jogar no contra-ataque. Agora, o andamento do jogo que vai dizer, né, a estratégia do time do Mirassol. É um time bom, né? Tá bem colocado no campeonato, vem aí de vitórias seguidas, se não me engano, quantas, Albert? 2, contra o Londrina e o ABC. E o ABC. De virada, hein? De virada. Pois é, então é um time perigoso, um time aqui do estado de São Paulo, conhece o Guarani, o Mozart conhece o Guarani. Vai ser um jogo realmente lá e cá, e aquele que aproveitar as oportunidades vai ser o vencedor da partida. Tá muito bem, vamos ver quem é que vai aproveitar mais as oportunidades. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para você, aqui na Essência FM em 102,5 e 98,5 e também nos canais Futebol Interior, tem Guarani e Mirassol correndo atrás da bola. Sessão Coruja, né? 21h30, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Wagner Ferreira, a gente abre um espaçozinho aqui para falar um pouco da seleção brasileira feminina também, que vai disputar a Copa do Mundo a partir do dia 20 de julho na Austrália e Nova Zelândia. Muitos criticando aí a Pia Sundhage, a questão aí da convocação, né? Deixando a Cristiane de fora, a atacante do Santos, convocando a goleira Bárbara em detrimento de uma goleira da Ferroviária que pelo menos vinha treinando e jogando, né? Muito, e a Bárbara parece que a última vez que jogou na seleção foi em 2021. Como é que você viu essa convocação aí? Tá confiante nessa seleção aí? A Marta também tá convocada, mas a Pia não garantiu que ela vai ser titular, o Wagner. Ela vai para o grupo. A Pia diz que ela é muito importante para o grupo, mas que não garante a escalação dela como titular. Para começar, não concordo com uma técnica estrangeira para dirigir a nossa seleção feminina. Esse é um ponto. Agora, já que contrataram, deixa ela trabalhar. Não acho o trabalho dela perfeito, não. Acho que o Guarani tem mais... a seleção feminina tem mais potencial para render do que vem rendendo nas mãos dessa sueca aí, de 63 anos, e que convocou 23 atletas. Agora, toda convocação gera controvérsias, polêmicas, né? Por que não convocou essa? Por que não convocou aquela? Essa que você acabou de dizer, poderia estar na relação, pelo menos entre as 3 suplentes, e não está. Então a técnica está aí, vem dirigindo aí a seleção há longo tempo, conhece, né, os times aí principais, a Ferroviária, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, né, as sereias da Vila, então sabe quem deve convocar ou não. Foi buscar no exterior cerca de 12 ou 13 atletas, então não há o que discutir, uma ou outra teria que ficar de fora mesmo.
Tá aí a opinião do Wagner Ferreira contra a seleção brasileira, estreia da seleção dia 24 de julho contra a seleção do Panamá. Depois joga contra a França e contra a Jamaica, esta primeira fase da Copa do Mundo para a seleção feminina de futebol. E acordar cedo, né, Neis? Todos os jogos às 8 da manhã. Tem o primeiro às 8, né? E os outros dois às 7 da manhã. Os subsequentes aí nessa fase às 7 da manhã. Então, na hora a seleção, do café com bola. E a seleção brasileira, evidentemente, em busca aí de um título inédito. Pois não, Robert? Vai ter narração sua, Claudinei Corsi, durante as partidas? Não, de maneira nenhuma. Eu não sou narrador. Não, mas você já fez... O que você já narrou? Eu estarei informando, não narrando. Mas você já narrou alguma? Não, também nunca. Nem pênalti, nem no campo? Um pênalti só. Então você já narrou. Um pênalti apenas. Então, bem que poderia, né, você chegar aí, né? Vamos ver. Aí todo mundo desliga o rádio, desliga o computador. 9 da noite, mais 2 minutos, 9 e 2. Temos convidado aí, não é isso, Robert Cavalcante? Vamos falar com o Bruninho, né? O Bruninho. Bruninho que falou durante a semana. Ele falou rapidinho, viu, Robert? E o Bruninho, ele que é o artilheiro do Guarani na temporada, hein? Ele tem 6 gols. Por incrível que pareça, ele fez, né, o terceiro gol, o terceiro gol dele na Série B, mas ele na temporada tem 6 gols. Artilheiro do Guarani. Está à frente do Derek, né? Mas o Derek passou o Campeonato Paulista inteiro no DM. Então vamos ouvir aí o artilheiro do Guarani nessa temporada, Bruninho. Fala, Bruninho. Bruninho, não tem como fazer outra pergunta que é a importância, né, dessa vitória sobre o Vitória depois de um período aí que o Guarani ficou sem vencer. O quão importante esse resultado foi? Sim, muito importante, né? Se não me engano, a gente vinha de 6 jogos sem vencer. Importante voltar a vencer em casa, que querendo ou não aqui é a nossa força e tem que fazer a diferença no nosso mando de campo. Agora nem deu tempo de descansar, né? Amanhã já tem outro jogo. O que deu para fazer, o que vai dar para fazer nesse curto período de preparação contra o Mirassol? Então, né, a gente tem que investir bastante na recuperação, né? Jogo domingo, jogo quarta, já tem outro na segunda-feira. Investir bastante na nossa recuperação, acertar os detalhes táticos que com certeza ficou faltando algum detalhe ou outro na última partida, né? Porque ganhou que está tudo certo também. Para a gente voltar e jogar na quarta-feira e voltar a vencer novamente. Agora falando um pouco de você, Bruninho, você é um jogador jovem ainda, né? Começou sua carreira recentemente e aqui no Guarani você tem jogado bastante, feito bastante gols, né? Já são 6 na temporada, por mais que você não é um camisa 9, mas você tem feito bastante gols. O quão importante está sendo assim para você o Guarani assim na sua carreira? Muito importante, né? Me sinto muito feliz aqui. É um clube que eu me identifiquei bastante, gosto muito de estar aqui. Fico feliz, né, de estar podendo contribuir fazendo gols, dando assistências e também no aspecto defensivo, jogando uma função um pouco diferente do que eu estava habituado, jogando aberto pelas pontas. Eu estou mais acostumado a jogar atrás do centroavante, no próprio camisa 10 ali, mas fico muito feliz. É um clube que eu me sinto muito à vontade e eu pretendo continuar assim. E agora do jogo contra o Mirassol, eu queria que você fizesse um chamado para a torcida, né? Depois de uma vitória importante. Eu sei que o jogo é muito tarde, né? 9h30 da noite, mas custa chamar, né, a torcida para comparecer nesse jogo. Nosso torcedor tem que se fazer presente nesses momentos, né? É claro que a gente entende que é um jogo, um horário ruim até para nós, mas eles têm que entender também que quando eles chegam aí e lotam a casa, faz toda a diferença para nós. Tá aí, né, Ney? Desculpa. Falou. Ele que fez 4 gols, né, nesse Campeonato Brasileiro, tá aí. Até ele. Pra ele isso é ruim, esse horário, Claudinei Costa. É verdade. E é isso que a gente diz aqui, né, Wagner Ferreira? Chamar o torcedor para um jogo 21h30 já é complicado. Com o ingresso a R$60 e R$30 a meia, fica mais complicado ainda, né? A diretoria poderia trabalhar aí para fazer uma promoção de ingresso, levando-se em conta aí esse horário de 21h30, que já é um horário difícil, porque o torcedor vai para o campo, sai de lá meia-noite, vai chegar em casa muito até por volta de 1h30 da manhã, né? Quem tem que pegar a condução, então, tá complicado, né? Porque aí o bicho pega mesmo, hein, Wagner? Seria interessante uma redução no preço do ingresso, arrecadaria a mesma coisa e teria o dobro de torcedores no estádio. Agora, muitas vezes, quando a campanha não é boa, eles preferem isso, preferem que não haja muito torcedor para não ficar, né, churiçando, né, com um resultado negativo. Agora não há motivo, o time está bem, ganhou aí na estreia do treinador, então tem tudo, apesar do horário, para levar um público aí de, sei lá, de 4 ou 5 mil torcedores. Acho que não passa disso no jogo de hoje. Legal. Show
Só agradecer aqui a rapaziada que está no YouTube com a gente aqui. Já falei do Marcelo Borges, né? Deixa eu mandar um abraço também para Manuela Soares. Boa narração, galera. Junto com vocês, o Shotoku Maccabi-san. Boa noite, equipe Futebol Interior lá no Japão, curtindo aqui a nossa transmissão. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho também curtindo aqui, dizendo que a Macaca vai ganhar 3-0 do Ituano. Estaremos acompanhando aqui também este jogo da Ponte Preta. Mandando boa jornada aqui. A Formiga, exemplo, foi convocada? Não, a Formiga já parou, o Matozinho. Formiga só está jogando no São Paulo. Se é que está jogando no São Paulo ainda, mas parou já da seleção brasileira. O Paulo Marques. Boa noite, amigos. Excelente jornada. Jogo difícil para o Bugrão, mas temos fé. 1-0, gol no segundo tempo. Capricha na garganta aí, Lucas. Capricha, ele falou aqui na garganta. O Carlos Silva está com a gente também em Parelheiros, capital, com o Guarani Sampa Bugre. Tá legal, todo mundo está concorrendo aqui a uma camisa oficial do Guarani, só que tem que estar ligado até o final da jornada para, se ganhar, contestar aqui o prêmio, hein? O Carlos Silva diz aqui, Guarani Amor Eterno, Sampa Bugre, Parelheiros capital com o Guarani, Sampa Bugre. Grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Continue com a gente aí. Agora 9 horas mais 8 minutinhos. A gente vai para um rápido intervalo aqui na nossa jornada esportiva. E já a gente está de volta. Não saia daí. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 9 da noite, mais 11 minutos, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Essência FM, a frequência da vida, que agora também é a frequência do esporte, com a equipe dos canais Futebol Interior e também para os canais Interior no Facebook, no YouTube, no Rumble. Você pode e deve participar com a gente aqui. Para você que está no rádio, nosso WhatsApp está aí para você, 98989-3526, 98989-3526. Você pode mandar a sua mensagem
e participar com a gente aqui da nossa jornada esportiva. E todo mundo que participar vai estar concorrendo aqui a uma camisa oficial do Guarani no início do nosso fim de jogo. Só vai ter que estar ligado para que, se for sorteado ou sorteada, possa contestar aí, né? Possa confirmar o seu prêmio, tá certo? Mandar um abraço aqui para o Mário Júnior, que está com a gente aqui também. Boa noite, equipe top, grande transmissão, abraços do amigo Mário Silva. Grande Mário. O Paulo Marques diz aqui, se fosse somente o valor do ingresso, o problema é que tem estacionamento, tem a gorjeta, tem aquela cervejinha e espertinha antes e depois do jogo, a brincadeira acaba ficando caro. E o Flecha Verde insiste aqui, ele diz aqui, quero a camisa do Guarani, Taquaral é Guarani, mas Flecha Verde, preciso do seu nome, coloque o seu nome aqui, não o nick, não adianta, porque daí eu não tenho como colocar na relação, depois eu não tenho como no sorteio falar quem ganhou, Flecha Verde. Aí qualquer pessoa pode aparecer aqui, falar que é o Flecha Verde e levar a camisa, então tem que ter o nome para na hora de retirar aqui, apresentar o documento e poder retirar o prêmio, né, fazer aquela foto esperta, tudo, só com o nick não dá. Fala, Albert. Prazer, eu sou Flecha Verde. Tá vendo? Já, o Albert já quer levar a camisa no seu nome, tá vendo como é que é o negócio? É assim. Deixa eu ver aqui, a Bela Coelho, Isabela Coelho, aniversariante, quero a camisa. Tá concorrendo aqui, Bela Coelho, já tá no seu nome, já tá sendo colocado aqui na nossa relação. Agora, 9 da noite, mais 13 minutos. O Albert Cavalcante, o Guarani já está definido, não é isso, Albert? Ai, Claudinei Corse. Está definido. E aí, por que esse suspiro, Albert? Nada, depois eu conto, senão eu vou cair nessa. Senão eu vou dançar. Vai, Ney. E a equipe do Mirassol? Escalada, Claudinei Tá certo. Corse. O seu Cocar não veio hoje. Meu Cocar, ele estava num lugar estratégico. Eu até pergunto, por onde anda meu Cocar? Seu Cocar tá ali, no mesmo lugar que você deixou. Então, eu vim sem Cocar, então. Mas irei buscar após a escalação para dar sorte. E a arbitragem, Albert? Na pedra, Claudinei Corse. Então, às 9 da noite, mais 13 minutos para Prone Alimentos. Em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Mirassol. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do Humberto Louser vem definido e escalado assim. Pegorari, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, o camisa número 3 e o Valber, camisa número 34. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão, Matheus Barbosa, o camisa número 5, o Matheus Bueno, o 18 e o cérebro pensante, Isaac, o camisa número 29. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o camisa 17, Bruninho, 27 e 11, o Derek. Repeteco do Bugrão, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber, Mike, Matheus Barbosa e Matheus Bueno, Isaac, Bruno José, Bruninho e Derek. Se caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Arthur, Alvarinho, Eliel, Ian, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson, João Vitor, Regis, Lucas Silva, Neilton e Bruno Mendes, Claudinei Corsi. O Guarani, 13 jogos com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Como mandante, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 19 pontos ganhos, é o 10º colocado. Marcou 17 gols e sofreu 11. Na questão disciplinar, 40 cartões amarelos e 1 vermelho. O artilheiro é o Derek, com 5 gols. Próximo jogo do Bugre, segunda-feira, dia 3 de julho, às 8h15 da noite, contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Futebol interior. E o Mirassol do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim.
Alex Muralha, o capitão, o goleiro, camisa número 1. Lucas Ramon, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Mirassol, Thalisson Kelvin, camisa número 3. E Luiz Otávio, camisa número 4. Na lateral esquerda, Guilherme Biro, camisa número 6. Os homens do meio-campo do Mirassol, Yuri, camisa número 5, Danielzinho, camisa número 8, Chico Quinho, camisa número 7 e o cérebro pensante, Gabriel, camisa número 10. Os homens de frente do Mirassol, Cauã, camisa número 9 e Neguebo, camisa número 11. Repeteco do Mirassol, Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro, Yuri, Danielzinho, Chico Quim, Gabriel, Cauã e Negueba. Se caso o técnico Mozart Santos queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas César, Renier, Cortez, Flávio, Manuel, Juninho, Leandro Vilela, Christian Vico e Wesley Claudinei Corsi. É, o Mirassol com 13 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Como visitante, 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. São 25 pontos ganhos até agora, sexto colocado, marcou 15 gols e sofreu 11. Na questão disciplinar, 35 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Gabriel com 4 gols. O próximo jogo do Mirassol, também na segunda-feira, dia 3 de julho, só que às 18 horas, contra o Ituano no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o Lucas Paulo Torezin do Paraná, com seus auxiliares, o número 1, Vitor Hugo Imazo dos Santos, e o auxiliar número 2, Michel Stanislau do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro, Salim Fendi Chaves de São Paulo, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, VAR FIFA, Claudinei Corsi. Muito bem, são 9 horas mais 18 minutos, 9 e 18 agora, Jornada Esportiva, Canais Futebol Interior. Você pode e deve participar com a gente aqui. O Fael Cardil, o presidente, já está até com sono por causa do horário desse jogo. Ô, Ney. De você, Vagnão. Fael Cardil é o nosso querido... Fael Cardil. Fael Cardil, ele coloca o nome dele aqui. Calma aí... É o Reinaldo Cardinale. É o Reinaldo Cardinale. É o mesmo Reinaldo? É o Reinaldo Cardinale aqui Por participando. que ele faz isso? Não sei, ele colocou aqui, ó, Ney, me coloca pra participar. Reinaldo Cardinale. É o Agora Reinaldo Cardinale. Não, então eu não vou pôr esse nome aqui. Eu ia pôr Fael Cardinho aqui também no sorteio. Não, então põe Reinaldo Cardinale. Ele quer me ludibriar e botar 2 nomes. Acho que não, viu, Ney? Não, na verdade, ele tá se identificando. Ele é o nick dele. Não é o nome dele, Fael Cardil. Fael Cardil é o nome do já perfil. Mandou aqui no YouTube, aqui no WhatsApp? No Facebook. Ah, entendi. Ele mandou só 5 mensagens aqui. Reinaldo Cardinale. Boa noite, amigos do Futebol Interior. Vamos, Bugre. Ney, o presidente já está até com sono com esse horário do jogo. Boa narração, Lucas. Arrepia nós aí. Albert comeu muito churrasco ontem. Deu risada aqui. O Felipe Silva também está com a gente aqui. Mais 3 pontos para o Bugrão. Então quer dizer que o Fael Cardil... Cardinale. É o Cardinale. Ele diz que esse Fael Cardil, ele acessa a conta do YouTube pelo e-mail do filho dele. Então, por isso que aparece com esse nome aí. Então, Fael Cardil deve ser o filho aí do nosso querido Cardinale. Foi bom você me falar, então, que eu só vou colocar Cardinale aqui no sorteio da camisa do Guarani Futebol Clube, tá certo? E em relação... Vocês sentiram minha falta ontem, na hora do Bugre, amigos? Nenhuma. Da bancada? Eu senti, vou ser sincero. Senti Presidente, você sentiu sentiu? Nada, porque o único que defendeu você foi o Wagner. Nem o Lucas defendeu. Como assim defendeu? Defendeu porque falaram que você tinha... Ido lá na Gabi Churros. Dado uma migué falando que era aniversário da mãe pra ir na Gabi Churros e comer o churro sozinho. Mas eu senti falta dele. Aí o Lucas falou, eu concordo com você, acho que é isso mesmo. Só o Wagner que defendeu. Wagner Ferreira. Por isso que o Wagner, se você espirrar, saúde. Caso não esteja perto. Olha só. E se eu espirrar? Tamo junto. Cuidado. Cuidado. Cuidado que é gripe. Cuidado que é gripe. Cuidado. E fique longe de mim, É bom que você saiba dessas coisas, viu, Robert? Então é assim que eu Fica aí muito nhenhenhen, muito não sei o quê. Cuidado entendeu? com os caguetas, tá? Olha, cuidado, Ney, cuidado. mas o bom que é o seguinte, o Ney é meu advogado. Ele está lá. Ney, muito obrigado. Fica aí muito com esse nhenhenhen, não sei o quê. O que eu recebi, cuidado com os caguetas. Você não ouviu o outro lado da conversa. Tá só ouvindo do lado dele. Você tá numa fase não sei o quê. E outra. E você não sei o que lá. Por isso
isso que... Ó, e eu Entendeu? vou falar coisa pra vocês, depois eu vou mostrar pra vocês. O meu celular ontem, né, eu até achei estranho. É Fabiano Bugrino mandando mensagem pra Pois mim. cara, Mas todo mundo perguntando, fala assim, ó... Olha que eu recebi. Depois eu vou procurar, vou ler. Estão dizendo que você está na Gabi Shoes. Eu falei, não acredito. Mas quem? Ele falou, não vou dizer o nome. A sorte é que o Vec apareceu lá e disse que você realmente não foi. E ele, se eu tivesse lá, tava E, na roça. aliás, por falar nisso, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Twin Vantini, lá do quintal do Twin, no Parque Industrial, que tá aguardando a gente para um jantar lá no quintal do Twin. Vamos marcar um jantar lá no quintal do Twin. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Nelson Nadruz, que me ligou hoje. Nelson, um grande abraço, hein? Prazer em falar com você, saber que você tá bem. Um abraço para você, para a esposa e para toda a família, para os seus filhos. Um grande abraço, viu, Nelson Nadruz, ligado com a gente aqui na Jornada Esportiva. Doutor Sandro Nunes também ligado com a gente. Aliás, eu ia dar até um resultado aqui. Deixa eu pegar o placar ao vivo do futebol interior. O Trem, lá do Amapá, que é o segundo time do Dr. Sandro Nunes, está empatando com o Ipiranga, 1-1, lá no Amapá. Trem do Amapá, 1, Ipiranga também 1. Brasileiro da Série B, 14ª rodada, já tem Guarani e Mirassol, tem Vitória e Sampaio Correia, tem Londrina e Juventude, tem Ituano e Ponte Preta. Terminou Ceará 0, Avaí também 0. ABC 1, Atlético de Goiás 1, o Atlético empatou. Pelo Brasileiro Feminino Sub-20, final, ainda estão jogando no segundo tempo, São Paulo 1, Internacional de Porto Alegre também 1. Série C do Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. No segundo tempo, CSA 0, América do Rio Grande do Norte 0. Náutico vai jogar às 21h30 contra o Amazonas. Pelo Brasileiro da Série D, primeira fase, 10ª rodada, já terminou o Cordino contra a equipe do Parnaíba, o Cordino do Maranhão, o Parnaíba do Piauí. O Fluminense do Piauí empatou com o Maranhão do Maranhão 1-1. O Ferroviário do Ceará fez 2-1 no Atlético do Ceará. No grupo A3, tivemos o Souza da Paraíba perdendo em casa para o Santa Cruz. Olha aí o Cobra Coral vencendo 1-0. O Nacional vai empatando com o Campinense por 1-1. O Igatu Nacional da Paraíba. O Igatu do Ceará venceu 3-0 o Globo do Rio Grande do Norte. Pelo grupo A4, o Asa de Arapiraca vai empatando com o Falcon do Sergipe. Temos também o Retrô vencendo até aqui o Jacuipense da Bahia por 1-0. O Bahia de Feira vencendo 2-1 o Atlético, já terminou esse jogo. Pelo Paulista Feminino, primeira divisão, primeira fase, 8ª rodada. O Realidade Jovem venceu o Esporte Clube São Bernardo por 3-2. O SCA Brasil perdeu por 5-1 para o Pinda. O Santos venceu 2-1 a equipe da Associação Desportiva Taubaté. Pela Sul-Americana, fase de grupo, 6ª rodada, o Emelec vai empatando com o Danúbio do Uruguai 0-0. O Guarani do Paraguai vai empatando 0-0 com a equipe do Huracan da Argentina. No grupo C, Estudiantes 4, Oriente Petroleiro da Bolívia 0. Esse jogo já terminou. Também terminou o Red Bull Bragantino 7, Taquari 1. No grupo G, o Santa Fé joga às 23 horas contra a equipe do Goiás. Universitário do Peru também às 23 horas contra o Ginásio Esgrima da Argentina. Libertadores da América, fase de grupos, 21h30 tem Flamengo e Alcas do Equador. Tem também o Racing pegando a equipe do Nublense do Chile. Teremos Nacional, esse já acabou já, Nacional do Uruguai 1, Metropolitanos 0. O Internacional venceu também o Independiente Medellín por 3-1. Esse jogo terminou também agora há pouco. No grupo E, equipe brasileira, o Corinthians, que joga daqui a pouquinho às 21h30 contra a equipe do Liverpool do Uruguai. Muito bem, temos o Pedro Lino aí, Bolacha? Vamos então até o estádio Brinco de Ouro da Princesa, saber aí do repórter Pedro Lino, que está lá no campo de jogo. Como é que está aí o panorama de momento do estádio Brinco de Ouro da Princesa? Pedro, um grande abraço, boa noite. Boa noite, Claudinei, boa noite a todo mundo que está na escuta aqui de Guarani e Mirassol. Público chegando ainda aqui no Brinco de Ouro da Princesa, um público bem abaixo. Vamos esperar aqui para ver se vai crescer, né, no decorrer do jogo. Tá muito bem, tá aí o Pedro Lino então, registrando o momento aí, o hino nacional sendo tocado de fundo.
Muito bem, são 9 da noite mais 26 minutos, 9h26, hino nacional sendo executado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dá tempo de mais uma palhinha aqui do Wagner Ferreira, Guarani e Mirassol. Definidos, Wagner Ferreira, a bola rola já já. Muito se falou o motivo pelo qual o Regis não vem jogando aquele futebol, né, que nós vimos ele jogar e que sabe. Inclusive não voltou ao time do Guarani, está no banco pela segunda vez sob o comando do Humberto Loser. E hoje veio à tona o motivo. Não é bem motivo de saúde, né, com o Regis, e sim com a esposa dele. A esposa dele acabou interrompendo uma gravidez e ele, né, para dar toda assistência à esposa, lamentando muito o ocorrido e nós também. Então, até as coisas se acertarem, isso vai se acertar, coisa que acontece, ele volta logo aí a exibir o futebol que ele sabe e ajudar o Guarani. É isso. Tá, então, a gente, então, aquilo que a gente conversava, não é isso, Wagner, no nosso A Hora do Bugre ontem, né, e muitos torcedores, inclusive, perguntando, né, o porquê desse baixo rendimento do Regis, de ir pro banco, de mesmo quando entrar, é o tal negócio, o jogador não tá com a cabeça boa, Wagner, não tem jeito, né, teria que pedir uma dispensa mesmo, partir dele até, pedir uma dispensa, até de treinamento, né, porque o cara não tem nem cabeça para treinar. A questão aí de 30 anos atrás, faz muito tempo, passei por isso, sei o que é, né? Perder um filho ainda do Regis, foi interrompida a gravidez. A minha chegou a nascer, viveu um mês e faleceu. Então, a gente sabe realmente que eu sei como eu fiquei com a cabeça naquela época. Então, é muito difícil, né, Wagner? E louva-se, então, a atitude dele, mesmo estar treinando, disposição para ficar no banco. Ainda assim, né? Poderia até pedir uma licença aí para dar assistência em casa. No entanto, ele, profissionalmente, né? Está cumprindo com o papel dele. Exatamente. O Albert Cavalcante, antes de eu passar aqui para o nosso Lucas de Souza, passa o banco do Guarani aí para o torcedor saber quem é que pode entrar no decorrer da partida, Albert. Se o técnico Humberto Loser queira mexer na equipe, ele tem o Arthur, o Alvarinho, o Eliel, o Ian, Bernardo, Lucas Araújo, o Wenderson, João Vitor, Regis, Lucas Silva, Neilton e Bruno Mendes. Legal, esse banco tá bom, né, Wagner? Dá para mexer bem no time caso precise, né, Wagner? Cheio de opções, né? Tem gente boa para a zaga, tem gente boa para o meio campo e tem opções para o ataque também. Então acho que está bem servido aí. Porque está todo mundo à disposição. Só não está o Alan Santos, se não me engano, né? Isso, o Alan Santos continua, né? Com a sua lesão, né, na coxa. Lesão na coxa, estiramento é 3 semanas, né, presidente? Então, e o Tony, né? E fora o Tony também, que está treinando, mas... Está treinando, mas não vai para o banco. Todo o elenco nas mãos dele. Tá muito bem. Agora, 9 da noite, mais 29 minutos, 9h29. Eu fico por aqui, volto no intervalo. FI, você continua participando com a gente aqui. No final você concorre a uma camisa oficial do Guarani Futebol Clube. Compartilhe aí a nossa live, mande para os amigos no seu grupo de WhatsApp. Enfim, fique ligado aí. Só que se você ganhar, você vai ter que estar ligado ou ligada na nossa transmissão e confirmar o seu prêmio, tá certo? Mas mande o seu nome, a sua mensagem. Nós vamos estar trazendo no ar aqui do Futebol Interior e da Essência FM. E no final vamos estar sorteando entre todos uma camisa oficial do Guarani Futebol Clube. A partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, vem ele! Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo. Expectativa de um grande jogo, expectativa da equipe do Guarani manter-se bem na competição, conquistar a sua segunda vitória consecutiva diante do Mirassol. Treinado por Moza Santos, que tem no seu elenco nomes conhecidos como Leandro Vilela, como Lucas Amon, que estiveram no elenco do Guarani no ano passado, na luta do Bugrão contra o rebaixamento. Humberto Loser faz mudanças pontuais. A entrada de Bruno José no lugar do João Vitor, que foi muito bem na partida contra o time do Vitória. A volta do Lucão também na defesa. E o Lucão hoje, presidente, vai jogar na posição de zagueiro central. Ele que tem jogado como quarto zagueiro quando tá o Alan Santos em campo. Essa mudança, né? Do lado direito para o lado esquerdo da zaga é uma mudança de posicionamento que o zagueiro também tem que estar atento, né? Porque a cobertura de um lado e de outro da defesa é diferente. Eu não sei bem aí a preferência do Valbert, talvez seja realmente para quarto zagueiro. Né? Ele tem jogado de quarto zagueiro, né? Todos os jogos. Eu quero ver o posicionamento dos dois hoje aí, para depois a gente comentar esse aspecto aí. Muito bem, a equipe do Guarani de verde, camisas verdes, calções brancos, meias verdes, a equipe do Mirassol todo de amarelo, camisas amarelas. O destaque, né, nesse uniforme do Mirassol é o seguinte:
O uniforme é todo amarelo. E tudo que é patrocínio, tudo que é escrita, né, no uniforme do Mirassol é verde. Mantém um padrão de cor só. É um detalhe bastante bonito. Pegorari. São Pegorari que fez uma defesa simplesmente espetacular no jogo contra o Vitória. Foi o cara da partida. No momento que trila o apito árbitro. Apita Lucas Paulo Torezinho. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bonitão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e todo mundo curtindo a primeira etapa de Guarani Mirassol, Campeonato Brasileiro Série B 2023. Trabalho de bola da equipe do Guarani pela ponta direita, campo de defesa. Matheus Bueno volta a jogada. Volta até Pegorari. Espanou o taco do Pegorari e manda essa bola de graça para a equipe do Mirassol do lado esquerdo do campo de defesa. Marca a saída de bola a equipe dos caras. Vem Leão pro campo de ataque, bola solta com Gabriel. Mandou para dentro da área, ajeitou Negueba, o chute de fora. Chute de fora do Danielzinho, a bola passa à esquerda do gol, tiro de meta pro Guarani com menos de 1 minuto de jogo, Albertinho. É isso mesmo, 30 segundos do primeiro tempo. Primeiramente ali, né, a bola rifada para trás. Ali o nosso goleirão ali, Pegorari, mandou a bola para lateral. Ali o Mirassol com jogadas rápidas, hein? Ali a bola jogada dentro da grande área, o Negueba recebeu a bola de fora da área, pegou meio na orelha, é verdade, mas foi um perigo. Ali quando o Pegorari chamou geral, né? Fez a famosa janta, mas foi ele que saiu jogando errado. Pois é, rapaz. O Matheus Bueno, que adora fazer esse recuo meio esquisito, né? Recuou essa bola esquisita pro Pegorari. O Pegorari foi obrigado a chutar para onde o nariz estava apontado. E saiu o Guarani na saída apoiada, aquela saída que ninguém gosta de ver. Lançamento do Mike, a bola volta de graça pro time do Mirassol, que tem outro lateral pela direita. Outro lateral dado de graça pro Guarani. Vem os caras. Vem com o Danielzinho pela ponta direita, soltou na beirada lá com o Lucas Amon. Lucas Amon tentou fazer o lance, foi desarmado. Retoma a posse de bola a equipe do Guarani, tentou fazer a jogada com o Isaac. Perde a posse de bola, retoma Danielzinho. Tentou o passe no ponto futuro, buscando o Chico Quim, tira a defesa. Rebote e volta pela ponta esquerda com o Matheus Bueno, domina, protege, carrega na contramão, vai pro chão. O árbitro manda seguir. Manda seguir, não dá nada, tá valendo tudo. Gabriel na entrada da área, soltou pela meia Danielzinho. Tentou a devolução, Negueba dentro da área, afasta, tira do jeito que dá o Valber. Rebote e volta pra equipe do Mirassol, pressão total dos caras. Bola aberta na ponta esquerda, Chico Quim domina, chama a marcação, balança o corpo pra cima da marcação do Bruno José, bota na frente de calcanhar pra Gabriel. Gabriel dominou, soltou pela meia esquerda com Guilherme Biro. Guilherme Biro soltou no corredor, tentou passe com Gabriel, tentou um toque de primeira, a bola bate na zaga. Voltou pra Gabriel pela ponta esquerda, de calcanhar pra Yuri. Passe curto pra Chico Quim, afasta Valber. Rebote voltou pra Guilherme Biro, foi pro chão, o árbitro manda seguir. Manda seguir, sai o Guarani pro ataque. Vem com o Derek, engata a primeira, segunda, terceira marcha e tome contra-ataque do Bugrão. Olha o Derek, saiu da direita, veio pro centro, passe no meio, não foi bom. Retoma a posse de bola o time do Mirassol. Sai jogando a equipe do Leão no campo. Começou aonde, Cláudio Nicosi? Em Itu, no Novelli e Júnior, já estão correndo atrás da bola. Ituano e Ponte Preta, 0-0. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Albert Cavalcante ficou caído, o Guilherme Biro após tomar um totozinho do Derek. É, o Derek, vocês sabem, né? O Derek, ele puxou o contra-ataque, né? E ali a força física é o nome dele, né? Totozinho porque não foi no dele. Exatamente. Ali o camisa número 6, né? O Guilherme Biro tomou uma pancada por baixo. Eu falei totozinho porque o Derek não... Ele não teve tanta força. Mas o quê? Ele deu uma bicuda no pé do jogador. Ô, presidente, você concorda com o Lucas de Souza? Foi um totozinho? Ele foi light agora, né? Foi lá. Uma pancada. Meu Deus, que pancada. E vem Mirassol, sai jogando no campo de defesa, domina a parada, Thalisson Kelvin. Ele deixa de lado a parada com o Guilherme Biro, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, soltou pela ponta esquerda com o Chico Quim, botou na frente e se livrou da marcação do Bruno José. Atenção, na tabela curta com o Gabriel, tentou o cruzamento por baixo, a bola batíssima do Diogo Matheus, vai fora. Vai fora, escanteio, desceu rápido a equipe do Mirassol pela canhota, Albertinho. Olha o Moisés Santos, que coisa, aqui não fazia isso, né? Joga, né, trocando passes, etc. Primeiro escanteio pro Mirassol, né? Olha só, lado esquerdo, Chico Quim conseguiu ali o cruzamento, a bola pegou o Diogo Matheus, lá vem os homens. Vem os homens, Gabriel na jogada ensaiada pra Chico Quim, olhou pra dentro da grande área, fatiou de perna direita, levantou fechado, pegou Arari, tira, afasta o perigo, rebote volta com Yuri, volta a jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com.
Trabalho de bola do time do Mirassol pela ponta direita, Lucas Ramon. Volta a jogada na zaga central com Thalisson Kelvin. Thalisson Kelvin de perna direita, inverte a página, vira a folha, cai a bola na ponta canhota com Guilherme Biro. Esticou, acelerou para Gabriel. Gabriel dominou, encarou a marcação do Bruno José. Chama a marcação, carrega na contramão, ficou sem espaço. Ele volta a jogada no meio. Volta a jogada com Danielzinho, camisa número 8. Jogando à frente do círculo central. Abriu pela ponta direita, domina a parada. Thalisson Kelvin volta a jogada com Luiz Otávio. Luiz Otávio domina junto ao círculo central do gramado. Passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina. Soltou para Gabriel. Gabriel de primeira com Guilherme Biro, troca passes, roda a bola os caras. Chico Kim dominou, tem espaço, cabeça erguida, botou na frente, avançou no terreno, volta a jogada. Guilherme Biro domina, parou, pensou, firulou, penteou, soltou no corredor para Gabriel. Gabriel dominou pela ponta esquerda, soltou pelo meio, boa bola boa. Ali pela meia ele tem o Yuri volta a jogada com Guilherme Biro, inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita, ele faz o lance com o Luiz Otávio. Luiz Otávio domina, deixou pelo meio, faz o passe ali com camisa 8, o Danielzinho, soltou lá pela ponta direita com Lucas Ramon, ex-jogador do Guarani. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, vai lá, Claudio Nicossi. É o primeiro do Sampaio Correia em cima do Vitória. Agora Vitória 0, Sampaio Correia 1. Abre o placar a Bolívia querida, hein? Ué, o que aconteceu? Rapaz. Acabou o espinafre, como Acho diria que Carlos acabou, Corsato, né? É igual coca de 3 litros, acabou o gás. Acabou cedo, hein? Rapaz. E vem o time do Mirassol. Vinha pro campo de ataque, passe chegada do Gabriel. Saída de bola errada do Guarani. Sobrou a bola pra Cauã no bico da grande área pela ponta esquerda. Tentou passe no meio, a bola bate na marcação. Sai do gol, pegou a área dele. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Trabalho de bola do Guarani pela ponta esquerda, não conseguiu sair do meio campo ainda o Guarani. Quem sabe agora, Derek de primeira, boa boa pra Mike. Se livrou da marcação do primeiro, soltou no ponto futuro pro Bruno José. Dentro da grande área, dominou. Se livrou da marcação do Guilherme Biro, ainda Bruno José, deixou pra Mike. É Bruninho, fatiou na perna direita, cruzou a bola, passa por todo mundo, vai fora. Passa por todo mundo, vai fora, tiro de meta para o Mirassol. YouTube, participação da galera nas redes sociais, vai lá, Claudio Nicossi. É, o Rubinstein diz aqui, vamos subir, Bugrê, quero ganhar essa camisa aqui. Me chamo Rubinstein Batista Suaide, tá aqui na nossa relação já. Seu Zé pergunta aqui, quero participar do sorteio da camisa do Bugrão, posso? Lógico que pode, seu Zé, só manda aqui o nome completo pra gente colocar aqui na relação. Fiorino 47, quem que é Fiorino 47, hein? Olha, esse aí aparece uma vez com um nome diferente, um perfil diferente. Hoje, por exemplo, ele tá com o perfil do Juventude, né? Com o símbolo do Juventude. Símbolo Juventude. E com o nome de Fiorino 47. Sensacional. Boa jornada à equipe esportiva do canal Futebol Interior. Um grande abraço para Lucas, Claudinei. Foi ele que me comparou com o Alexandre Santos esses dias atrás aí. Ah, tá certo. Fiorino, hoje então é Fiorino 47. Um abraço, Claudinei e toda a equipe. Aí ele põe aqui, esse Independiente é uma decepção. Tá muito bem, Fiorino 47, manda abraço para toda a equipe aqui da Rádio Futebol Interior. E o Cristiano Oliveira também tá com a gente aqui. Grande Cristiano Oliveira. E vem o Bugrão pela ponta esquerda com o Mike. Mike soltou no ponto futuro para Bruninho. Bruninho dominou, esperou a ultrapassagem do lateral do Guarani. Preferiu prender a bola, foi pro chão. Falta nele. Falta nele, jogo parado, falta marcada. Falta para o Guarani pela esquerda, Albertinho. O Guarani vai tentando, né? Pelo lado esquerdo pra cima dele, né? O Bruninho do Rabisco. Ele foi pra cima da marcação e tomou um rapa, hein? O camisa número 2, Lucas Ramon. Bateu com maldade. Ele lembrou o tempo do Guarani. Que lembrou saudade do Guarani. De Guarani, Lucas Ramon. Exatamente. Fez a falta pelo lado esquerdo. O Mike, hein? Isso mesmo, o Mike vai pra bola quando o Diogo Matheus. Sai daí, Diogo Matheus. Ele vai atravessando ali o campo, ali, tá perto da linha, né, lateral, ele que vai bater essa falta. Pô, tirou o Mike, meu. Aí não dá, né? Mike, que coisa. É falta pra equipe do Guarani pela ponta esquerda. Vai pintar Chuveirinho na área. Tá armado o pagode na defesa do Mirassol. Todo mundo na boca do gol. Diogo Matheus passou azeite na criança. Levantou, fechado, tira a defesa. A bola voltou pela ponta esquerda. Domina a parada. Domina tranquilo. Yuri Lima volta a jogada no campo de defesa com o Luiz Otávio. Na verdade é o Thalisson Kelvin. Despacha, manda pra frente a bola de graça com o Lucão. Lucão não tem o domínio, perde a posse da bola. A bola volta com o Danielzinho. Danielzinho domina, vai pro chão. Falta nele. Jogo parado, falta marcada. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola do time do Mirassol pela ponta direita. Danielzinho domina. Passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina. Dominou, parou, ameaçou lançar. Prefere voltar a jogada no campo de defesa com o Thalisson Kelvin. Thalisson Kelvin domina, tem Luiz Otávio ao seu lado. Prefere inverter a página, virar a folha lá na ponta esquerda. Junto à linha lateral dos técnicos com o Guilherme Biro. Guilherme Biro volta a jogada no meio com o Danielzinho. Danielzinho tem colocado à sua esquerda o Yuri. Prefere carregar, avança no terreno. Passa a metade do campo, faz tabela curta ali com o Danielzinho. Volta com ele, toque de cabeça do Gabriel. No comando de ataque, sai do gol, Pegorari.
Opa, sai do gol, pegou acertou, horário e hein? foi atingido ali pelo Negueba, Albertinho. Ali, tomara que seja a luva, né? Que seja ali com o negócio vermelho ali, né? Que, ó, vou falar pra você, ali o Pegorari saiu, né? Pra dar o combate na bola, ele acertou a bola, ali o Negueba acabou desacelerando e acabou. O esquerdo do Negueba bate na cabeça do Pegorari. O primeiro que eu bati o olho aqui é a luva, né? A palma da luva ali é vermelha. A luva tem detalhes em vermelho. Então, ali eu falei, pô, pegou na cabeça e acabou acertando. O Negueba ali, o Negueba poderia ter tirado o pé, né? Penso da mesma forma, e aí, presidente? Totalmente desnecessária essa participação do Negueba. A bola já estava dominada ele não esperou nenhum rebote, nada. Ele teria que dar um pulo por cima, como todo mundo, todo atacante faz. No entanto, acabou provocando, mas também acho que o nosso Pegorari deu uma valorizada, né? Você já ouviu o toque da mesa digital do Bolacha passados 10 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. E o tempo é placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Por enquanto, ninguém é de ninguém, 0 pra lá e 0 pra cá, Claudio Nicorsi. Em Itu, no Novelli Júnior, primeiro tempo de bola rolando, segue Ituano 0, Ponte Preta 0. Londrina vai empatando com Juventude 0-0 e o Sampaio Correia vai vencendo a equipe do Vitória por 1-0. Essência, a frequência da vida. Vem Mirassol pro campo de ataque, bola do Danielzinho na ponta direita para Lucas Amon, puxou pra perna canhota, devolveu com Danielzinho, atenção, bola solta novamente com Lucas Amon, fatiou de perna esquerda pra dentro da grande área, a bola ficou na linha da lateral da grande área pela canhota, dominou Gabriel, sai da esquerda, vem pro centro, ele bate bem, mais um corte do Gabriel, soltou pela meia, soltou pra Lucas Amon, lá na ponta direita, com o Danielzinho no fundo, boa bola, lá dentro da grande área, afasta a defesa, domina a parada, Matheus Bueno domina tranquilo, a jogada era com o Negueba, sai jogando o Guarani pela ponta esquerda com o Bruninho, evita a saída de bola, não tem com o que jogar, bom passe para Isaac dominou, carregou, 2 em cima dele, fica difícil ainda, Isaac, aí força a barra, perde a posse da bola, insiste Isaac no peito, na raça, recebe a cobertura ali do Thalisson Kelvin, manda a bola em cima do Isaac, Wagner Ferreira, 11 minutos e meio da primeira etapa e o jogo. Na verdade, o Guarani só viu a cor da bola quando deu a saída no jogo, só tá dando o Mirassol até agora, surpreendente inclusive, porque esperava-se muito mais do Guarani, um time mais ofensivo, mais aberto no campo, tá muito fechado, muito recuado ainda, O próprio Mirassol não está permitindo isso, pode ver que a marcação é alta, o Guarani não consegue sair jogando lá de trás, então paciência aí, porque o jogo tá bem mais difícil do que foi contra o Vitória. Está jogando dominação no campo de defesa, Guilherme Biro volta a jogada com o Luiz Otávio, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Desce o Mirassol, sai jogando pela ponta esquerda, Guilherme Biro, tabela curta. Acha a jogada com Yuri deixou de lado, curtinha a jogada com o Chico Kim. No corredor pra Gabriel, boa boa pra Negueba, entrada da área. Abriu na perna direita, bateu pro gol, bateu mal. Bate mal demais, é só tiro, Gilberto Canais. Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Albert Cavalcante, no detalhe da imagem ali, o Humberto Lousa tá bravo, hein? O Humberto Lousa, ele tirou já o garfo, tirou a faca e já começou a jantar. Começou a jantar a galera. Jantou a galera. Mandou rodar. Sair de trás. Exatamente, pra frente, senão nós iremos jogar truco e assim vai. O Humberto Lousa ali, alguém faltou ou o time faltaram no ensaio. Alguém está ali, porque tá louco à beira do gramado. Pois é, tá bravo. A postura do time do Guarani não agrada nesse começo de jogo. Sai jogando os caras pela direita com o Lucas Amon. Volta a jogada no campo de defesa com o Thalisson Kelvin. Ele deixa de lado a jogada com o Luiz Otávio. Domina sem pressa nenhuma. Camisa número 4, quarto zagueiro dos caras. Ele abre bola na ponta direita de novo com o Thalisson Kelvin. Deixa de lado a jogada com o Lucas Ramon. Lucas Ramon domina junto ao círculo central. Na linha de vidro do gramado. Volta a jogada com o Thalisson Kelvin. Thalisson Kelvin domina 2 toques na bola. Da esquerda pra direita. Faz a virada de jogo. Agora sim o Guarani marcando a saída de bola. Bruno José quase consegue tirar o Guilherme Biro, mas quem tirou foi o Matheus Barbosa. Sobrou pra Derek. Abriu na perna esquerda, bateu, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, primeira boa chegada no Guarani aí, Albertinho. O Guarani, né, tentando ali, né, dar o golpe. Ali com o toque de bola ali do Mirassol, foi sair jogando, acabou camisa número 6, acabou o Guilherme Biro, acabou perdendo a bola pra ele. Bruno José, que deu o golpe certinho, né, acabou acertando a bola e o Derek estava de frente.
Porém, entretanto, ele escolheu chutar. Eu gritei daqui, chuta, mas o Bruninho veio passando pelo lado esquerdo, livre, né, solto. Se ele levanta Bruno a José cabeça, na direita também. Exatamente, se ele levanta a cabeça, o Guarani poderia abrir o marcador. A primeira chance real do Guarani. A informação para Mistral, Norte e Sul, Patriani. Responde o Mirassol, cruzamento do Lucas Ramon, bola vem por baixo, Diogo Matheus domina, dentro da área, vai receber a pressão do Chico, tira errado, o Guilherme Biro toma o doce da boca da criança, chegou de ladrão, levou no fundo, a bola bate em cima do Diogo Matheus. Tentou o cruzamento, o Guilherme Biro, a bola bateu no Diogo Matheus, sai pela linha de lado, lateral para o Mirassol, vem pro manejo, vem pra cobrança o Guilherme Biro, deixou de lado com o Yuri, tabela do Chico no meio, ali na entrada da área, tira a defesa, na sequência falta em cima do Isaac, jogo parado, falta marcada, Canais, Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Trabalho de bola do time do Guarani pela ponta esquerda, domina a parada, carrega a jogada, Lucão hoje jogando de quarto zagueiro, lançamento ali pelo meio para Isaac, o Mandrake tentou a jogada pelo meio, foi bloqueado, a bola volta com o Matheus Bueno, rebobina a fita, recalcula a rota até Valber domina, cabeça erguida de perna direita, faz a jogada com o Diogo Matheus dominou, soltou pela meia novamente com o Matheus Bueno foi derrubado, falta. Ele se livrou fácil da marcação ali do Yuri, foi derrubado, falta em cima do camisa 18 do Guarani, Albertinho. E que qualidade tem o Matheus Bueno, né? Ali, não vamos elogiar muito não, vai que ele entrega a paçoca, né? Vai tomar uma pancada do Yuri, namorado, né? Da Isa. Exato. É ele que é o namorado. É o próprio. É ele? É ele. O camisa número 5? Sim. Você tá de brincadeira? Não. Verdade mesmo? E vem Guarani, olha com o Lucão, passa a metade do Rapaz. campo, chega, volta a jogada, volta o lance com o Valber domina a cabeça erguida, ameaçou tocar pro lado direito, virou o corpo pro lado esquerdo, faz o lançamento em profundidade buscando o Bruno José no ponto futuro, sobe Guilherme Biro, tira. Lateral para a equipe do Guarani pela ponta direita. 16 minutos, primeira etapa de jogo, 0-0, curta. Compartilhe, comente a nossa transmissão. Vamos subir a audiência, galera. Quase 60 aparelhos conectados. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, Essência FM, ligadinho em você. Tabela curta, Bruno José com o Diogo Matheus. A bola ficou com o Matheus Barbosa, cruzamento por baixo. Tira Luiz Otávio. Manda a bola pela linha de fundo, escanteio, o primeiro do Guarani no jogo, Albertinho. É, o primeiro escanteio, 16 minutos do primeiro tempo, hein? O Guarani sofrendo, agora tá conseguindo soltar suas asinhas. Ali pelo lado direito, o Guarani trocou passes, é verdade, o Bruno José acabou vacilando, mas ali o Matheus Barbosa, né? Fez o cruzamento baixo, ali a zaga do Mirassol tirou, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio, Diego Matheus na bola. Diogo Matheus na bola, vai pintar chuveirinho na área. Capricha aí, jogão, vem levantamento, a bola alta lá no segundo pau, vem aberto demais. Deus. Rebote e volta lá pela ponta esquerda, Bruninho domina, encara a marcação do Guilherme Biro. Fatiou na perna direita, o cruzamento vem por baixo, tira Danielzinho. Rebote vai voltar com o Bruninho. Se deixar sair a lateral, Bruninho, a bola quicou, passou por ele, lateral para o Bugre. Canais, Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Bola rebatida na metade do campo, Valber mandou para onde o nariz estava apontado, a bola sobe, desce, tira do jeito que dá o Lucão. Mais uma vez, a bola subiu, desceu, toca de cabeça de Yuri Lima, fica um ping-pong de um lado pro outro, domina a parada, Lucão, vai botar a criança para dormir no gramado, bota a pelota no relvado, volta a jogada com Pegorari de perna direita, despacha, manda pra frente, fatia a jogada pra Matheus Barbosa, bola passou por ele, dá certo a jogada porque o Yuri Lima deixou com o Bruno José de graça, Bruno José, boa bola boa pra Matheus Barbosa, daí pra Isaac Mandrake, pra Bruninho, recebeu de frente pra marcação, soltou no fundo, pra quem, Bruninho? Pra quem você soltou essa bola, Bruninho? Pra absolutamente ninguém, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta no ataque bom do Guarani, Albertinho. É, quando o Guarani chega, precisa caprichar, estava voltando, eu lembro, por rodadas passadas, hein? O Guarani vai trabalhando a bola com o Isaac, com o Bruninho, com o Derek, com o Bruno José. Quando a bola chegou pelo lado esquerdo, o Bruninho com a bola dominada, hein? Ele não ergueu a cabeça e achou que algum jogador do Guarani estaria fazendo ultrapassagem. Mandou a bola de graça pra linha de fundo, que chance pede o Guarani. A informação para Iga Atacado. Sai jogando o Mirassol, bola passa pela metade do campo, volta de graça pro Guarani, trabalha a jogada Valber, vai recomeçar tudo de novo o Guarani, desce a ladeira no campo de defesa com o Lucão, daí pra Mike, engatou a primeira, segunda marcha, tomou o carrinho por baixo, o árbitro manda seguir, Mike, lançado na ponta esquerda, tentou, domina, a bola espirrada, quase sobra de primeira ali com o Derek, tira Alex Muralha, não quis
se enrolar na jogada do Alex Muralha. Todo mundo sabe da capacidade técnica do Alex Muralha, né? Não é lá um goleiro muito seguro, muito menos com os pés. Preferiu tirar e deu uma bronca geral na defesa. Falou que não é pra recuar a bola pra ele não, hein, Albert? Não, pode recuar à vontade, viu? Mozart Santos mandou, vamos seguir as ordens do Mozart Santos, do professor. E vem Mirassol, dá certa jogada, vem Danielzinho, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, domina a parada Chico, Chico volta a jogada com Yuri, de primeira com Guilherme Biro, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Para mais de 70 simultâneos, vamos subir a audiência, galera, vamos chegar nos 100 simultâneos. Obrigado, Rafael galera. Andrade mandando aqui, cadê o Bruno Mendes? Tá no banco de reservas. O Nuvem dos Criativos, na verdade é o JP Queiroz. Alô, JP, grande abraço para você, meu querido, grande beijo. Você que é um grande fã aqui do trabalho dos canais Futebol Interior, tá sempre acompanhando o Bugrão, mandando aqui a mensagem, viu, Claudinei Costa? É mais um para você colocar na sua papeleta aí para participar do sorteio de uma camisa do Bugrão. É isso mesmo, Albert. E vem a equipe do Mirassol, lançamento do Guilherme Biro buscando o Negueba, passe errado. Retoma a posse de bola, Bruninho, volta o lance com o Lucão. Lucão de primeira com o Mike, Mike domina, vai encarar a marcação do Negueba, faz o passe no corredor para Bruninho, Bruninho perde o domínio da bola, Lucas Amon chegou de ladrão, chega Mike por baixo. Firme, seguro, tranquilo, tira para a equipe do Guarani. Você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha. Passados 20 minutos, deixa o primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e o placar de jogo você confere nos canais do Futebol Interior, também nesse CFM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o foco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Carlos Necoste. Placar ao vivo, futebol interior, o Vitória empatou, agora 1 Vitória, 1 Sampaio Correia, segue 0-0 Juventude Londrina e em Itu, no Novelli Júnior, 0 Ituano, 0 Ponte Preta. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Mirassol no Souza. campo de ataque, cruzamento do Lucas Amon, afasta Valber, tira do jeito que dá, a bola bate, rebate, volta na intermediária, Matheus Bueno domina, amacia a jogada, sai jogando com o Matheus Barbosa, passa a bola pelo camisa 5, ficou no Bruno José, foi pro chão, é falta. Falta e a segunda do Yuri Lima aí, o Albert. O Yuri Lima, ele é namorado de quem? Da Isa. É, isso mesmo, pegou ali o nosso Bruno José, não sei não, acho que ele tá suspenso ainda, hein. Meu Deus, que jornada, hein? 21 minutos no primeiro tempo. Wagner Ferreira. Que jornada. Cantou a bola, em hein? relação ao Bruno José, alguma situação, algum comentário? Ele continuou mesmo jogador operário, né? Como nós chamamos aqui, porque se preocupa muito com a defesa também, não rende nada no ataque. Mas são só 21 minutos. Agora, muito bom o time do Mirassol, hein? Toques rápidos, jogando aberto pelas pontas, os caras se enfiam pelo meio também. Muito bom o time do Mirassol, agora nem está encontrando dificuldade. Encontrando dificuldades neste momento do jogo, a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Alô, Manuela Soares, lá do Bar do Soares. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mandando aqui, ó. Vamos, Guarani, melhor narração de Campinas. Valeu demais pelo carinho, família. Tamo junto e misturado. Vem Guarani pela ponta direita, Vinha. Derek foi desarmada. A bola voltou com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, cabeça erguida. Soltou no ponto futuro para Bruno José. Voltou a jogada com o Diogo Matheus. Se livrou da marcação do Chico. Sai da direita, vem pro centro. Carregou. Não tem perna esquerda, né, Diogo Matheus? Deixou de lado a jogada com o Bruno José. Ele volta o lance. Volta na intermediária com o Valber. Valber recomeça tudo outra vez. Rebobina a fita. Recalcula a rota. Liga o GPS de novo, recalcula a rota, vem Guarani, vem com o Mike na ponta esquerda com o Bruninho, Bruninho sai da esquerda, tentou vir pro centro, Negueba fecha a porta pra ele, rebote cai com o Lucas Amon quase que perde essa bola pro Bruninho. E se perdesse essa bola ia ficar na boa o Guarani, Albert. E perder pro Bruninho não é uma boa coisa, né? Ali pelo lado esquerdo, o Guarani vai tentando apertando, que o Guarani tá no campo de ataque, o presidente até deu aquela comentada, né? Porque não é possível, né? Você tá com a bola dominada, estamos vendo, ó, o Guarani venceu outra partida, né? Já estamos cornetando um jogo 0-0. Mas aí, ó, solado, hein? Solado em cima do Matheus Bueno. Vai levar um cartãozinho amarelo. O Lucas Paulo Torezinho é meio econômico com o cartão, hein, Albert? O Gabriel acabou pegando, que ali o Quem pegou ali foi o Negueba. O Negueba, que pegou. O Negueba também, além de chutar mal, né? Não, acho que foi o Negueba mesmo. Foi o Negueba mesmo. Nossa, mas é falta pra cartão, né? Claro.
na solada, no alto, né? Não machuque o Matheus Bueno, hein? Por favor. Muito. E vem Guarani pela ponta esquerda com o Mike, tentou o passe atravessando ali a defesa, a bola bate na defesa, tira. Toque de mão do Chico Kim, é falta! Chico, valeu. Falta marcada, jogo parado, uma falta que pode levar perigo contra a meta do Alex Muralha, Albertinho. Salvou a barra do Matheus Barbosa, quando a cobrança já foi rápida. Aí Lucas de Souza, Matheus Barbosa errou o passe, o Chico Kim, a zaga tirou o Chico Kim. Foi dominar, a bola quicou e pegou no braço. Chico Kim, falta marcada, Guarani com a bola. Segue no Brinco de Ouro, 0x0, informação para o Estoque Colchões. Matheus Barbosa lançado pela ponta direita, lançou no ponto futuro, buscando o Bruninho. Falhou a defesa, Bruninho de letra, que bola para Derek, pintou o gol, bateu travada, a bola vai fora. Travada, a bola vai fora, escanteio para o Guarani lá pela esquerda, Albertinho. O Guarani vai fazendo uma força para poder chegar no campo de ataque, mas o próprio Mirassol ajuda. Uma furada dele, Lucas Amon. Ele é nosso, hein? Eu tô falando, hein? Ele é nosso. Pelo lado esquerdo ali, o Isaac. Tá sentindo saudade de jogar no Guarani? Tá sentindo saudade. O Isaac, de letra. letra. Eu não sinto saudade do Lucas Amon, não. Eu sinto. Aí quando entrou no lugar do Diogo Matheus, ele foi bem. Até pedíamos aí ele no lugar do Diogo Matheus. Ali quando ele arrumou, né? O Isaac de letra pro Derek. O Derek acertou o chute, a bola foi escanteio, a bola no primeiro pau. Tira a defesa do Mirassol. Rebote e volta lá pela amiga direita. Diogo Matheus rebobina a fita, volta. Jogada com o Mike. Mike domina a cabeça erguida, busca alguém pra jogar. Fatia de perna esquerda, lança essa bola pro campo de ataque de novo. Lançamento de cinema, acertou o Bruninho. Bruninho dominou no peito, matou no chão. Linda jogada, um pra lá, dois pra cá, cruzou pra trás. Passou pro Derek, lindo lance, Bruno José, gaveta! Que golaço! Fala dele! Fala dele! Gol! É do Bugrão! A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Bruno José, camisa número 17, a dele, fala dele. Fala dele! Eu nunca critiquei Bruno José. Jogadaça do Bruninho pela ponta esquerda. Dominou no Chirulirulá. Chiruliruli. Deixou no chão Lucas Ramon. Albert falou, Lucas Ramon é nosso. Ficou no chão, uma jogada linda do Bruninho. Derek no corta-luz. E o Bruno José de perna esquerda fuzila Alex Muralha. Bota no fundo do barbante Bruno José. Seja bem-vindo de volta, meu ponta direita. Camisa 17, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, caiu na rede. É gol do Guarani no Brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Essência FM. 1 para o Guarani, 0 para o Mirassol. É Alex Muralha, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá o detalhe do gol do Guarani. Tchau, quer dançar? Quer dançar? Ele sim, o Bruninho vai te ensinar. Isso mesmo, pelo lado esquerdo. O Bruninho, quando vai ser revisado o lance para ver se a bola saiu ou não saiu, o Bruninho, depois do escanteio cedido pelo Mirassol a ele, né? O Lucas Ramon mandou a bola para ele de fundo. Escanteio cobrado, ali o lance cobrado, a bola foi lá atrás e voltou na frente. Pelo lado esquerdo, o Bruninho chegou na frente, o Lucas Ramon, e colocou ele pra bailar. Baila, baila comigo. Baila, baila, amor. Ele fez o cruzamento para trás. Ali o corta-luz do Derek. A bola veio pertinho dele, ele abriu a perna. E ali o Bruno José. Isso mesmo, o Bruno José veio enchendo a perna esquerda na gaveta. Uma pancada do Alex Muralha, que nada pode fazer. Agora, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai vencendo, vai derrubando o tabu de 8 anos. A informação para Ovos, Satoshi. Wagner Ferreira, que golaço pela construção, que jogada do Bruninho. O corta-luz do Derek foi qualquer coisa e um golaço do Bruno José. Futebol tem essas coisas, né? O Mirassol mandando no jogo, o Guarani encontrando dificuldades, mas essa jogada individual, a individualidade fez esse gol do Guarani, porque aí o Bruninho deu um corte no Lucas Ramon, que ele ficou falando sozinho, ele foi ao fundo e cruzou para trás. Aí muito feliz o Bruno Calvo, né? Para pegar aquela bola ali e mandar pro ângulo do Muralha. Fala dele! Golaço do Guarani, uma jogada muito bem construída, agora é cabeça no lugar, porque o Mirassol é um bom time, hein? E vem pro campo de ataque, Chico Kim soltou para Guilherme Biro lá pela esquerda, cruzamento, a bola vem por baixo, afasta Matheus Barbosa, Claudinei Corsi. Desgol. Desgol aonde? O Vitória fez, mas o VAR anulou. Então agora continua, Sampaio Correia 1, Vitória 0. O VAR anulou, hein? Léo Condé, tá difícil a vida pro Vitória, hein? Escanteio pros caras lá pela ponta esquerda, vem pra bola Gabriel. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, todo mundo na boca do gol. Na marca de 28 da primeira etapa, Gabriel fatiou, levantou no primeiro pau, tá fácil, tá tranquilo, tira de coxa, Diogo Matheus. A bola volta com o Gabriel pela ponta esquerda, linha lateral dos técnicos, soltou pra Chico Kim, sempre espetado pela ponta esquerda. Encara a marcação do Valber, Chico Kim passou o pé em cima da bola, cruzou de perna canhota, a bola bate no Diogo Matheus, vai fora.
Escanteio para a equipe do Mirassol lá pela ponta esquerda. Ele marcou falta. Ele marcou falta. Ele deu toque de mão do Diogo Matheus. O Chico Kim, ali pelo lado esquerdo, né? Fez ali, tentou fazer o rabisco, fez o cruzamento. O Diogo Matheus está falando que ele pôs ali, não pegou na cabeça. Mas ali foi marcado mão. E se foi marcado mão, estão ali jogadores ali do Mirassol perto ali do árbitro do Lucas Paulo Torezin. Não sei não, viu, Lucas de Souza? Eu olhando aqui no primeiro momento, eu achei que foi dentro da área. Eu achei que foi. O pessoal do Mirassol, ninguém reclamou, o árbitro faz a marcação, é falta, uma falta perigosíssima, inclusive, a um passo do paraíso aí, viu, Robert? O famoso escanteio mini saia, né? Ali está ali, ó. Como é que é? Escanteio mini saia, mas tá bem curtinho, meio perto ali da grande área ali. E lá vem os homens. Vem os homens, Gabriel caprichou, levantou no segundo pau, toque de cabeça, vai pra fora! Subiu o Guilherme Biro mais alto que a zaga do Guarani, a bola passou à esquerda, Pegoraro e chama geral na defesa do Bugre, Albertinho. Enquanto ali, né, o Matheus Barbosa, o Lucão, o Valber vão ali se estranhando, entre aspas, né, se cobrando pela marcação, porque o camisa número 6, o Guilherme Biro, né, a jogada pelo lado esquerdo, o escanteio mini saia, curtíssimo. A bola veio venenosa, é verdade, ali não tinha como o Pegorari sair e os jogadores ficaram olhando somente a bola. Ali o camisa número 6 cabeceou, só resvalou, na verdade, a bola foi para ali de fundo, quase, o Mirassol empata a partida. A informação para a Pizzeria Papagaio. Rafael Andrade aqui, elogiando a narração, enfim, ele falando aqui, rachou o bico com essa história de escanteio mini saia, viu, Albert? Depois você usa, eu tenho certeza que você fala esse tipo de coisa pra depois clipar e botar no seu Facebook, no seu TikTok, né? Não. Pra gerar engajamento nas redes. Não, é versão Albert Cavalcante, porque antigamente era de mangas curtas. Aí, tá vendo? Obrigado, Wagner Ferreira. Você viu a voz da experiência, Wagner? Muito obrigado, viu, Wagner Ferreira? Viu? Você vê, eu estou sendo prestigiado, e você está me denegrindo, Lucas de Souza. Eu jamais vou te denegrir. Vem, Guarani, vinha pro campo de ataque, Matheus Bueno perde e tome contra-ataque dos homens. Danielzinho engata a primeira, segunda marcha, passou, feito um raio, Lucas Ramon, bola pra ele. Lucas Ramon domina junto à linha lateral do gramado pela direita, volta o lance com o Danielzinho soltou no ponto futuro pra Negaba dominou, recebe a marcação do Bruninho, volta a jogada com o Danielzinho domina, carregou, tentou passe de 3 dedos, Matheus Bueno, firme, seguro, tira, rebote e volta com o Matheus Barbosa, que volta o lance no campo de defesa, Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Sai jogando, vem Mirassol pro campo de ataque, Danielzinho domina junto ao círculo central do gramado, abre a bola na ponta esquerda com o Chico Kim domina 2 toques na bola, volta na intermediária com o Guilherme Biro domina pra cima da marcação do Derek, solta a curta jogada com o Yuri Lima domina de perna direita, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com o Thalisson Kelvin de perna direita, solta a pelota com o Lucas Ramon domina, sai da direita, vem pro centro, solta a pelota no meio com o Negeba dominou, 2 toques na bola, achou o Guilherme Biro, tem espaço, camisa meia dúzia, vai mandar o sapato de fora. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ô, Lucas de Souza. Pois não, Albertinho. E só lembrando, né, a segunda assistência, né, do Bruninho nesse Campeonato Brasileiro da Série B e o primeiro gol do Bruno José nessa Série B. Ele que tem 2 gols na temporada, fez um no Campeonato Paulista, né, contra a Inter de Limeira, no 5-0 e agora faz seu segundo gol e o primeiro no Campeonato Brasileiro. E a informação, o que aconteceu ali? Não, você falou do gol do Bruno José, aliás, um partidaço do Bruno José contra a Inter de Limeira. O presidente chegou aqui, primeira coisa que ele falou, né? A gente naquela resenha pré-jogo, ele disse, meu Bruno José jogou bem pra caramba contra o Inter de Limeira, ainda tirei sarro do presidente, né, presidente? E tá aí, Bruno José, calando a boca do narrador, e que bom que tá assim. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Passados 33 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo por enquanto. Bruno José foi pra rede, 1 para o Guarani, 0 para o Mirassol, Cláudio Necosse. Placar ao vivo, Futebol Interior, no Novelli Júnior em Itu, segue Ituano e Ponte Preta 0-0, Londrina e Juventude também 0-0,
E o Vitória segue perdendo para o Sampaio Correia por 1-0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Em 2023, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração, emoção no seu coração. Wagner Ferreira. Primeiro, Claudinei Costa. Vai lá, Claudinei Costa. Só dar um alô aqui para o doutor Sandro Nunes, que está acompanhando a nossa jornada esportiva. E dizer para ele que o segundo time dele, o Trem, lá do Amapá, está perdendo para o Ipiranga agora. 2-1 para o Ipiranga. O Trem que joga o Campeonato Brasileiro da Série D. Tá no Campeonato Brasileiro da Série D, o isso Trem aí, do Amapá. tá pensando o quê? Tá aí no cenário nacional. Ô, presidente, o negócio é o seguinte, o Cristiano Oliveira disse aqui no chat que o time do Mirassol é daqueles que começam o jogo na intensidade, pressionando, mas depois para. Né? E depois do gol do Guarani, ele falou, eu não falei pra vocês que o Mirassol começa bem, depois para o gás? É mais ou menos isso, na marca de 34 minutos do primeiro tempo. É o tal negócio, não é que o Guarani esteja jogando mal, está encontrando dificuldades, um time bem colocado, bem, correndo bastante, marcação alta, não deixa o Guarani sair jogando de trás, então não dá para sair jogando por aqui, pode notar que estão quebrando a bola lá na frente. Agora, depois que faz o gol, realmente a coisa acalma, para quem está ganhando e naturalmente vai dar correria em quem está perdendo, tentando empatar o jogo. Então acho que está favorável ao Guarani agora a tentar beliscar o segundo gol. E sai jogando o Mirassol pela ponta direita, Lucas Amon deixa de lado a jogada com o Yuri Lima, voltou com o Lucas Amon que meteu um chapéu no Isaac, dá certo o lance, Danielzinho de primeira com o Yuri Lima, de primeira com o Negueba, volta a jogada com o Yuri Lima, tudo de primeira, parece jantar de rico. Olha aí, Danielzinho, na tabela curta, chamou com o Negueba, voltou com o Danielzinho, sai da direita, vem pro centro, soltou pela meia com o Guilherme Biro, olha onde tá o lateral dos caras, apoiando por dentro, soltou pela canhota com o Chico Kim, agora sim aberto, ameaçou fazer o cruzamento, chamou por dentro, soltou com a bola com o Danielzinho no comando de ataque, pra Negueba, daí pra Cauã, foi pro chão, o árbitro manda seguir, afasta a defesa do Bugre. Tira do jeito que dá, tentou sair jogando o Bruninho, foi pro chão, falta. Falta marcada, jogo parado, falta para o Guarani aí, Albertinho. Não foi marcado nada no Lucas Souza, é com você. Ô louco, o árbitro não deu falta? Não deu pois falta. Pois eu tive certeza que o Lucas Paulo Torezinho marcou falta nessa aí. Ele não tinha dado uma nossa em cima deles, também não deu. Aquele tapinha que o Derek deu, né, pediu, com licença, posso pegar a bola? Questão de critério. Exatamente, critério é não ter critério. Muito bem, sai jogando o Mirassol, Gabriel domina, faz o passe pelo meio, domina a parada, Luiz Otávio junto ao círculo central, soltou para Danielzinho pela meia direita, encara a marcação do Bruninho lá na ponta direita com o Lucas Amon, no X1 contra o Mike, volta a jogada com o Danielzinho sai da direita, vem pro centro, carregou pelo meio, lançamento, boa bola, dominou ali o Gabriel, ele bate bem de fora da área, Gabriel abriu pela meia, passou o Lucas Amon, Gabriel preferiu prender, encarou a marcação do Matheus Bueno, voltou a jogada com o Danielzinho lá na meia direita com o Lucas Amon vai encarar a marcação do Mike, traz pra direita, vem pro centro, solta a bola mais atrás com o Luiz Otávio, de primeira jogada com o Guilherme Biro, troca passes, roda a bola o Mirassol, Guilherme Biro, achou pelo meio de Lima, volta o lance com o Luiz Otávio, de primeira com o Thalisson Kelvin, troca passes, ponta, põe na roda agora a equipe do Mirassol, hein? Que beleza, o Guarani não consegue tomar essa bola dos caras. Bola aberta na direita, Lucas Amon dominou, vem o cruzamento, a bola bate no Mike, voltou pra Gabriel, perde o domínio da bola, afasta do jeito que dá o Bruno José. Descida boa, descida rápida, belo jogo coletivo dos caras aí, Albertinho. Quando não é pelo lado esquerdo, aqui o Chico Kim aqui ficou mais isolado, né? Pelo lado direito, Lucas Amon e companhia. Vão fazendo a tabela, vão achando os espaços e fez o cruzamento. Ali a zaga do Guarani, quando caiu o Derek, trombou, caiu sozinho. Bate na massa. Bate na massa. De novo, pelo lado direito, o cruzamento. E vem de novo o Lucas Amon, sai da direita, vem pro centro, foi pro chão, mergulhou, o árbitro não deu nada. Bola solta na ponta direita, Negueba dominou, tabela curta com o Danielzinho, atenção, sai do gol, pegou a bola dele. Firme, seguro, ninguém tasca, ninguém vê a bola do porteiro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. É o Pegorari e fala, né, Albert? Nossa, e como fala ali, toda jogada ali, que ele chega nos zagueiros ali, hoje o Lucão devia ter pensado. Segura aí, Albert, porque vem Guarani, Bruno José, passe no ponto futuro para o Bruninho, pintou o segundo gol do Guarani, defendeu Alex Muralha! Passe do Bruno José no ponto futuro pro Bruninho. Alex Muralha na indecisão. Quase que o Guarani chega lá, Albertinho. Que passe, hein? Que passe dele. Bruno José, ele que fez o golaço da noite. Ali, achando, entrando pelo lado esquerdo, livre, leve e solto, no ponto futuro, como disse ali o Lucas de Souza, no bico da pequena área. Ali ele concluiu, é verdade, mas Muralha leu a jogada certinha, hein?
fez a defesa, mandou a bola pra ali na lateral, lá vem o Bugrão de novo. Vem Bugrão de novo com o Derek, foi desarmado, a bola ficou com o Bruninho recebeu linha lateral da grande área, soltou pra Mike fez o levantamento, a bola perigosa, Chico quem domina, manda pra cima, completa o serviço do Danielzinho, saída de bola errada do Gabriel, retoma a posse de bola o Guarani pela ponta direita, Matheus Barbosa, vai evitar a saída, tenta o toque, a bola bate em cima do Chico Kim. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam, fala Claudinei Costa. É, gol do Londrina, agora Londrina 1, Juventude 0. É, mais uma derrota do Carpini? Ué, acabou? Ah, entendi. Acabou? Como é que é o negócio Acabou aí? em canto? Não, é. Tá certo. Lateral, bola, vem Guarani pro campo de ataque. Estamos corneta hoje, hein? Ah, não, mas ele lateral, não é bola pro pra Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense também tava de olho no futebol dele? É, então. Tem o Zago também, que tá, né? O nosso Zago, falando em Zago, hein? O Zago, 12% de aproveitamento com o Curitiba. Não, e a culpa é de quem montou o elenco, mas quando ele quem chegou montou lá... o elenco do Curitiba? Não, mas tudo bem, mas quem montou, mas quem aceitou o trabalho. É a mesma coisa, né? Depois que o Mozart Santos saiu, quem aceitou o trabalho? Mas também tem um detalhe, quem montou não tá mais lá. É, quem montou mas tudo bem, mas quando você chega lá, Claudinei Corsa, ó, eu tenho meio limão, você consegue fazer uma limonada para 10 pessoas? Consigo. Aliás, o que você tá fazendo de limonada ultimamente, olha, brincadeira, hein? Vou chamar o Albert de limonada. O que você acha, presidente? Toda hora você faz uma limonada, você pega o limão, meio limão, 2 limões. Então, qualquer ingrediente o cara transforma numa receita de ratatouille. E eu vou falar pra você que anteontem a Daiane falou a mesma coisa sobre o limão, que eu não estou dizendo do limão, mas ela falou assim, Albert, fazendo um paralelo, né? Fazendo um paralelo. Limão, olho na mosca, não tem outra coisa, não. A informação para a Rídia, e vem Bugre, Mike, lançou no ponto futuro pra Bruninho, vai encarar a marcação do Thalisson Kevin, joga leve o Guarani, Bruninho, balançou, um pra lá, 2 pra cá, no Chirulino lá, Chirulino ali, afasta Yuri Lima. Rebote cai pela ponta esquerda, Mike foi pro chão, é falta! Falta marcada, jogo parado, joga fácil o Guarani. É o Bruninho do Rabisco, no piti-pau, ô Albertinho. Não, o Bruninho, ele olha pra zaga do Mirassol e faz assim, ó. Quer dançar? Quer dançar. O Bruninho vai te ensinar, lá vem o Bugrão de novo. Bugrão, tapa de letra do Matheus Bueno na ponta esquerda, a Mike, linha de fundo, a bola bate na marcação, vai fora. Vai fora, lateral para o Guarani. O Bugrão tá em cima, o Bugrão pressiona a equipe do Mirassol. 40 minutos deste primeiro tempo. Para o Guarani, um golaço do Bruno José após uma linda jogada do Bruninho e um corta-luz maravilhoso do Derek. Lateral para a equipe do Guarani pela esquerda. Mike achou Isaac Mandrake dentro da área. Afasta a defesa, tira Yuri. Rebote e volta com o Danielzinho. Tentou tirar a bola, bateu no Matheus Bueno, vai fora. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Junto Esportes. É muito mais que torcer. É jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Para mais de 80 simultâneos, vamos subir a audiência, família. Vamos chegar nos 100 simultâneos. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Tá bonito ver o Guarani jogando. Wagner Ferreira, 41 minutos de jogo. E o jogo? Acho que não vamos ter acréscimo, hein? Porque não teve nenhuma parada, ou teve? Não me lembro. Teve sim, a parada para o Bruninho dançar em cima da zaga do Mirassol. Acho que tem que... Deve, né? Deve parar. No caso da mão, faltou estender o tapete vermelho. Exatamente, porque olha que rabisco. 41,5 passados deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo, placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, foco do espetáculo por enquanto. 1 para o Guarani, gol de Bruno José, 0 para a equipe do Mirassol, Claudinei Costa. No Novelli Júnior em Itu, ainda a bola rolando no primeiro tempo, segue Ituano 0, Ponte Preta também 0. O Londrina vai vencendo o Juventude por 1-0 e o Vitória vai perdendo em casa para o Sampaio Correia por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. É como eu sempre digo, alegria fazer o que gosta. Aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. 42 minutos e meio, primeira etapa de jogo, terminando a primeira etapa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Mirassol no campo de ataque, cruzamento, toque de cabeça do Cauã, passa a esquerda, vai fora. Jogada rápida dos caras pela direita, acionado o Danielzinho, foi no fundo, fez o cruzamento. Cauã se antecipou, Lucão. Se vai no gol, não sei não, hein, Albertinho? Mais uma vez, né, jogada pela direita. O Chico Kim, nulo, né, pelo lado esquerdo. Agora, pelo lado direito ali,
o Mike está sofrendo. E o Guarani precisa e é o consertar seguinte, isso. não é de hoje que o Mike sofre, hein? Tá lá do lado sozinho. esquerdo. É igual o Jamerson sofria antes, né? Pois E quando é. eu vi ali o Matheus Barbosa ali, ó, caminhando, não sei, fez não um sei, sinal não, veio o esquisito sinal ali. ali, o caminho número 5, acho que tomara que não tenha sentido nada, né? Tá mandando Não só... sei, olha, não sei. Tive a impressão dele fazer um sinal pra ser substituído. Então, aí não, né? O Matheus Barbosa não, muito menos o Matheus Bueno. Mas ali, ó, o Lucão ali tem que trocar o lado do Lucão também, viu? Porque o Lucão também deixa a desejar. Não voltou bem não, Lucão. E vem o Mirassol pela ponta direita, vem de novo. Sai da direita o Negué. Bateu então, passe errado, a bola entregue nos pés de Mike. E tome contra-ataque do Bugrão. Passe do Mike buscando o Derek no ponto futuro. Passe forte demais. Tiro de meta para a equipe do Mirassol. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Mirassol pro campo de ataque, está jogando com o Guilherme Biro, de primeira jogada com o Guilherme Biro para Chico Kim pela meia com o Danielzinho. Danielzinho inverteu o lado agora, jogando pro lado esquerdo, encara a marcação, tem um muro verde na frente dele. Danielzinho solta de lado a jogada com o Guilherme Biro, soltou no corredor para Gabriel volta o lance com o Guilherme Biro, troca passes, roda a bola, troca passes, triangula pelas laterais do time do Mirassol. Guilherme Biro no ponto futuro, boa bola para Negueba dentro da grande área, na verdade é Cauã dominou a linha lateral da grande área, volta o lance com o Gabriel olhou para dentro da grande área, soltou no ponto futuro para Guilherme Biro, tentou cruzamento, a bola bateu no Diogo Matheus, bateu no Guilherme Biro, vai fora, é tiro de meta. Wagner Ferreira, 44, quase 45 da primeira etapa, 1-0 Bugre. Tem que comemorar esse gol, valorizar essa vitória parcial no primeiro tempo, porque o Mirassol deu um calor enorme no Guarani, hein? Uma correria, troca de passe, ninguém guarda a posição. Esse sul-coreano aqui, o Tardiquinho aqui pela esquerda aqui, dá um trabalho, eu ia falar japonesinho, mas não é, ele é sul... Não, foi bem. Ele foi é bem. sul-coreano. Sul-coreano. E tá dando um trabalho danado aqui, então o Guarani realmente tem que valorizar essa vitória aqui, porque o Mirassol é um bom time, bem diferente do Vitória que teve aqui no domingo. É um time bem treinado, né? O detalhe, o Albertinho. Claudio, você tá com o Claudinei Corsi hoje, vai você primeiro. E vem Guarani, vem pro campo de ataque, Derek Falta. foi pro chão, falta! Amarelo. Falta para o Guarani pela meia direita, derrubaram o Derek, Albertinho. O Derek também é um tanque, hein? 2 preparadores físicos do Guarani, tá? Também ficou esses 15 dias aí, né? Se recuperando, né? Treinando aí com o técnico Roberto Loser. Agora o Derek é forte, hein? Rapaz, você vai levando a marcação inteira ali pela intermediária, camisa número 7, né? O Chico Kim, ele mesmo que estávamos acabando de dizer, acabou fazendo a falta. O detalhe é que o Matheus Barbosa, né? Está com a mão na virilha, né? E ali ele fez o sinal ali pro banco de reservas esperar um pouquinho, né? Sim. Então vamos ver ali se ele só foi um desconforto ali. Vamos aguardar. Se não voltar pro segundo tempo, o homem estourou. Pois é. O juiz não dá cartão amarelo pra ninguém. Ninguém. Aí espera o segundo tempo. Detalhe. E aliás, esse árbitro é uma versão mais fraca do Daronco, né? Versão um pouco menos forte. Falta pro Guarani, Diogo Matheus na bola, fatiou no segundo pau, sobre a defesa, tira do jeito que tá. Tive a impressão de ter tirado o Thalisson, quer ver escanteio, vai lá, Claudinei Corsi. Agora aqui sensacional, hein, essa propaganda na camisa do Mirassol, hein? Sensacional, Então. a maior. Essa aí é sensacional. Sensacional. Essa é espetacular. Poti. Aliás, acompanha o Mirassol faz tempo, hein? Muito tempo. Muito tempo, de Potirendaba para o mundo. Tive a impressão de ter sido escanteio, não fez escanteio não, Albertinho? Eu tinha... Você teve a impressão? Sim. Eu tive a certeza, mas eu acho que essa bola azul acabou atrapalhando quando aí o juizão... Eu não entendi por que o árbitro não deu escanteio. Será que ele marcou impedimento? Não foi impedimento, No exatamente. momento que Trila, o apito, árbitro aponta. O centro de campo, Lucas Paulo Torrezinho termina a primeira etapa no brinco. 1 para o Guarani, 0 para o Mirassol. Um golaço do Bruno José. Marcado na marca de 25 minutos da primeira etapa, 1-0 para o Bugre. E vem aí o intervalo inteligente FI com ele, Claudinei Corsi. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, Intervalo do jogo. Claudinei Corsi. 10 horas mais 19 minutos em Campinas, 22 horas 19 minutos, começando aqui o intervalo de jogo, o intervalo FI, repercutindo até aqui a vitória do Guarani parcial. O Guarani vence 1-0 a equipe do Mirassol, gol aos 25 minutos do Bruno José, que voltou à equipe hoje. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Vamos ouvir primeiro o Bruno José, amigos, Claudinei Corsi e amigos. Do campeonato, e hoje pude ser feliz, um belo passe
Bruninho e pude concluir da melhor forma possível, né? Cara, e o jogo é um jogo muito difícil, né? Um jogo que ele é no detalhe e precisa competir, um jogo que tem que competir bastante para que o melhor, que aquele que cuide melhor do detalhe saia com um resultado positivo daqui. Até os 21 minutos do primeiro tempo, contestado. Por que Humberto Louser não colocou o João Vitor? Aos 25 minutos, ele é o craque. Ele estava ali, né, no lugar certo, na hora certa. Aí está, né, o Bruno José, que faz seu segundo gol na temporada, o primeiro gol no Campeonato Brasileiro. De quebra, o Guarani vai vencendo e vai mandando embora, né? Também o jejum de desde 2015, o Guarani não vencer o Mirassol, Claudinei Corsi. Legal, e vamos dar uma chegadinha até o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lá está o repórter Pedro Lino. Pedro, situação de momento aí, o torcedor tá feliz com essa vitória parcial do Bugre, Pedro? Claudinei, torcida feliz. O Guarani jogou bem melhor nesse primeiro tempo, né? O Bruno José fez o gol, o Guarani jogando melhor que o Mirassol, a torcida em peso aqui no Brinco de Ouro. Bom público, aumentou bastante do começo do primeiro tempo. E segue Guarani 1-0. Legal, Pedro Lini, como é que você viu aí o posicionamento dos técnicos, principalmente Humberto Louser do Guarani, muito agitado, acompanhando, chamando a atenção do time. Como é que você viu aí a presença do Humberto Louser à beira do gramado, Pedro Lino? Claudinei, o Humberto Louser não estava tanto agitado, ele estava mais tranquilo. Quem estava mais nervoso era o Mozart Santos. Legal, então, tá aí o Pedro Lino lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele que vai no final de jogo trazer entrevista de jogadores, também a nossa entrevista coletiva com Humberto Louser. Agora 10 horas mais 21 minutos, Wagner Ferreira, o seu destaque, o Guarani vence 1-0, Wagner. Nós vimos o Humberto Louser bastante agitado, sim, na sua área técnica, pedindo que o Guarani saísse de trás. Ficou bem claro que ele fazia os gestos para que o Guarani saísse de trás, saísse da marcação alta do time do Mirassol. Jogo difícil para o Guarani, jogo duro, o Guarani soube sofrer no começo, mas encontrou uma bela jogada individual, como disse o nosso Bruno Calvo José na entrevista, dizendo que é um jogo de detalhe. O jogo está difícil e no detalhe o Guarani saiu na frente por 1-0, uma bela jogada do Bruninho, que o Bruno José, de perna esquerda, meteu no ângulo e o Guarani sai vencendo por 1-0. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo de jogo. O Guarani vence 1-0 e nós vamos aqui para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso intervalo FI. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Claudinei Corsi. São 10 horas mais 25 minutos. 10h25, aquele beijezinho para nós, bolacha aí, na Essência FM 102,5, 98,5 e também nos canais Futebol Interior. Você continua participando, já tem uma relação de nomes aqui, olha, já estou anotando aqui tudo direitinho, os nomes que estão participando aqui para depois eu fazer o sorteio aqui no nosso fim de jogo. A única coisa que você que for sorteado ou sorteada vai ter que estar ligado aqui e mandar um WhatsApp e dizer, estou ligado, ganhei a camisa do Guarani, tá certo? Fala, Albertinho. Liga o microfone. Foi o Bolacha. O Anderson Grigoleto mandou mensagem aqui pra mim, né? Um grande abraço pro Anderson Grigoleto. Grigoleto. Né? E ele está participando, não, né? Não, porque ele não mandou a mensagem aqui então no... tá bom. Se ele mandar mensagem no WhatsApp, se ele mandar mensagem no YouTube, no Facebook... Então tá esperto. Ele vai estar participando. Ele falou que está de olho na gente e olho também no time do coração dele. No time da Ponte. Está empatando 0x0, intervalo de jogo no Novelli Júnior. Intervalo de jogo também lá em Londrina, no Estádio do Café. O Londrina segue vencendo o Juventude 1x0. E intervalo de jogo também lá no Barradão. Vitória segue perdendo para a Bolívia querida, o Sampaio Correia, por 1x0. Wagner Ferreira, 1x0, ficou de bom tamanho para o Guarani. Resultado justo nesse primeiro tempo, Wagner? Você se lembra, na abertura da jornada, né? Perspectiva do que pode acontecer no jogo. Falei, vai vencer o jogo quem aproveitar melhor as oportunidades. E quem aproveitou? Foi o Guarani, porque o Mirassol veio com tudo para cima, Moza colocou a marcação em cima para não deixar o Guarani sair jogando. Olha, primeira vez que eu vejo o goleiro bater tiro de meta, põe a bola no bico da pequena área e bate o tiro de meta lá para frente, quebrando a bola, né? Ao invés de tentar sair jogando, porque a marcação é alta realmente, a marcação sob pressão. E para não cometer erro ali atrás, o pessoal tá quebrando a bola lá na frente. Só que bola quebrada é bola dividida. Bola dividida entre o zagueiro e o atacante. Geralmente o zagueiro leva vantagem porque está de frente para a bola. Então, muita dificuldade que o Guarani enfrentou, principalmente no setor defensivo, já que o Mirassol é um time veloz, jogando pelas beiradas, mais pela esquerda, aqui onde o sul-coreano ali, o Kim, realmente deu muito trabalho ali para a marcação do Diogo Matheus. Triangulações, aparecendo a lateral, aparecendo os meias, finalizações. Sorte que eles não estavam aí com boa pontaria. Inclusive o Lucas, não sei se é algum internauta aí que estava dizendo, que a característica do Mirassol é essa. Começa bem o jogo com tudo e depois vai como vela. Aliás, é um torcedor, é o Cristiano, torcedor do Mirassol. E vai se apagando como aconteceu. Aí o Guarani cresceu, achou o gol e, naturalmente, quem sai vencendo por 1x0 tem uma certa moral a mais para tentar buscar o segundo. E o time desesperado, perdendo por 1x0, sai com tudo para tentar empatar. Realmente, depois que o Guarani fez o gol, o Mirassol não chegou mais. Alguns chutes de longa distância, o goleiro Pegorari fez uma defesa ou duas defesas, que tanto. Então, olha, o Guarani mereceu. Você fez a pergunta? O Guarani mereceu a vantagem por 1x0 pela jogada que criou, pela oportunidade que teve. Aliás, foi uma ou duas chances. E aproveitou uma delas, fez o gol, como disse o Bruno aí. No detalhe, o Guarani vai vencer no jogo. Legal, daqui a pouquinho o Albert chega aqui com as nossas enquetes no YouTube e também no Facebook, para a gente fechar a enquete aqui já neste intervalo de jogo. Mandar um abraço aqui para o Jefferson Moraes,
Vamos já para a vitória. Boa noite, Claudinei, Wagner, Lucas e Albert. Torcer para o Bugre é adrenalina pura. O Marcelino Fernandes está aqui também, diz que quer a camisa, já está no sorteio aqui, viu, Marcelino? O Anderson Luiz Grigoleto, agora sim. Opa, mandei sim, olha acima. Legal, Anderson. Agora é que aqui a gente vai pulando as mensagens, às vezes escapa alguma, mas está aqui também o Anderson Grigoleto concorrendo à camisa do Guarani Futebol Clube. O Luciano Automóveis também, preciso do nome completo aqui, viu, Luciano? Não lembro mais o seu sobrenome aqui, me passa o seu sobrenome para colocar você aqui na relação para o sorteio da camisa do Guarani Futebol Clube, né? Como Luciano Automóveis, eu sei que é você, mas não posso colocar aqui, como eu tenho pedido para todos aqui o nome completo, né? Então coloque o nome aqui direitinho na nossa live, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no WhatsApp, para que a gente possa colocar aqui. Já mandou aqui de primeira, Luciano Alves. Muito bem, Luciano Alves. Então eu tenho os nomes aqui, olha, por exemplo, Robson Vitoriano, Marcelo Borges, Carlos Silva, o Carlos Matozinho, o Paulo Marques, a Manuela Soares, o Shotoko Maccabi perguntou se lá do Japão ele pode concorrer. Tá concorrendo, Shotoko, só não sei como é que você vai pegar a camisa aqui. Se você ganhar e quiser a camisa aí, você paga o frete, tá bom? Mas tá concorrendo sim, o Mário Júnior, a Bela Coelho, o Reinaldo Cardinale, o Felipe Silva, a Karina Giamboni, Jefferson Moraes, Cláudio Oliveira, o Rubinstein Batista, Celso Luiz Grandinho, o Dr. Sandro Nunes, o Dario Uerrara, o JP Queiroz, o Rafael Andrade, Marcelino Fernandes, Luciano Alves, Inês Oliveira, Ricardo Guilherme, todo mundo tá... Ó o microfone aí, Wagner. Todo mundo aqui tá ligado e concorrendo também aqui a camisa do Guarani Futebol Clube. Só que aquele detalhe, eu lembro você mais uma vez, vai ter que estar ligado até a hora do sorteio para confirmar o seu prêmio e dizer eu ganhei a camisa do Guarani, tá certo? Esse é o nosso trato, hein? Wagner Ferreira, mexe no time o técnico Humberto Louser ou volta com a mesma equipe, Wagner? Eu acredito que ele volte com a mesma equipe. O jogo tá duro, tá difícil e quem tá jogando tá no clima. Quem entrar agora pode entrar frio e não acompanhar o ritmo do jogo. Então acho que deve começar com o mesmo time que terminou o primeiro tempo e um destaque aí para essa dupla ali, não diria pelo lado esquerdo, né? Os dois jogadores liberados, a jogada do Bruninho e o Bruno Calvo José, que joga aberto pela direita, estava lá esperando um cruzamento. Então o destaque foi para os dois, para o Bruninho e para o Bruno José no primeiro tempo. Bruno e Bruninho. Bruno e Bruninho, exatamente. Dupla sertaneja. Fala, só Lucas. passar o resultado da enquete aqui, Claudinei Costa, que Vai já lá. está pronto. Guarani 68%, Mirassol 27% e empate apenas 4%. Enquete concluída com 117 votos, hein? Legal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue participando, Jornada Esportiva, canais de futebol interior. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Voltou a jogada com o Bruno José, tentou fazer o drible no corredor, tira a defesa do Mirassol. A bola bate, volta pro time do Guarani, lateral, bola lá pela direita, o Bugrão pressionando esse início de segundo tempo, Albertinho. Lucas, e quem cogitou aí o Barroca, né? O Barroca foi demitido após o empate, né? Contra o Avaí, o Barroca não é mais técnico do Ceará. É isso mesmo, a informação para a Rídia. Comunicação integrada. E vem Guarani, Bruno José se livrou do primeiro ali pela direita, viu o chute de fora do Matheus Bueno, na bola sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Mirassol, Albertinho. O Guarani vai tentando, agora pelo lado direito, agora o próprio veneno agora, Mirassol, agora pelo lado direito. Cansaram um pouquinho, né, o Bruninho agora fica, o Bruno José vai para cima, espetado, ali ajeitou, né, conseguiu o cruzamento, a bola mais uma vez a zaga do Mirassol tirou mal, Matheus Bueno mandou a bola por cima, tiro de meta para o time do Mirassol, que no campo está no campo de ataque. Tá no campo de ataque, vai pro show, Negueba, falta marcada, foi jogo nada, parado. Falta em cima do Negueba ali pela meia direita, Albertinho. Começou, né? Vamos brincar aí de cartão. Não deu cartão amarelo, né? Mas começou a marcar faltinhas, né? Falta perigosa, camisa número 8, né? O Danielzinho pra bola. Ali intermediária pelo lado direito. Olha... Vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa do Guarani, sinal de alerta ligado na defesa do Ugri, vamos tirar daí Waldber, vamos tirar daí Lucão, vem levantamento do Danielzinho Fátio, essa bola no segundo pau, subiu, toca de cabeça no meio, sobrou o chute pro gol, Gaveta! Guilherme Biro! Gol!
Mirassol! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Sim, Thalisson Kelvin, camisa 3 é dele. Recebeu um passe de cabeça dentro da área, dominou com a coxa e mandou um petardo de perna esquerda, fuzilando o goleirão, pegou a área, bola no fundo do barbante. Thalisson Kelvin, camisa número 3, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Mirassol no Brinco de Ouro. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, também na Essência FM, um para o Mirassol, Thalisson Kelvin, nome da fera, nome da emoção, um também para o Guarani, goleirão, pegou a área, essa aí passou, vai buscar lá dentro, mas o lance está sendo revisado pelo VAR, Alberti. Se Deus quiser, se tudo der certo, né, estará marcado impedimento. O próprio Thalisson Kelvin estava em posição irregular no momento da cobrança da fatiada, falta. Né? Mas aí começa, né? Acabamos de falar, né? Falta boba. O Guarani com a bola dominada, falta boba. O Danielzinho colocou a bola lá na segunda trave, é verdade, aquela bola sem peso, né? Quando ali a jogada toda, ali vai aparecendo as iscas, né? O risco. Tava bem impedido, hein, o Thalisson Kelvin. Né? Mas só que a bola não foi pra ele, Mas a bola foi né? pro Chico, né? O Chico, né? Então, assim, na minha percepção, para mim não estaria impedido, mas vamos ver as riscas ali, mas tudo bem. O cruzamento, né, ali na intermediária, uma bola sem peso no camisa número 8, né, o Danielzinho na segunda trave, é verdade. Ali a bola foi cabeceada para trás, ali estava ele, o zagueirão Thalisson Kelvin, ele dominou com a coxa direita e bateu com a perna direita, acabou fuzilando o goleiro Pegorari, que nada pôde fazer, né, uma bomba. Agora no Brinco de Ouro, por enquanto, Guarani 1, Mirassol também 1. A informação para Jump Sport. Nós vamos esperar. Vamos aguardar a revisão do VAR. É linha para lá, é linha para cá. Fala aí, presidente. Olha, eu na cobrança eu já observei que havia um jogador, né? Não deu para identificar quem, mas o próprio cara que fez o gol. O Thalisson Kelvin, né? Quem faz o gol. Então, ele está aí na posição de impedimento, se aproveita dessa posição. Quando volta, pega aquele rebote e faz o gol. Para mim tá impedido, tá? Para mim impedido. Agora sim, ó, vendo daqui, ó, olhando aqui pelos meus olhos de lince. Os olhos do Thundercats? Agora eles estão querendo dizer que agora a unha, o cadarço do Mike tá dando condição. Ó, nenhuma chance. Não, tá aí. O que eles estão procurando ali? Vamos lá. É um lance muito ajustado. O Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, VAR FIFA, está lá, né? Mexendo nas linhas, estão procurando alguma coisa. Olha, eu vou dizer um negócio. Eu não vi o lance, não, mas estava impedido. Boa, Ney. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Pra mim tava impedido, né? Ali não tem jeito ali. Mas eu tô procurando que eles estão... O que eles estão procurando, por acaso? Deu gol. Deu gol. Deu gol, o gol tá confirmado. 1-1, tá empatado o jogo, Albertinho. Pelo amor de Deus. Tudo começou com a bobagem do Guarani aí. Perca de bola aí no meio do campo. Ainda falamos ainda, né? O juizão aí não tava marcando falta, agora tá marcando faltinha. Danielzinho mandou a bola dentro da grande área, bola escorada ali pra trás. O zagueirão Thalisson Kelvin, sem marcação, dominou com a coxa de esquerda e bateu com a perna esquerda. Marcando o gol de empate do Mirassol. Guarani dormiu, a zaga dormiu, agora segue no Brinco de Ouro da Princesa 1-1, Lucas Souza. Segue no Brinco de Ouro 1-1, é o primeiro gol tomado aí sob o comando do técnico Humberto Lousa, mas tem tempo ainda, Guarani. Vamos recomeçar tudo outra vez. Agora ninguém é de ninguém, volta tudo desde o começo. Tá empatado o jogo no Brinco e vem Guarani pela ponta direita, boa jogada, lançamento do Isaac para Bruno José, botou na frente, linha de fundo, a bola sai, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Mirassol, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Sai jogando a equipe do Mirassol no campo de defesa, passe do Yuri Lima lá no campo de defesa, Luiz Otávio dominou, quase se enrolou, quase que o Derek chega nela, ele faz o passe de lado com o Guilherme Viro, despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, o toque de cabeça lá do Diogo Matheus, sobra na metade do campo, a bola fica pelo alto, ninguém bota a pelota no chão, a bola fica pererecando ali pelo alto, agora sim a bola ficou no gramado, olha o Bruninho, bota na frente, volta a jogada com o Bruno José, recua a jogada com o Diogo Matheus, que volta o lance com o Lucão no círculo central do gramado, 2 toques na bola, show Mike na intermediária, campo de defesa, ele domina, passa a linha que divide o gramado,
gramado, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga. Lançado o Bruninho no corredor, vai pro chão, é falta! Amarela. Falta, marcada, jogo parado, falta em favor do Guarani, Albertinho. De costas, né? O Bruninho no campo de ataque, né? Ele recebeu a bola e foi fazer o giro. E ali ele recebeu por baixo, né? Uma pancada na frente do juizão Lucas Paulo Torrenzinho, que só marcou falta. Mas ali com algum entreveiro ali, com o auxiliar, né? Que tomou amarelo, hein? Tomou amarelo ali do Mozart Santos, que o Mozart Santos não tomava amarelo nem vermelho, né? Ele coloca alguém pra morder pra ele ali. Ele é auxiliar técnico mesmo, vou até pesquisar o nome dele, esqueci o nome dele, porque ele que comandou a equipe do Mirassol na partida passada, porque o Mozart Santos estava expulso. Levou o cartão amarelo, falta perigosa pro Guarani, quem sabe agora pelo lado esquerdo. Quem sabe agora do lado esquerdo, quem sabe o Mirassol não prova do próprio veneno. O Guarani mete essa bola na área, consegue o segundo gol na marca de 10 minutos. Vem pra cobrança Mike, olhou pra dentro do tumulto, Fati, houve levantamento na entrada da área, sobe a defesa do Mirassol, afasta. Rebote voltou com o Matheus Bueno tem o Lucas Araújo ao seu lado, preferiu o lançamento no comando, sobe, Luiz Otávio tira. Tira do jeito que dá, 10 minutos e meio. 10 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Por enquanto, um pra lá e um pra cá. O Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, no Novelli Júnior em Itu. Bola rolando no segundo tempo. Ituano 0, Ponte Preta também 0. O Londrina segue vencendo o Juventude 1-0. E o Vitória segue perdendo em casa 1-0 para o Sampaio Correia. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Wagner Ferreira, 11 da segunda etapa e o jogo. No primeiro tempo, o Mirassol estava melhor, o Guarani foi lá, fez 1-0. Começou o segundo tempo, o Guarani melhor. O Mirassol foi lá e empatou o jogo 1-1. Agora, começamos do zero. Vamos tentar fazer o segundo gol aí pra não complicar a coisa. 11 minutos pro jogo não ficar ainda mais complicado. O jogo é difícil, Mirassol é um bom time, mas só mais Guarani, que parte em velocidade, lançamento do Matheus Bueno buscando o Derek, chega a cobertura do autor do gol dos caras, o Thalisson Kelvin, manda a bola pro jornalista, estava apontada lateral para o Guarani, campo de ataque, canais Futebol Interior da Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lateral bola para a equipe do Guarani, balançou o esqueleto, o Mike lançou essa bola no corredor buscando o Isaac, chegou o carrinho por baixo do Danielzinho, manda a bola de novo pela linha de lado. Descobriu o que, Alberti? Denis Iamura, é o auxiliar técnico do Mozart Santos, ele que levou o cartão amarelo após reclamação, né? A falta em cima do Bruninho. A informação para Jump Sports. Lateral do Guarani cobrado dentro do tumulto. Sobe a defesa do Mirassol, afasta. Rebote voltou. Diogo Matheus dominou. Vai dominar. Trouxe para a perna direita. Trouxe para a amiga direita. Ainda Diogo Matheus para cima da marcação do Negueba. Insiste na jogada individual. Prendeu agora. Soltou. Curtinha a jogada com Lucas Araújo. Lucas Araújo volta. O lance com o Diogo Matheus que rebobina a fita. Recalcula a volta a jogada com o Valber. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalho de bola do Guarani, Lucão fez o lançamento, a bola acertou o peito do Bruninho, tentou domínio errado, o Isaac não consegue ficar com o rebote, retoma a posse de bola o time do Mirassol, bola com o Luiz Otávio para Guilherme Biro, solta a curta jogada com o Yuri Lima, na tabela curta com o Guilherme Biro, soltou pela meia com o Danielzinho, toca bem a bola o time do Mirassol, inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita, boa bola com o Gabriel, Gabriel tem espaço para cima da marcação, soltou a bola pelo meio com o Lucas Amon tentou driblar ali a marcação do Matheus Bueno, tira a defesa, a bola voltou com o Danielzinho abriu pela meia direita com o Lucas Amon, deixou o Bruninho no chão, Bruninho escorregou, insiste Mirassol, Gabriel tentou toque pelo meio, Derek, aparece de ladrão, tira Matheus Bueno, retoma, sai jogando e vem Guarani, cabeça erguida do Lucas Araújo, tentou botar na frente, toma o carrinho por baixo do Gabriel, fecha a porta pra ele, retoma pro Leão que vem de novo, olha o Leão lá pela ponta esquerda, com o Danielzinho, boa bola pelo meio com o Chico Kim, devolveu pra Negaba dentro da grande área, atenção, Negaba dominou, devolveu pro Chico, passe interceptado pelo Mike, e tome contra-golpe do Guarani, Mike, lançamento errado do Mike, totalmente equivocado, a bola vai de graça pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Trabalho de bola do time do Mirassol pela ponta direita, Danielzinho. Lançamento em profundidade buscando o Chico Kim. Tira a defesa completa. O serviço afasta Valber. A bola sobe e desce aqui na metade do campo. Derek tentou botar na frente. Thalisson, Kelvin tira. A bola volta pela ponta direita com o Lucas Amon. Tentou o toque no corredor. Dá certa jogada com o Chico Kim. Chico Kim dominou, trouxe por dentro o Matheus Bueno. Fecha a porta para ele. Sai na boa, protege a pelota. Aí a criança tá no domínio do Matheus Bueno que não perde. Impressionante a classe do Matheus Bueno. Dominou, parou, pensou, volta o lance com o Lucão. Lucão domina. Quarto zagueiro, tá pressionado. Abre bola na meia esquerda com o Mike. Mike linha lateral dos técnicos, domina. Adianta a jogada com o Isaac. Isaac voltou com o Matheus Bueno. Voltou a jogada com o Isaac. Sendo de bola perigosa. Tira Mike. Tira Mike. Achou Derek no que ele foi tentar o domínio. Acabou se perdendo lateral para a equipe dominar só o campo de defesa. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Lateral, bola para a equipe do Mirassol, campo de ataque, junto ao círculo central do gramado, quase junto à linha que divide o gramado, vem para a cobrança, vem para o manejo, Lucas Amon domina, espera alguém se movimentar, quem se movimenta sempre tem preferência, sai jogando com o Chico Kim volta a jogada com o Lucas Amon, tentou a devolução com o Chico Kim, dá certa jogada, Chico Kim tentou o lençol para cima do Matheus Bueno, ia tomar o lençol, acabou dando o lençol, mas dá certo o lance para o Mirassol, lá pela direita, Danielzinho vai para o chão, falta do Isaac em cima do Danielzinho, falta que pode levar perigo a meta do Guarani. Eu já vi esse filme nesse jogo, Albertinho. Então, e na frente, né, na frente de todo mundo, principalmente o Humberto Louser, né, que ali ele vai à loucura, né, vê os jogadores do Guarani errando passes, né, e o Mirassol crescendo, enquanto ali o Mozart Santos na sua tranquilidade, que reinou, né, aqui, quando ele estava aqui no Guarani, Alvarengas e etc. O Humberto Louser está louco no gramado. Tá na hora de o homem mudar. Depois o presidente vai falar. Tá na hora de o homem mudar de novo. Hein? Daqui 10 minutos ele coloca o Bruno Mendes no jogo. Falta pro time do Mirassol. Vem pra cobrança do Danielzinho. Fatiou, vem levantamento. Bola na entrada da área. Sobe. Defesa tira. Rebote e volta ali na intermediária com o Gabriel. Gabriel, cabeça erguida com a camisa 10 dos caras. Boa bola na direita. Danielzinho dominou pra cima do Bruninho. Lançamento na dentro da grande área. Dominou. Chico Kim tá livre. Tentou cruzamento. A bola bate em cima da marcação. Vai fora. Bate em cima do Lucas Araújo, vai pela linha de fundo, escanteio para o Leão lá pela direita, Albertinho. O Guarani, 16 minutos do segundo tempo, não voltou para a partida, hein? Ali agora o Chico Kim, ele que estava, né, no primeiro tempo, ele foi engolido ali pela marcação do Guarani, agora tem total liberdade pelo lado direito, mais uma vez, em volta a ser acionado o Chico Kim. Chico Kim tentou fazer o cruzamento, a bola pegou na zaga do Guarani, a bola foi pela linha de fundo, camisa número 10, o Gabriel vai para a cobrança, escanteio para o Mirassol, informação para a Jump Sports. Vem para a cobrança, Gabriel na perna direita, todo mundo na boca do gol, atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa, Lucão, vem levantamento, a bola vem aberta, o chute pro gol do Yuri Lima, vai fora do Guilherme Biro na jogada, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior e Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. Vem Mirassol pro campo de ataque, tentativa de passe no comando, tira a defesa do Guarani, pressão do Leão, a equipe do Mirassol pressiona o Guarani depois do gol de empate. Thalisson Kevin toca de cabeça, Derek consegue tomar a bola espicada, sobra com Guilherme Biro, recebe a pressão do Bruno José que consegue o desarme. A bola espirrada sobra lá na lateral esquerda. Se consegue pegar essa bola da zaga do Mirassol, Alberti. O Mirassol tentando trocar passes no campo de defesa, né? Ali foi o Derek, foi pra cima, acabou ali, né? Atrapalhando os jogadores do Mirassol. E ali o Bruno José também, né? Fazendo a pressão em cima. Quase consegue o contra-ataque monstro quando vem o Guarani. Vem de novo bola lançada, Derek brigou com o Thalisson Kelvin, Derek no peito na raça, na força bruta, tentou ganhar parada em cima do Luiz Otávio também, ficou caído o Thalisson Kelvin, Albert. O Thalisson Kelvin, ele mesmo. Kelvin. Esse Thalisson Kelvin, ele foi ali, ele foi nada mais nada menos de encontro ali com o Derek, que acabou ali, né, disputando o lance, acabou caindo, parece que em cima do braço. Ele foi ali uma trombada. Na verdade, a trombada do Derek foi com tudo ali no braço do Thalisson Kelvin. Exatamente. Por isso que ele ficou sentindo dor. Ficou sentindo dor, porque não tem bola perdida pra ele, né? O Derek, o Levan Derek
é zica. Para quase 100 simultâneos na nossa transmissão. Muito obrigado pelo Quanto? carinho da sua audiência. Para quase 100. Repita. Olha o Derek, na ponta direita foi pro chão. O árbitro tá só tiro de meta. Só tiro de meta para a equipe do Mirassol. Quase 100 simultâneos, hein? 100 simultâneos na nossa transmissão. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nos torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Um grande abraço aqui pro Joel e pro Cristiano. Pediram um salve aqui no intervalo, acabei passando. Grande Cristiano e Joel mandando aqui mensagem na nossa transmissão. Tá dado um abraço pra vocês, viu, meus queridos? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da presença de vocês. O Joel e o Cristiano aqui no YouTube. Assim como o Gersino de Lima, Vânia Rocha, Everton Humberto, Yasmin Andrade, o próprio Cristiano Oliveira, muito obrigado, muitas mensagens chegando, agradecemos demais o carinho da sua audiência. Vem a equipe do Mirassol para o campo de ataque, Yuri Lima, boa bola com o Danielzinho na intermediária, deixa curta a jogada com o Lucas Amon, bota na frente, encara a marcação do Bruninho dá uma carga em cima do Lucas Amon, o árbitro olhou, falou, segue o jogo, tá valendo tudo isso. Bruninho domina a saída de bola apoiada do Guarani, é sempre um perigo. Olha o Mike, deixa curta a jogada com o Lucão na quarta zaga, despacha, manda pra frente, passe curto demais, achou o Chico Kim, deixou de lado com o Danielzinho, tentou passe de primeira, buscando o comando de ataque, tira a defesa, e olha o contra-golpe que vai armar, Bruno José, ganhou a parada ali do Luiz Otávio, sai do gol, Alex Muralha. Tava esperto, Alex Muralha saiu do gol, mas o Bruno José quase consegue pegar essa bola e marca o segundo gol, Albertinho. O Luiz Otávio estava 5 dias à frente ali do Bruno José. O Bruno José saiu lá de trás, ele saiu no campo de ataque que nem um louco. Conseguiu, obviamente, ganhar na corrida e deu um toquinho de cabeça, só que o Muralha fez a leitura certa. Infelizmente, se fosse o Alex Muralha do Flamengo, com certeza o Bruninho teria feito o gol. A informação para restaurante do Dadá. Mirassol no campo de ataque, Yuri Lima, boa bola para Danielzinho, volta o lance, Lucas Amon, tabela curta com o Danielzinho que volta, jogada no campo de defesa, 21 passados deste primeiro tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, foco do espetáculo por enquanto, um pra lá e um pra cá, Cláudio Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, o Vitória virou para cima do Sampaio Correia, agora a Vitória 2, Sampaio Correia 1. O Juventude empatou, Londrina 1, Juventude também 1, no Novelli Júnior em Itu. Segue segundo tempo, Ituano 0, Ponte Preta também 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando substituições no time do Guarani, Albertinho. Vai embora ele, né? O Regis. O Regis não, né? O Regis entra no lugar dele, do Isaac, camisa número 29, vai embora. E entra ele, 78, o Regis. Agora vamos ver qual vai ser a próxima mudança. O camisa número 19, o João Vitor. Será que ele vai tirar o Bruno José ou ele vai mudar o jeito de jogar e vai tirar o Bruninho? Ele vai tirar o Bruninho. Rapaz, ele tirou o Bruninho. Nossa, que mudança. Que será que tem na manga aí o nosso técnico Humberto Lousa? Então as mudanças, hein? Essa aí foi de assustar. Foi interessante. Bruninho, camisa número 27, foi embora, entrou 19, o João Vitor, né? 2 assistências na última rodada. E foi embora o Isaac, camisa número 29, entrou camisa número 78, o Regis. A informação para Mistral Norte Sul Patriani. E só o resultado da enquete aqui no Facebook, 78% vitória do Guarani. Nem 1% empate, 22% Mirassol. A galera não acredita no empate e é o placar exatamente do jogo. Wagner Ferreira mudou o técnico do Guarani. O comentarista fala aqui, vai lá. Bem, ele tira o Bruninho, coloca o João Vitor. O João Vitor vai jogar lá pela direita e o Bruno José vai cair aqui pela esquerda. E no meio-campo o Isaac realmente não apareceu no jogo. O Regis, com todas as suas limitações, os seus problemas, tem categoria, tem técnica, se tiver com a cabeça no lugar vai ser mais útil do que o Isaac, até agora no time do Guarani. E vem Mirassol pela ponta esquerda, Guilherme Biro domina, carrega na contramão, volta, jogada na quarta zaga com Luiz Otávio, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Alô, Adecir Mendes, grande Adecir acompanhando a nossa transmissão. Ele que é goleiro do time de hóquei do Guarani, rapaz. Guarani tem um time de hóquei de quadra e o Adecir Mendes é o goleiro, grande amigo. Adecir Mendes sempre acompanhando as transmissões do Guarani. Vem Mirassol pro campo de ataque, Gabriel soltou no ponto futuro para Cauã. Devolveu para Gabriel pelo meio, afasta, tira a defesa do Bugre. Tira com o Lucas Araújo, tinha a chance a equipe do Mirassol. Tinha um buraco na defesa do Guarani ali, Albertinho. O Guarani desestabilizou, hein?
Ali o Humberto Loser ali vai precisar ali acertar posicionamento ali. Lucas Araújo entrou também, não sei pra quem entrou também, porque... E nós iremos contar com ele, que se o Matheus Barbosa não se recuperar, o Matheus Bueno está lesionado, o Loser já tem que começar ali, já coçar a cabeça. Enquanto isso ali, o Mozart Santos só ali, ó, orquestrando a equipe do Mirassol. Bota o Alvarinho ali. Que sai jogando ali pelo meio. Saída de bola errada do Alex Muralha. Agradece o presente Bruno José. Vai dentro da tabela, pintou o segundo gol do Bugre, bateu Muralha, pega! Faz a defesa o Muralha no chute do Bruno José na tabela curta com o Regis, quase o segundo gol do Guarani, Albertinho. O Guarani vai tentando agora com as suas novas peças. Ali o Regis recebeu a bola, é verdade, ele recebeu a carga. O Bruno José, eu achei que era o Derek, viu? O Lucas de Souza entrando pelo lado esquerdo. Ali ele poderia ter tocado, né? Ter feito o cruzamento. Ele tentou bater cruzado. Ali está, vem o Muralha. Muralha fez a defesa quando o camisa número 19, João Vitor, que acabou de entrar, leva o cartão amarelo. Mas que defesa do Muralha, que defesa, o Alex Muralha fez a defesa, que defesaça, que chance perdeu o Guarani. Quase o Guarani faz o segundo gol. A informação para a Prona Alimentos. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Lucas. Fala, Cláudio Corsi. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma rapaziada esperta que está curtindo a nossa transmissão. Já tomei cuidado aqui de ver os nomes, né? Boa noite, galera boa do futebol interior. Manda um alô aqui para a galera de Bugrina de Guanambi, interior da Bahia. Guanambi, hein? O Binho, a Mara, a Isa, a Lívia, o Juan e a Vitória. Hoje louco. E sempre Guarani. Que beleza, todos ligados aqui na nossa transmissão. Rapaziada de Guanambi, muito obrigado, hein? Grande abraço, forte abraço aí. Saúde e paz para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Gente! Ô, Cláudio, você conhece Guanambi? Olha, eu não conheço Guanambi, mas eu sei que lá em Guanambi lá tem, hein? Tem uma padaria que tem uma coxinha. E olha o Mirassol, Danielzinho na ponta direita, cruzamento por baixo, Gabriel perde o gol! Danielzinho, jogada rápida pela direita, achou Gabriel livre, leve e solto dentro da área, quase o segundo gol dos caras aí, Albertinho. Quando mostra o lance foi o Bruno José que bateu, não foi o Derek não, hein? Você falou Bruno José, eu achei que foi o Derek, foi o Bruno José mesmo, e o que defesa do Muralha, e pelo lado direito o Chico Kim vem jogando, né? Agora vem com toda a liberdade, agora abrindo os espaços, cruzamento da grande área, o Danielzinho dá bem, hein? A bola ali, né? A feição, como diria Lucas de Souza, ali perto da marca penal, um pouquinho, né? Atrás da marca penal. Quase o Mirassol para o segundo gol, o Guarani parou de jogar. A informação para Alvo Satoshi. Vamos, Guarani, flechada neles, Bugre. Flechada no Leão, Guarani. Desce pela ponta direita, Lucas Araújo solta de lado a jogada com o Diogo Matheus para cima da marcação do Negueba. Diogo Matheus fatiou cruzamento na área, sobre o Danielzinho tira, rebote e volta. Olha o Messi Careca, dominou dentro da grande área, ainda Regis ajeitou, João Vitor abriu na perna esquerda, bateu, passa a esquerda do gol. Boa, Guarani, é isso aí, vamos agredir, vamos criar. Jogada esperta do Regis, ajeitou no João Vitor, que abriu na perna canhota, bateu, a bola passou tirando tinta da trave esquerda do Muralha, Albertinho. É o famoso acreditar, né? Ali a bola acabou pererecando do lado direito na grande área, a zaga do Mirassol não tirou corretamente, ali o Regis, com toda essa categoria, quando veio o Guarani vem de novo, Messi Careca, Regis domina, abriu pela ponta direita com o João Vitor, pra cima dele, João Vitor, no bico da grande área, dominou, faz o recuo de bola com o Diogo Matheus, pra cima da marcação ali pela ponta esquerda do Danielzinho, preferiu tocar pelo meio com o Matheus Bueno ameaçou jogar no Mac, preferiu devolver no Diogo Matheus no ponto futuro pra João Vitor, linha de fundo, João Vitor dominou, encara a marcação do Guilherme Biro, volta a jogada, volta com o Diogo Matheus, troca passes, roda a bola o Bugre, Diogo Matheus se livrou da marcação, cruzamento, bola perigosa, tira a defesa do Mirassol, rebote voltou, Matheus Bueno, pressão agora do Guarani, Matheus Bueno domina, Firula volta a jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. 28 minutos do segundo tempo, Guarani 1, Mirassol 1, Guarani insiste, vai pra cima, tenta o segundo gol. Saiu na frente com o gol do Bruno José, acabou tomando empate logo no início do segundo tempo com o gol do Thalisson Kelvin. E agora tá caído camisa número 5 do Mirassol, Yuri Lima aí, viu, Albert? Mas dá pra entender, né? Tá sentindo a lesão, né? Dá pra entender. Problemas físicos. Albert. Não, o Yuri tá com problemas físicos. Não, o Yuri tá com problemas físicos, dá pra entender, né?
correu muito. Certo, Né? Ele justo. é o jogador... Né? Ele é a cabeça de área da defesa do Mirassol. Exatamente, ele que sai para dar combate, né? Ele ali, né? O esforço físico dele é acima da média dos outros jogadores, porque ele tem que fazer a cobertura, né? E também ajudar, certo. Ele aparece lá na frente, então tá certo ele mesmo, tem que sentir mesmo aí a quando ali, ó, os jogadores já estão se movimentando aí no vai banco do pintar Mirassol. substituição no time do Exatamente. Mirassol, hein? E ali, o não Regis, vai dar pro Yuri Lima. e o Regis ali, ó, abrindo os braços, ó, o cara vai enrolar quantos dias ele vai enrolar. Mas é bom pra gente, porque o castigo vem a cavalo. A informação para Pizzaria Papagaios. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Albert Cavalcante, a mudança no time do Mirassol. É o Yuri, cansado. Mas essa canseira aí dele é merecida, né? Esse aí é guerreiro. Camisa número 5 vai embora e vai entrar o camisa número 20, o Vico. É isso mesmo? Vico. Então, o 5. O Yuri foi embora, entrou o 20 Vico. A informação para Mistral Norte-Sul Patriani. Tem gol. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam. Fala, Claudio Encorsi. É a virada do Juventude em cima do Londrina. Agora Juventude 2, Londrina 1. Fala do Carpini, fala. Vocês estão com uma linguinha também. É um corneta, viu, Albert? Lucas de Souza. Brincadeira, rapaz. Não acabou o jogo, ele já tá pedindo corneta desse fora Albert. Carpini. Brincadeira. E ele, eu ainda falei pra você, né? O Carpini não ia pro Atlético Paranaense. Presta atenção, Lucas, você tá muito mal. Wagner Ferreira, o técnico mexeu, o comentarista falou, a entrada do Vico no lugar do Yuri. Por motivo de contusão, né? Um pelo outro e olha, o resultado temos que reconhecer como justo, hein? O Mirassol merece esse empate, não merece perder não, porque é realmente um time muito organizado. Se você for levar a sério mesmo, quem criou mais chance no segundo tempo, né? É que não acertaram a pontaria, mas finalizações, tudo por conta do Mirassol. O Guarani está encontrando dificuldades. O Humberto mexeu as peças aí, mas o ataque está morrendo de fome. O tal de Derek lá, esforçado, corre, tenta, mas está jogando sozinho. Não tem jogada de fundo. Então, realmente tá difícil. Eu acho que por isso que o placar, eu entendo como justo até agora esse 1-1. É justo pelo que as equipes produziram até agora e vem Guarani. Quem sabe agora? Bola solta na ponta direita, volta a jogada com o Diogo Matheus, balança o corpo pra cima da marcação do Negueba. Passe pra Regis dentro da grande área, bota na frente. Foi desarmado pelo Danielzinho. No momento da definição da jogada, Danielzinho apareceu, tirou. Vem a equipe do Mirassol, sendo no campo de defesa, troca passes, toca bem a bola o time do Mirassol. Sai do campo de defesa, Vico. Domina, gira pra cima da marcação do Mike. Aposta a corrida, passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha. Parou na frente da marcação de Bruno José, chamou a jogada pelo meio com o Chico Kim. Chico Kim dominou. Olha o coreano aí, inverte a página, vira a folha, boa bola boa. Domina a parada lá pela ponta esquerda do Negueba. Encara a marcação do Lucas Araújo. Bateu o Negueba, espalma, Pegorari! Espetacular, Pegorari faz a defesa num chutaço do Negueba, Alberti. Que chute, hein? Que chute do Negueba. Ele veio pelo lado esquerdo, né? Ele ajeitando pra perninha direita, né? O chamado pé trocado. Ele cortou, deu o corte curto, né? Igual de futebol de salão, bateu fino, bateu forte. A bola é na gaveta. Mais uma vez, hein? Pegou o mito, faz a defesa, manda a bola pela linha de fundo, escanteio pros homens. Escanteio, levantamento, a bola ficou no meio da área. Atenção, bola perigosa, afasta a defesa do Guarani. Tira do jeito que é da Lucas Araújo. Rebote voltou com o Gabriel, traz por dentro, traz pra perna da canhota, volta a jogada na intermediária. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Tentou a jogada, João Vitor foi desarmado pelo Chico Kim, agora puxa contra golpe, o time do Mirassol, Danielzinho soltou na ponta esquerda, boa bola ali para Vico volta o lance com o Chico Kim devolve a jogada pela ponta esquerda com o Guilherme Biro, deixa pelo meio com o Danielzinho, volta a jogada com o Chico Kim domina de perna direita, inverte a página, vira folha da esquerda para direita, passa a bola pelo Vico, chega no Lucas Ramon, de primeira com Vico, olha o camisa 20, acabou de entrar no lugar do Yuri Lima, Vico, lançamento no ponto futuro, tira, a defesa afasta Lucão, rebote voltou na metade do campo, briga pelo rebote o Derek, mas tá sozinho, daí o Derek fica para trás, Gabriel na ponta direita, boa bola para Lucas Ramon deixou de lado com Gabriel, de primeira com Vico dominou, recebe a pressão do Matheus Bueno, se tomar perigo vai pro chão, Matheus Bueno, é falta marcada, jogo parado e cartão amarelo pro Vico, Albertinho. É, o Vico, ele achou que era o Vic Vaporub, né, ele foi ali tentando bater, ele achou que não ia dar nada, né, que ia fazer ali, que era um carinho, que ele ia acabar ali só dando o famoso, né,
carinho na bola e acabou acertando o nosso Matheus Bueno, o cartão amarelo quando veio o Bugrão. E vem Bugrão, o João Vitor tentou o passe na entrada da área, tira a defesa do Mirassol, se enrola a defesa do Leão, olha o João Vitor, na ponta direita, toma a posse da bola dentro da grande área, tentou o passe pro Regis, tira a defesa, voltou pra Regis, soltou mais atrás, ajeitou o Bruninho, bateu, passa a direita do gol! Ajeitou o Lucas Araújo, mandou uma bomba de perna esquerda, a bola passa a direita, vai fora, Albertinho. Essa bola entrou de dó, hein? Essa bola entrou de dó. Que jogada do Guarani, mas o Guarani ele vai, né, naquela jogada assim, né, no modo bem mais lento, né? Ali o Regis dentro da grande área, procurando opções, não tinha o que cruzar, não tinha o que fazer. Apareceu ele, né, o camisa número 21, o Lucas Araújo, né, o volantão, ele acertou um chute de fora da área, a bola passou zunindo, hein? Zunindo o goleirão do gol do Mirassol. Teve desvio, hein? Exatamente, teve desvio, não sei onde desviou. Bateu na defesa. Bateu na defesa, ia ser um golaço quando vai entrando o camisa número 19. Vamos ver quem saiu. Eu acho que saiu o Danielzinho, camisa 8, daqui a pouco a gente confirma. E escanteio pro Guarani para mais de 120 simultâneos. Regis levantou, bola vem aberta, afasta, a defesa tira. Rebote voltou, Diogo Matheus abriu na perna esquerda, bateu fraco em cima da marcação. Voltou para Diogo Matheus, soltou, vem o chute de fora, a bola passa à esquerda, vai fora, tem desvio, escanteio. E olha a briga. Opa! Olha a briga do Diogo Matheus junto com o Thalisson Kelvin. Que já tem amarelo, o Thalisson Kelvin, agora a briga dele é com o Lucão. Exatamente, briga. E agora empurra de lá, empurra daqui, ninguém quer ficar por baixo de ninguém, o clima esquenta, Albertinho. Exatamente, ali o Diogo Matheus, pelo que eu entendido, ali o Diogo Matheus e o Thalisson Kelvin, né? Ali na hora do chute, né, que acabou originando o escanteio, ele entrou um pouquinho mais duro, né, e se pega, né, teria machucado. E ali o Diogo Matheus, o legal é que o Diogo Matheus ele é pequenininho, mas o Thalisson Kelvin é um gigante. Ele deu uma peitada no Thalisson Kelvin que eu vou falar pra você, meu amigo. Ainda bem que chegou a turma vamos apartar essa briga. Mas ali o nosso queridão ali, o Lucas Paulo Torenzin, né, o nosso árbitro do Paraná, ele deu cartão só pro Ele deu cartão só pro Thalisson Kelvin. Ele só deu o cartão pro Thalisson Kelvin. E agora eles estão cobrando pro Diogo Matheus. Só se ele deu agora a distância. Você vê a telepatia, viu, Lucas de Souza? Pois porque é. ele não foi. Tá aí a repetição da jogada. O Diogo Matheus, ele chutou, olha, pediu escanteio. Olha lá. Aí ele pediu um toque de mão, na verdade. Isso, né? é o Thalisson Kelvin. E aí o Thalisson Kelvin falando que a bola bateu no peito dele. Exatamente. E aí o Diogo Matheus foi pra cima, não afinou não. Foi pra cima. E bateu, rapaz. E ali, ó, agora vai amarelar pra ele quem? deve amarelar o Diogo Matheus. Ah, o Diogo amarela Matheus? Ah, então já tá marcado, já tá lá no amarelo. Olha lá. Olha lá, você é louco? Quer dizer, o que você tem na cabeça? Não pode, meu. Aqui é o jogador de futebol. Beleza, mas tudo bem. Depois a gente troca uma ideinha, beleza? Muito bem. Não consegui identificar quem é que saiu Eu também não. Então... do camisa 19, não. O camisa 19 é o Christian. E o VAR, ó, e ele tá com a mãozinha no ouvido ali, ó. Ele tá esperando alguma coisa. Se foi pênalti, será que ele tá marcando se foi pênalti? Não sei. Se é para cartão vermelho, se houve agressão do Diogo Matheus em cima do camisa número 3, o Thalisson Kelvin. Agora eu vou buscar aqui pra ver quem saiu, porque... É escanteio. O árbitro confirma escanteio. Vem pra bola, Diogo Matheus. Atenção, torcedor. Quem sabe agora o segundo gol do Bugre. Vem levantamento, subiu. Valber sobe a defesa, tira. Rebote, voltou dentro da grande área. O árbitro para o jogo da falta. 37 passados nesse segundo tempo. Passa o tempo passa o tic-tac do relógio não para. E o tempo pra cada jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O palco do espetáculo por enquanto. Um pra lá e um pra cá, Claudinei Costa. Legal, no Novelli Júnior tem gol da Ponte Preta. Agora Ponte Preta 1, Ituano 0. O Londrina vai perdendo para o Juventude de virada 2-1. E o Vitória vai vencendo de virada o Sampaio Correia 2-1. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Wagner Ferreira, o técnico mexeu, o comentarista falou a entrada do Christian no lugar do Cauã, número 9. O Moura está entendendo que ainda tem chance de virar esse jogo aí. Tava perdendo por 1-0, conseguiu um empate e está tentando fazer aí o segundo gol. Mexe as suas peças, está colocando o time para frente, não está segurando o time não. Muito pelo contrário, né? No tempo que ele estava aqui era o contrário. Agora está colocando o time do Mirassol para cima do Guarani, por isso que eu entendo. O resultado não é bom, mas é justo. Resultado não é bom, mas é justo. Tem substituição no Bugre aí, Albertinho. Vamos lá, né? Então o Cauã, camisa número 9, pelo lado do Mirassol, foi embora, entrou 19. Christian, foi embora ele. O Lewanderic, artilheiro do Guarani na Série B,
com 5 gols foi embora, entrou Bruno Mendes, o vice-artilheiro com 4 gols. A informação, a informação para o Alvo Satoshi. Estão pedindo Caiu falta. no chão ali Então, o Vico, o árbitro não deu nada, é só tiro de meta aí, Albertinho. exatamente, mas ali parece que o Mike aterguiçou ali, meio estranho, né? Ele foi uma dividida, né? A bola estourada lá no campo de defesa do Guarani. E ele acabou aterguiçando, não sei se ele bateu com as costas, se foi com o quadril. E os jogadores, né, do Guarani, tanto do Mirassol, não pararam para o atendimento. Depois, ali o Valbão da Massa, dentro da grande área, fez a proteção. Aquele braço lá na minha terra, era pênalti. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vem Guarani pro campo de ataque, Lucas Araújo soltou pra Regis, vai pro chão Regis, mas foi pro chão porque acabou escorregando. Escorregou, Regis perde a posse da bola, retoma a equipe do Mirassol, vem com Gabriel soltou a bola pela ponta direita com Vico, aposta a corrida, bota na frente, soltou pra Lucas Amon, tentou o toque de efeito pra cima do Mike, tava esperto, o Mike tira, rebote e volta pra equipe do Guarani pela ponta esquerda, olha aí o João Vitor, bota na frente, tentou evitar a saída, tá valendo tudo, João Vitor soltou pela meia pra Bruno Mendes, dominou, abriu na perna direita, bateu, golaço! É do Bugrão! A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Que pintura! Que delícia de gol de Bruno Mendes, camisa 9. Eu estou arrepiado com o gol do Guarani. Bruno Mendes recebe na entrada da grande área um passe primoroso do João Vitor. Ajeita com carinho, ajeita com azeite. Escolhe o ângulo esquerdo do Alex Muralha. Manda um balaço na gaveta. Joga a luva, Alex Muralha. Joga a luva que essa você não alcança. Bruno Mendes, camisa número 9, a bola na rede. É bola na rede. Cai na rede, é um golaço do Guarani no brinco. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior na Essência FM. Guarani 2, Mirassol 1. É, Alex Muralha, esse aí passou de novo, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, me dá um detalhe do golaço do Guarani. 2 jogos, 3 assistências, isso mesmo, João Vitor primeiro estava pelo lado direito. Ali não, o técnico Beto Lousa disse, vem pro lado esquerdo e vamos ver o que acontece. Ali não teve jeito, o João Vitor, ele foi levando pelo lado esquerdo e foi abrindo espaço. Ele, o Bruno Mendes, isso mesmo agora também com 5 gols, artilheiro junto com o Derek. Ele recebeu a bola sim, ali na intermediária, tava longe é verdade. Ele deu uma olhadinha e viu o Alex Muralha alguns passos adiantado. O que ele fez? Ele bateu com todo efeito. A bola passou por cima do goleiro e morreu na gaveta. Na gaveta agora no brinco de ouro da princesa. Uma pintura, um golaço, Guarani 2. Vai cair no tabu mais uma vez. Mirassol 1, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, que golaço do Bruno Mendes, um gol de craque no brinco de ouro. Não foi um gol por acaso não. Quem acompanhar a reprise desse jogo, ou principalmente dos melhores momentos, vai ver que o Bruno Mendes, que recebeu do menino lá, o João Vitor, ele olhou pro Muralha. Ele olhou a posição do goleiro e levantou. Não foi um chute, foi uma bola colocada no ângulo. Golaço de quem sabe fazer. Bruno Mendes, parabéns aí. Golaço, salvando a pele do Guarani. Estava encontrando muita dificuldade nesse time contra o Mirassol. E tem falta pros homens. Aquela faltinha lateral bacana de se defender, né, Guarani? Você que tomou o gol no início do segundo tempo, outra falta lateral pros caras. Vem pra bola, Danielzinho, segura aí, Guarani. Segura aí, Guarani, pelo amor de Deus. Vem pra cobrança, Danielzinho, 43 minutos, quase da segunda etapa. Momentos finais de jogo, segura essa, Bugrão. Vem pra cobrança, Danielzinho. Vai autorizar o árbitro, confusão na boca do gol. Vem levantamento, a bola perigosa, sobe, Bruno Mendes tira. Rebote, voltou, Chico Kim na ponta, na perna direita, bateu, tem desvio. Pegou Orari, seguro, tranquilo pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior da Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. É festa na Taba, 43 do segundo tempo, 2-1 para o Bugre. Público e renda, Alberti. O público total de 3.195 para a renda de R$ 83.700.
Repita. Público total 3.195 para a renda total de R$ 83.700. A informação para Ridger Comunicação Integrada. Somando os mais de 110 mil do último jogo no Brinco de Ouro, o Guarani já faturou os 200 mil, quase 200 mil reais em bilheteria. E vem a equipe do Mirassol, vinha pro campo de ataque, perde a posse da bola ali, o Christian vai pro chão na sequência. Expulso. O Vico, falta, Matheus Bueno vai tomar o segundo amarelo, tá expulso. Ei. Tá expulso, Matheus Bueno. Ei. Jogada infantil, hein, Matheus Bueno? Pelo amor de Deus. Dá o segundo amarelo. O árbitro da partida, o meu xará, o senhor Lucas Paulo Torezin, tá expulso, Matheus Bueno, Alberti. Então o Matheus Bueno, ele tem a mania, ele não é mania, ele protege muito bem a bola. Só que, infelizmente, dessa vez, ele abriu muito o bração, porque estava sendo mais uma vez por 2 jogadores em cima dele. Ele abriu o bração demais, e ali estava, de encontro com o bração dele, o Vico. Acertou ali, né, o rosto do Vico. Falta pelo lado direito, Lucas de Souza. O gol do Mirassol foi da mesma posição, Mesminha. do mesmo jeito. Agora o Guarani aí, 44 minutos, vamos ver quantos minutos vai de acréscimo, tomara que seja pouco, né? E vamos aí segurar aí, falta perigosa, lá vem os homens. Não tem nem porquê dar acréscimo, né? Não teve nada. Pode terminar o jogo, né? Antes, sem dúvida. Então tá. Lá vem os caras, rindo pra não chorar. Falta pro Mirassol lá pela meia direita, vem pra cobrança Gabriel. Vai mandar essa bola dentro do tumulto e vai pintar a substituição. Tá entrando o Bernardo aí, Albertinho. O Bernardo vai entrando, mas agora que depois que a vaca foi pro brejo também, e vai saindo ele, o Bruno José. Eu falei pra não pôr o Bruno José, velho. Bruno José, camisa número 17, ele vai indo embora, ele que fez o autor do primeiro gol, vai entrando o Bernardo. Agora nós vamos descobrir pra que ele veio, né? Faltando alguns minutos pra acabar o jogo, né? Vamos descobrir para que ele veio. A informação para Café Canecão. Falta pro Mirassol pela ponta direita, vem pra cobrança Gabriel. Vamos tirar essa, Guarani. Vamos tirar mais essa, Bugrão. 2-1 e tá entrando o camisa 17 na equipe do Mirassol, Betinho. É isso aí, o Lucas Amon foi embora a falta. Vem levantamento, toca de cabeça, tira, a defesa afasta, Bernardo do jeito que dá. Rebote volta pela ponta direita, pega o rebote Gabriel, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, domina a parada pela primeira vez lá, o camisa 17 que acabou de entrar, afasta a defesa, tira pra equipe do Bugre. Juninho. Entrou o Juninho, entrando no lugar do Lucas Amon. Camisa número 2. Vem pra cima o time do Mirassol, bola solta, tabela curta, Danielzinho, abriu na ponta direita, boa bola pra Chico Kim, passe errado. Regis vai dominar essa bola, liga o contra-golpe. João Vitor, engatou a primeira, segunda, só mais você, João Vitor, vai pro chão, o árbitro não dá nada. Vai pro chão, o árbitro não dá nada, responde o Mirassol, bola aberta pra Vico, saiu, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Mais 8. Mais 8 minutos. Tá fácil, tá fácil. Mais 8 minutos mais longos da história. Tá fácil. Lateral bola pro Guarani, a entrada do Juninho no lugar do Lucas Amon. Vem pra cima o Mirassol, viu, presidente? O Lucas Amon, bailarino, né? Que dançou pra caramba hoje. No lugar do Braninho. Braninho dançou bem. Vai lá, presidente. Com um a mais agora, né? Numericamente falando, vai pra cima o Mozart. Tira um lateral, bota mais um jogador de frente e vence um fogo por aí. Esses 8 minutos serão intermináveis. 47 minutos, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Jogo parado, mais uma falta lateral. Falta agora do Regis em cima do Vico, Albertinho. Agora vai cavando faltas, né? Vai ganhando jardas, como já diria o outro, né? Pelo mesmo lado, pelo lado direito, quando o Danielzinho, esse mesmo, ele que, né, originou o gol do Mirassol, foi com os pés dele, né? A falta, ele é o homem da bola, da bola perigosa. Lucas, haja coração, como diria o outro. Se segura, Guarani. Vem pra cobrança, Danielzinho levantou, a bola vem fechada. Thalisson Cave de cabeça na trave! Na trave, Thalisson Cave, a bola vai pra fora! E o Pegorari paga geral. Subiu livre, Thalisson Kelly no primeiro pau, tocou de cabeça, a bola bateu na trave, foi pra fora. Essa aí. Mais 8 minutos de acréscimo, vamos até 53 minutos. Tem mais 5, voltinha no relógio. Se segura, Guarani, Albertinho. Eu vou falar pra você, a Nossa Senhora do Brinco de Ouro estava aí, né? Estava
de plantão, né? Porque mais uma vez o Danielzinho mandou aquela bola fatiada dentro da grande área. Por incrível que pareça, hein? O Thalisson Kelvin, ele sobe, ninguém consegue acompanhá-lo. Ali ele resvalou, é verdade, o Pegorari ficou pregado no meio do gol, a bola caprichosamente bateu na trave direita do goleirão Pegorari, foi pela linha de fundo, quase, quando veio o Bugrão. E vem Bugrão, bola esticada pra Regis, esticada demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Mirassol, Canais Futebol Interior em Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Desce o Mirassol, insiste no ataque, vai pra cima em busca do empate. Vico dominou pelo meio, tentou a jogada, inverteu da esquerda pra direita, tomou um, chega pra lá do Bernardo. A bola chegou pela ponta esquerda com o Juninho, volta a jogada com o Guilherme Biro. Guilherme Biro pra cima da marcação do João Vitor, volta o lance. Ali na intermediária com o Gabriel, Gabriel pra Luiz Otávio deixa de lado, deixa curto com o Danielzinho. Danielzinho soltou pela meia direita, domina a parada, Vico dominou, olhou pra dentro da grande área, encara a marcação do Bruno Mendes, tá com a menos o Guarani. Matheus Bueno foi expulso, bola aberta na ponta direita, bola solta com o Danielzinho soltou pela meiga, tocou, soltou, boa bola pra Gabriel, Gabriel voltou com o Danielzinho, olhou pra dentro da grande área, vem cruzamento, a bola fechada, tira a defesa do Guarani, rebote e volta com o Regis, tentou na finta de corpo ganhar a marcação, a bola sai pela linha de lado, é posse de bola em favor da equipe do Mirassol, Alberti. Ali o Mirassol vai tentando de toda quanto é maneira, né, bola jogada na área, o Guarani vai segurando, lá vem os homens do Lucas. E vem os homens, Negueba, o cruzamento, tira a defesa do Guarani, rebote é de Vico, dominou, olhou pra trás, rolou com o Gabriel, Gabriel de primeira com o Danielzinho, chamou a marcação do Bruno Mendes, ainda Danielzinho carregou, linha lateral dos técnicos pela direita, mais um drible, nova vinda, soltou pela meia com o Gabriel, Gabriel pra Chico Kim, devolveu com o Gabriel, atenção, soltou no ponto futuro, pra Negueba, afasta Mike, gigante Mike, afasta o perigo, rebote e volta da equipe do Mirassol lá no campo de defesa com o Muralha, Muralha deixa de lado a jogada com o Thalisson Kelvin, adianta a jogada no terreno, avança no gramado o time do Mirassol, Danielzinho, passe em profundidade, Mike rebate essa bola, se sair é escanteio. Escanteio para a equipe do Mirassol, Alberti. O Mirassol vai apertando. A zaga do Guarani vai se virando como pode, com a menos. Escanteio, Chico Kim na bola. Chico Kim na bola, as emoções não cessam. 51 minutos da segunda etapa, o Guarani com a menos. Chico Kim na bola, vem no primeiro pau, sobe, defesa tira. Afasta do jeito que dá o Bernardo. Lateral para a equipe do Mirassol, já cobrado pelo Chico Kim, bola solta com o Negueba. Levantamento no segundo pau. O toque do Juninho no meio da área, sai do gol, Pegorari. Firme, segura do goleiro, ninguém tasca, ninguém vê, a bola do Pegorari, Alberti. Bola jogada na área ali, o Pegorari usando toda a sua experiência, né? O legal é que ele subiu no terceiro andar e quando ele aterriza mergulhando, tentando ganhar alguns segundos, né? Quando ele coloca a bola no chão e perna a bola pra que te quero. Segue Guarani 2, Mirassol, informação para Iga Atacado. Vem mais Mirassol, rebote e volta na metade do campo, vem com o Vico domina, desarmado ali pelo Bruno Mendes, tentou pegar a bola, João Vitor, Vico conseguiu o drible, conseguiu se desvencilhar da marcação, mas não consegue dar sequência no lance. Manda essa bola pela linha lateral de graça para o Guarani. Mais uma volta no relógio, Guarani. Mais uma volta no relógio para segurar esse placar. 2-1 no jogo difícil, no jogo amarrado, no jogo complicado, como contra uma grande equipe, hein? O Mirassol é uma boa equipe, é um time muito bem treinado. Claro, o Guarani vem de um novo trabalho agora com o Humberto Alves, o Mozart Santos já no trabalho um pouco mais consolidado. A equipe do Guarani se segura como pode. Vence por 2-1, o Mirassol vai pra cima. Tenta o gol de empate, a Coca custou mais uma voltinha no relógio e vem Mirassol. Bola solta na ponta esquerda com o Guilherme Biro. Abriu a jogada com o Juninho. E o árbitro mandou voltar a jogada lá no campo de defesa, Albertinho. Nossa, que susto. Achei que ele tava mandando ali. Vamos aumentar mais um pouquinho. É o último lance do jogo, se segura Guarani. Danielzinho soltou na ponta direita pra Negueba, linha de fundo, Regis travou, voltou pra Danielzinho, linha de fundo, vem cruzamento, a bola no segundo pau, passou por todo mundo, caiu do lado esquerdo, Juninho domina, olhou pra dentro da grande área, ainda o Mirassol, bola solta com o Guilherme Biro, mais atrás com o Gabriel dominou, cabeça erguida, abriu pra Juninho, boa bola, vai em cima dele João Vitor, vem cruzamento, a bola fechada, Valber, saiu errado o Pegorari, bateu pro gol, Negueba em cima da zaga, se sair escanteio, chega nela Mike, tocou a bola em cima, ali do Negueba, vai fora, é tiro de meta, vai acabar, sobe o hino do Bugrão, sobe o hino do Guarani, é festa na Taba, é festa no Brinco, sobe o hino do Bugrão, termina o jogo. Em todo
Aponta ao centro de campo, Lucas Paulo Torrezinho, termina o jogo. É festa na Taba. O lado verde e branco de Campinas faz a festa. Guarani 2 golaços. Um do Bruno Mendes e outro do Bruno José. Um para o Mirassol, gol do Thalisson Kelvin no início do segundo tempo. Guarani no peito, na raça. Guarani de fibra, na raça, na luta. Guarani 2, Mirassol 1. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Onze da noite, mais 28 minutos, 11h28, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo mais um bom resultado do Guarani. O Guarani que vence a equipe do Mirassol por 2-1. O jogo terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ver se temos condições lá com o nosso repórter Pedro Lino. Pedro Lino, você aí do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pedro, fique à vontade. Claudinei, estou aguardando os jogadores aqui. Legal, Pedro Lino aguardando o jogador. Assim que tiver alguém, você chama aí. Albert Cavalcante, o seu destaque, Albert. 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias. Humberto Loser chegou para criar a famosa casca. O Guarani vai pulando, hein? O Guarani que estava lá embaixo, tristonho. Com Humberto Loser, o Guarani está agora na 7ª posição com 22 pontos e fica ali, né? Olhando, mirando o G4. O Guarani com essas 2 vitórias, Claudinei Corsi e amigos, o Guarani volta para o campeonato. Isso mesmo. O Guarani, há 2 rodadas atrás, estava lá, né? Quietinho, ninguém sabe se vai, se não vai. Humberto Loser, ali agora que tem os 2 artilheiros, né, no clube. Tem 2 artilheiros no ataque. Isso mesmo, é ele, o Bruno José. O Bruno Mendes, que fez o seu 5º gol, e o Derek. E que golaço do Bruno Mendes, Claudinei Corsi. Legal este Albert Cavalcante aqui, com o seu destaque no final de jogo, na abertura do nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM. Pedro Lino, já tem condições aí no gramado do Brinco, Pedro? Claudinei. Vamos lá, Pedro, fica à vontade. Os jogadores estão aqui já. O Valber. Na raça, o Guarani consegue a sua 2ª vitória consecutiva no campeonato. Confronto direto, ele está entrando por 4 e a gente tem que fazer a nossa parte, um fator muito importante. Ganhar a vitória vai ser muito importante a competição. Precisa um posicionamento melhor aí do Pedro Lino. Vamos ouvir o Bruno Mendes aqui. Focar, trabalhar, que já tem, na próxima semana tem mais um jogo difícil fora de casa. Tá certo, Bruno? Tá aí o Bruno Mendes, que fez um golaço no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pois não, Pedro Lino, tem alguém falando por aí, Pedro? Difícil, complicado. Deixa escrito aqui em casa? Com certeza. Mais uma vez, reforçar o quanto a gente é forte dentro da nossa casa. Perdemos um jogo aqui, uma infelicidade, a gente teve 73% de posse de bola contra o CRB. Tentamos e não conseguimos. Mas a gente sabe que dentro da casa... Mas dentro da nossa casa a gente é forte. Mas tem que ser assim sempre. Continuar nesse pra gente continuar buscando os pontos de casa. Tá difícil da gente precisar um posicionamento melhor do Pedro Lino lá. Fica complicado, Bolacha. Vamos tirar. Legal. Wagner Ferreira, o Guarani acabou vencendo 2-1 no sufoco, né? Bem verdade. Teve que suar sangue, né, para vencer o jogo do Mirassol. Mas, de qualquer maneira, prova que o time tem aí a recuperação e sabe segurar o resultado, não, Wagner? Jogo dramático, em final de jogo, com 8 minutos de acréscimo, Mirassol em cima, Guarani com 1 a menos. Olha, Guarani foi buscar uma vitória na raça. Se não jogou tão bem, pelo menos na raça mereceu a vitória. Legal, vamos tentar com o Pedro Lino novamente, pois não, Pedro? Tá me ouvindo, Claudinei? Sim, tô ouvindo, pode ir em frente, segue aí, Pedro. Bruno Mendes. Você planejou jogar bola naquele lugar mesmo lá, Bruno? Cara, fico feliz ali com o chute, mas é o fruto do trabalho, né? O trabalho é bastante a oportunidade dentro do gol e finalizar e fazer. Graças a Deus, fui feliz ali. Agradecer ao papai do céu que me abençoou com esse grande gol. Ô, Bruno, tá faltando para você se firmar como titular?
Aí é a questão do professor, né? Ele vai jogar, mas ele trabalhando, né, como a nossa equipe, quem tá jogando ali, tá dando o melhor para poder ajudar a instituição dele. Legal. Tá aí Bruno Mendes. Tá muito bem, Bruno Mendes que falou aqui, falou lá também no microfone do Pedrolino, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no gramado Pedrolino, viu, Wagner Ferreira, que agora vai mergulhar, não é nos subterrâneos. Não é nos vestiários, mas na sala de imprensa, viu, Wagner? Do estádio Brinco de Ouro da Princesa para trazer a coletiva do técnico Humberto Louser. O Guarani venceu então 2-1 a equipe do Mirassol, gol do Guarani no primeiro tempo com o Bruninho a 25 minutos, a 4 minutos e meio o Mirassol empatou com o Thalisson e a 40 minutos num belíssimo gol Bruno Mendes, que havia entrado na partida aos 38 e 40 do segundo tempo, acabou fazendo o segundo gol do Guarani. O Guarani venceu então 2-1 a equipe do Mirassol, a segunda vitória no segundo jogo do técnico Humberto Louser. Fim de jogo, Canais Futebol Interior, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Temos que eleger o melhor em campo, se você quiser, pode votar no melhor em campo. Tem o sorteio também da camisa do Guarani oficial para aqueles que participaram aqui com a gente, e quem foi sorteado ou sorteada vai ter que confirmar o seu prêmio aqui através do nosso WhatsApp. Anote aí o WhatsApp que você vai ter que mandar a mensagem: eu estou ouvindo a jornada, eu ganhei a camisa. É o 98989-3526. 98989-3526. Terminou também Londrina 1, Juventude 2, Ponte Preta 1, Ituano 0. Noite festiva para os times de Campinas, hein? Vitória 2, Sampaio Correia 1 e Guarani 2, Mirassol 1. Então fique ligado aí na sequência, na volta do intervalo a gente vai para o nosso sorteio aqui, no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior e da Essência FM também. Para você que participou, fique ligado aqui e pronto para mandar a sua mensagem aqui e confirmar o seu prêmio, hein? No 98989-3526. 19 é o código de área, 98989-3526. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Cossí. 11 da noite, mais 38 minutos, 11h38, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani, 2-1 em cima do Mirassol. O jogo terminou agora há pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho a entrevista coletiva do técnico Humberto Louser. Vamos eleger também o melhor jogador em campo do Guarani. Se você quiser votar, aí no YouTube você pode votar, tá bom? Fique à vontade por aquilo que você ouviu, pelo que você viu na TV aí também, com a imagem da TV e o som dos canais Futebol Interior e da Essência FM. Você pode votar no melhor jogador em campo aqui. O voto do ouvinte, do internauta, tem peso 2 pra gente aqui. E teremos os votos também da nossa equipe aqui para o melhor jogador em campo do Guarani, o craque do jogo do Bugre, nesta importante vitória por 2-1 em cima da equipe do Mirassol. O Guarani que venceu o Vitória no domingo, vinha aí no G4, o Mirassol também estava beirando ali o G4, o Guarani hoje também carimbou a equipe do Mirassol. Resultado importante, hein, Wagner Ferreira? Acabou com os dois postulantes, quer dizer, acabou, né? Venceu os dois postulantes ao acesso. Tanto o Mirassol veio aí com todo o cartaz, um bom time, realmente tem um bom time, valorizou demais a vitória do Guarani e também o Vitória, né? O Vitória que chegou a liderar por várias rodadas do campeonato, Guarani Pimba, acabou fazendo 2-0. Hoje encontrou um adversário mais difícil, muito mais bem disposto em campo, deu trabalho, por isso a vitória do Guarani valorizada. Esses 2-1 continua com o Guarani em alta nas mãos do Humberto Louser e agora um jogo fora de casa contra o Botafogo, próxima partida. Tá muito bem, então. São 11 horas mais 40 minutos, né? Sem maiores delongas, vamos aqui ao nosso sorteio das pessoas que participaram, né? Foram 30 participantes aqui e nós temos aqui o número no celular aqui, não sei se dá para ver aí direitinho, de 1 a 30 e um número apenas para ser sorteado, né? De 1 a 30, um número para ser sorteado, iniciando aqui o sorteio. Número 23 é o número sorteado na nossa relação aqui. O número 23 é a Inês Oliveira, a ganhadora da camisa do Guarani Futebol Clube, da camisa oficial do Guarani, Inês Oliveira, que participou com a gente pelo YouTube. E ela vai ter aí 5 minutinhos para confirmar aqui que ela está ouvindo a nossa jornada e que ela foi a ganhadora da camisa do Guarani. Inês Oliveira tem 5 minutinhos para ligar aqui, para mandar uma mensagem para o 19 9 89 89 35 26. 19 9 89 89 35 26. 5 minutos aí, 11h41 até 11h46. A Inês pode confirmar aqui que está ligada e que ganhou a camisa do Guarani aqui, para ela fazer jus aqui ao prêmio, a camisa oficial do Guarani. Estamos aguardando aqui a mensagem da Inês Oliveira, que participou pelo YouTube e deixou o nome aqui, a sua participação, para concorrer à camisa do Guarani Futebol Clube, tá certo? Muito bem. São 23 horas mais 42 minutos agora em Campinas. Fim de jogo dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho o Pedro Lino vem com a entrevista coletiva do Humberto Louser. Eu vou já aproveitar, ele que mora mais longe aqui, e falar um bye-bye para o nosso Albert Cavalcante. Bye-bye. O seu destaque final, Albert. Nossa, muito obrigado, viu, Claudinei Corsi? Eu penso em você acorda cedo, né, Albert? Muito obrigado, ainda tem o meio campo FI. Pois é.
Tem tudo isso. Muito obrigado, Claudinei Corte. Ainda que você não tenha o café com bola, que é às 7 da manhã. Nossa, Ney, e aí? Mas amanhã você poderia pôr alguém... Amanhã você poderia fazer um convite amanhã. Colocar o Lucas pra apresentar? É, porque ontem acabaram com a minha vida. Hoje eu poderia me vingar, né? Ó, a cara do Lucas de Souza. Hoje muito amigo. Mas vamos lá, né? O Guarani consegue uma vitória heróica, né? Vamos dizer assim, o Guarani fazia 8 anos que não vencia o Mirassol, né? E conseguiu aqui, toda a emoção que o Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Claudinei Corse, aí a todos aí que nós passamos para o torcedor do Guarani. O Guarani está agora na 7ª posição, por incrível que pareça. É inacreditável, né? O Guarani venceu os dois, né? Os dois times aí que estavam, um no G4 e um que estava abaixo dele no G4, brigando pelo G4, né? Então o Guarani, literalmente, como nós havíamos, né, falado aqui, o Guarani volta para o campeonato. Por incrível que pareça, o Guarani volta para o campeonato. E o mais legal de tudo, agora no próprio elenco bugrino, temos 2 atacantes artilheiros. Faz quanto tempo que não tínhamos isso, né? O ano passado estávamos aí chorando, né? Chorando a litros por conta de Yuri Tanque, né? Que em 14 partidas tinha feito 7 gols. Pois bem, nós estamos na 14ª rodada, temos 10 gols. Isso aí só de 2 jogadores, né? 5 do Bruno Mendes e 5 do Derek. Então, Claudinei Corse, o Guarani volta segunda-feira, né? Às 8h15, joga contra o Botafogo, agora fora de casa, né? Amigos, né? Da Rádio Essência, Canais de Futebol Interior, 8h15 no estádio Santa Cruz, aí visita o Botafogo, em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, e só lembrando, né, que o Botafogo também, ele está ali, né, brigando, entre aspas, com o Guarani, né, que eles têm ali um pontinho de diferença, também até um tempo atrás também estava incomodando a equipe do Guarani, Claudinei Corse, e lembrando, Matheus Bueno expulso, tomou o 2º cartão amarelo, né, na partida, expulso para a próxima partida, não joga, e Matheus Bueno saiu com a dor na virilha, na coxa. Barbosa, desculpa. E ele acaba aí, vamos esperar aí até segunda-feira para ver se ele estará apto para a partida. Os 2 volantes, hein? Os 2. Barbosa e o Bueno. E eu vi aqui esse que entrou aqui, né? Mas aí, quem sabe, ele não põe o Alvarinho onde vocês queriam que ele jogasse. Então, o Alvarinho, você tem o Alvarinho, eu acho que ele não pôs Alvarinho também, pensando nisso. Vai ser Alvarinho e Wenderson. Então, e o Alvarinho, ele tá... Então, mas o Alvarinho, ele tá pendurado, acho por isso que ele não entrou. Pode ser isso também, né? Já pensou se me pede Bueno, Barbosa e Alvarinho numa partida só? É verdade. Bom, muito bem. Mais uma vez lembrando aqui que a ganhadora da camisa oficial do Guarani foi a Inês Oliveira. Até agora ela não confirmou o prêmio aqui. Falta mais um minutinho para ela confirmar o prêmio aqui. Senão, talvez eu vou sortear um outro aqui. Vou dar mais uma chance. É bom, né, Claudinei? Para alguém, mas mais uma só, hein? Se daí essa pessoa que tiver... que ganhar, não tiver ouvindo e não ligar, aí então fica difícil. Mas, Ney, você leu uma mensagem aí como que é, Lionel Regis Lewanderick? Li, mas não considerei. Não? Não. É porque parece que ele tinha usado o meu... ele usou o seu nome, né? Ele usou meu nome no YouTube. Mas vocês têm que parar com isso. Por isso, não é complicado isso. Tá é complicado, né? Eu vi aqui, eu tinha certeza, Albert Cavalcante, que você não faria uma coisa dessa. Entendeu? Jamais. Quem eu, Claudinei, por uma camisa do Guarani linda? Você acha que eu vou fazer? Mas não, que isso? Com certeza não. Quem que foi que colocou o filho também? Quem que era, Ney, agora aqui? Eu que não fui no teu filho. O Cardinale. Tá. Como que é? Lucas Cardinale, o pai, então, eu dei uma de Cardinale. Mas... Aí o pessoal lá de Guanambi, lá do interior da Bahia, queria colocar os 6 nomes. Mas seria legal se cada um tivesse um Facebook ou YouTube, né? Aí tudo bem. Aí sim, mas só que por um só, aí não dá. Mas tudo bem, viu? Não tem problema. Mas, gente, fica com Deus, muito obrigado. Ótima transmissão, ótima noite. Presidente, bancada verde e branca, Eduardo Bolacha, nos graves, médios e agudos, assim como diria o outro. E Rádio Essência FM, hoje foi a noite perfeita. Agora eu vou pra Valinho City esperar o ônibus, que é o último ônibus agora, Claudinei Corse. Ele vai passar daqui a pouco, tá bom? Tá muito bem, grande abraço, Robert, e até amanhã no Meio Campo FI. Até daqui a pouco no Meio Campo FI. Esses tapinhas aí não vai na onda, não. É que eu não consegui ver. Claudinei Corse está querendo me derrubar. Não, eu não vi, é que eu não vi a reprise. Eu não vi a reprise, hoje eu vi a reprise do... Isso é intriga da oposição, família. Não vai na onda desses tapinhas aí, não. Recebi mensagem, eu vou printar e colocar nas redes sociais, vocês sabem, hein? Vocês sabem. Um abraço, Robert. Um abraço. Até a próxima. Até. 11 da noite, mais 47 minutos. Realmente a Inês, deixa eu ver aqui
se ela confirmou o prêmio. Não confirmou. A Inês abriu mão da camisa aqui. Eu vou fazer mais um sorteio, tá bom? Mais um sorteio aqui de 1 a 30, mais uma vez aqui mostrando para vocês. De número 1 ao número 30 e sorteando aqui. Dispara. Disparou, número... Não, aqui saiu. Eu não quero pagar nada. Vamos tirar aqui essa cobrança aqui, né? Vamos voltar aqui. Celular é assim mesmo, né? Número sorteado foi o número 27. 27 na minha relação aqui. É da Lara Cavagione. Outra mulher, hein? Lara Cavagione é a segunda ganhadora aqui possível da camisa do Guarani. Lara Cavagione, se você estiver ouvindo a jornada esportiva, estiver ligado aqui, estiver ligada no nosso fim de jogo, mande o seu WhatsApp para o 98989 3526. 98989 3526 é o WhatsApp para Lara Cavagione confirmar aqui que ela está ouvindo e que ganhou a camisa oficial do Guarani. Aí, se a Lara Cavagione não contestar aqui, não confirmar o prêmio, né? Então a gente vai deixar a camisa para a próxima partida do Guarani Futebol Clube. Lara Cavagione, 11h49, vamos dar aí até 11h55 para a Lara ligar aqui, 6 minutinhos, hein? 1 minutinho a mais para a Lara Cavagione ligar aqui e dizer que está ouvindo o nosso fim de jogo e confirmar o seu prêmio, a sua camisa do Guarani. Não é justo, né? Pessoas que estão aí ouvindo a jornada, a gente dá a camisa para quem não está ouvindo. Então, foi o nosso combinado desde o começo da jornada, tá certo? Tinha que estar ouvindo aqui no fim de jogo para poder fazer jus ao prêmio aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. São 11 horas mais 49 minutos, enquanto a gente aguarda aqui para ver se a Lara Cavagione vai ligar para a gente aqui. A gente vai para um rápido intervalo, Bolacha, e voltamos já com o fim de jogo aqui, repercutindo a vitória do Guarani 2-1 em cima do Mirassol. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito.
Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. (11 mais 53 minutos em Campinas, 11h53, é o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior e também da Essência FM, 108,5 e 98,5. Aguardando lá o Pedro Lino, direto da sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa, para que a gente possa ouvir o técnico Humberto Loser. Deixa eu ver aqui se... Muito bem... a Karina tá brava aqui, porque não saiu o nome dela aqui no sorteio, né? Entrar no canal, deixar o nome, sair é fácil, difícil acompanhar o jogo todo. Exatamente, Karina, exatamente por isso que a gente faz o sorteio desta maneira, né? E por enquanto ainda a Lara Cavagione, né, que foi a outra ganhadora aqui também, não entrou em contato com a gente ainda, né? Apenas entrou, participou e não está ligada aqui no sorteio da camisa oficial do Guarani Futebol Clube. Estou achando que essa camisa vai ficar para a próxima partida. Quem sabe na próxima segunda-feira a gente faz o sorteio novamente. Falta um minutinho aqui, pelo tempo que eu dei aqui para a Lara Cavagione mandar a mensagem aqui para a gente. Ela que foi a segunda ganhadora de hoje da camisa. A primeira foi a Inês Oliveira, uma mulher, e depois outra mulher, a Lara Cavagione. As mulheres dominando aqui no sorteio hoje, né? Só não saiu o nome da Karina, que tá brava aqui no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, mas são coisas da vida, né? 11 mais 54 minutos. Vamos, dispensei o Albert, ele não deixou nem o voto dele por melhor em campo, né? Mas quem sabe ele tá ouvindo a gente, ele ainda deixa o voto. Cobra dele aí, viu, Lucas? O voto já comigo, presidente. Do melhor em campo aí do Albert Cavalcante. Muito bem, vamos então, Bolacha, para a eleição do melhor em campo, craque do Bugre. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo, eu começo com o Wagner Ferreira. Para você, Wagner, o melhor em campo do Guarani. Bem, os caras definiram o jogo, né? Uns gols, o Bruno José e o Bruno Mendes. Mas, como eu costumo votar no conjunto da obra, eu vou votar num cara que mostrou muita raça no jogo de hoje. Vou votar no lateral esquerdo. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista então, coletiva vamos iniciar do a treinador entrevista. Humberto Loser após a vitória do Guarani contra o Mirassol. Pois não. Washington Mello, Rádio Central. Humberto, parabéns pela vitória, né? A segunda consecutiva e o Guarani na base da superação. E gostaria que você destacasse o que você mais gostou na atuação do time hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez tivemos um comprometimento na questão tática, né? Cumprimos bem aquilo que precisávamos fazer, sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar, a equipe do Mirassol muito bem montada, muito bem entrosada pelo Moza, uma equipe que alguns atletas já jogam junto, então tem uma ideia que faz você ter que balançar bastante, ter essa aplicação tática, então acho que foi determinante justamente isso, essa aplicação, essa maneira encorajada de jogar. Alguns momentos tivemos dificuldades, mas no total parabenizar a todos os atletas pelo que eles apresentaram no jogo de hoje, principalmente quando a gente não tinha bola, então a equipe muito aplicada, vivenciando a cada instante, então é mérito deles por ter empregado toda essa energia e a gente fica feliz por conseguir fazer o nosso dever de casa, né? Conquistar mais uma vitória essa importante contra um adversário que está na nossa frente também na tabela, que vem fazendo uma excelente competição. Agora é descansar bastante para que a gente possa projetar o nosso próximo adversário na segunda-feira lá em Ribeirão Preto. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, Rádio Essência FM e Portal Futebol Interior. Com a vitória no jogo de hoje contra o Mirassol, o Guarani volta na briga pela luta do acesso? Olha, a gente vai seguir passo a passo, né? Agora, hoje é desfrutar, né? Celebrar essa vitória, uma vitória muito difícil. De novo, parabenizar a equipe do Mirassol, parabenizar o Moza pelo excelente trabalho que ele vem fazendo. Dificultou bastante, a gente sabia que teríamos essa dificuldade. Hoje é celebrar, a partir de amanhã, vivenciar com toda a energia
o jogo do Botafogo lá em Ribeirão, mais um jogo difícil. O Botafogo vem de uma vitória contra o Novo Horizontino, na casa do Novo Horizontino. Tem mudança de técnico, isso dificulta, porque você vai ter outras ideias ali, provavelmente implementadas pelo Chamusca, que também é um conhecedor da divisão. Então, sabemos que iremos enfrentar muita dificuldade. Então, a gente vai sempre canalizar a nossa energia para o próximo adversário, sempre com o objetivo de vencer, para a gente poder somando 3 pontos em cada rodada, para que a gente possa se aproximar de fato do pelotão da frente e continuar vivenciando o nosso sonho. Loser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você consegue visualizar como ideia de jogo Regis e Isaac juntos no meio campo? Sim, eu já treinei isso aí, a gente treinou a primeira semana qual a gente chegou aqui, quando nós chegamos aqui. São 2 atletas de qualidade. O que a gente tem conversado bastante com todos os atletas é que cada função exige você cumprir aquilo que o futebol exige, né? Que o Humberto exige. O futebol exige que cada função dessa seja que tenha aplicação, que tenha entendimento com e sem bola. Então é isso que a gente tem colocado. Haja visto hoje o Regis. Quando a gente teve a saída do Bueno por cartão vermelho, ele teve que fazer uma nova função ali e ele cumpriu. Ajudou bastante, o adversário estava jogando por aquele setor, então foi à frente, voltou, recompôs. E assim, o próprio Isaac também, são atletas mais organizadores, mais cerebrais. Eu gosto desse tipo de atleta. Já joguei assim, aqui mesmo no Guarani, com 3 camisa 10, já joguei assim no Curitiba, já joguei assim no Atlético Goianiense. E é aquilo que a gente fala, você saber o que fazer com e sem bola. E quando você reúne jogadores de qualidade e que está engajado, que está comprometido com aquilo que a gente precisa fazer em questão tática, para poder atender a estratégia de cada jogo, cabe todos eles. Então, eu tenho certeza que um jogo ou outro a gente vai colocá-los e tenho certeza que irão nos ajudar bastante também pela qualidade que eles têm. Boa noite, professor. Cristiano da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória e pelo lindo início de trabalho. Com a vitória de hoje, o Guarani sobe a 19 pontos, fica a 22 pontos, fica a 6 pontos da zona de classificação. Dá para se trabalhar já alguma projeção? Olha, a gente vai sempre projetar o próximo adversário. O próximo adversário é o Botafogo. Nos seus domínios é um time difícil, então a gente tem que, a partir de amanhã, já começar a estudá-los, estudar a gente ainda mais, para que a gente continue construindo e crescendo, que a gente possa se tornar uma equipe cada vez mais equilibrada, sabedora do que fazer com e sem bola e dificultando os encaixes do adversário quando a gente tiver a bola. Então essa é a nossa busca, a projeção nossa é sempre na evolução da equipe. Então a partir de amanhã a gente já começa projetar o próximo adversário, mas com esse objetivo de evolução diária para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Você perdeu o Matheus Bueno expulso, né? E teve também a contusão do Matheus Barbosa. É preocupante? Você corre o risco de não ter os 2 jogadores? Um já não terá. O Matheus Barbosa corre o risco de não jogar na segunda-feira? O Bueno vem muito bem, né? Um atleta que tem um entendimento, consegue fazer essa conexão muito bem de meio ataque. Uma perda ali, acabou tomando o 2º amarelo e, na consequência, o vermelho. E agora vamos ver. Ainda não conversei com o departamento médico, não conversei com o doutor para saber de fato o que aconteceu com o Barbosa, só conversei com ele no retorno ali do intervalo, no intervalo do jogo. E agora amanhã, hoje é muito prematuro, amanhã ver qual a gravidade, se que tenha, para saber se a gente vai poder contar com ele ou não. Caso a gente não possa contar, a gente tem atletas capazes de cumprir a função ali, então a gente vai saber escolher para que a gente possa ir lá e representar muito bem o Guarani. Então, muito bem, está aí a entrevista coletiva, então, do Humberto Loser, respondendo aí o questionamento do Pedro Lino, né? Projetando realmente aí boas condições para o Guarani na sequência do campeonato. Agora, 00:01, já viramos aí para quinta-feira, dia 29 de junho de 2023, 00:01 em Campinas. Nós vamos, então, desligando agora a Essência FM. Você segue na Essência FM com a programação musical, a programação normal da Essência FM. E aqui no Futebol Interior nós continuamos com o nosso fim de jogo, repercutindo a vitória do Guarani 2-1 em cima do Mirassol, ainda para eleger o craque do jogo, também as notas do jogo e a ficha técnica. Portanto, para você que ficou com a gente até agora na Essência FM, uma ótima noite, muito obrigado pelo carinho da sua audiência
E até amanhã, às 7 da manhã, no Café com Bola. Essência FM, a frequência da vida. Essência, a frequência da vida. Legal, e nós seguimos em frente aqui nos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira estava votando aí, já tínhamos aberto aqui o craque do jogo. Para você, então, melhor em campo, Wagner? Eu fiz a ressalva aqui com relação ao Bruno José e ao Bruno Mendes, que afinal de contas fizeram os gols e definiram a vitória do Guarani. Golaço do Bruno Mendes, oportunista o Bruno José para fazer o primeiro gol, mas eu costumo votar no conjunto da obra, exatamente. Quem jogou a regularidade durante todo o tempo do jogo. Para mim, eu gostei do Mike, lateral esquerdo do Guarani. Muito bem, Mike é o voto do Wagner Ferreira. Para você, Lucas de Souza, o melhor jogador em campo? Melhor jogador em campo, da mesma forma que o presidente colocou aqui, o Mike, né? Fez um partidaço. Jogou muito ali pela lateral esquerda. Aliás, é ele que dá o início da jogada, que acha o João Vitor, que depois acha o Bruno Mendes para fazer o golaço do segundo gol. Muito firme na defesa, melhorando a cada dia o Mike. Então meu voto também vai para ele. Legal, deixa eu ver, tem o voto aqui do ouvinte votando no João Vitor. Tá aqui o voto da Karina votando no João Vitor, portanto, o João Vitor, 2 votos, né? Porque o voto do ouvinte aqui vale 2. Tem 2 votos para o Mike aqui. Você aquilatou o voto do nosso Albert Cavalcante? Aquilatei, o voto dele foi para o Bruno Mendes, viu, Claudinei Corsi? Bruno Mendes, então, um voto que é o voto do Albert Cavalcante, que já nos deixou aqui, né? João Vitor o melhor, 2 votos. Mike, 2 votos. Então, eu vou votar também no João Vitor hoje por mais uma assistência que ele deu aí. O gol do Bruno Mendes foi muito bonito realmente, mas eu voto no João Vitor, então, só para decidir aqui e tirar do empate. João Vitor, portanto, o craque do jogo. Bolacha. O melhor em campo, o craque do jogo. Aos 4 minutos já da quinta-feira, Wagner Ferreira, vamos então abrindo aqui agora o nosso quadro das notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, Wagner Ferreira, Pegorari, goleiro do Guarani. O goleiro precisa ter sorte, né? Além de fazer as boas defesas que sempre faz, numa bola levantada na área, um cabeceio, ele apenas olhou, a bola bateu no pé da trave e foi para fora. Então, goleiro bom, tem que ter sorte também, nota 7 para ele. Nota 7 para o Pegorari. O Diogo Matheus, lateral do Guarani, Wagner, que ficou nervoso no final do jogo. Tava meio destemperado o Diogo Matheus, discutiu lá até... Ia dar umas cabeçadas. Impressionante que não levou nem cartão amarelo. Não. Só o outro que levou. Porque ele era capita, né? Então, era talvez. capitão, né? E Diogo Matheus passou apertado, hein? Porque o Mirassol apertou o Guarani, jogaram pelas beiradas do campo. Ele teve o sul-coreano lá, como é que ele chama lá? O Kim? O Kim. Chico Kim. Mas como dá trabalho esse cara? Aí o Diogo Matheus ficou meio preso ali, ficou na dele. Nota 6 pro Diogo Matheus. E o Lucão que voltou ao time hoje, Wagner? Olha, meio instável, né? Não achei muito interessante na presença do Lucão, não. Acho que ficou muito tempo fora e quando voltou, não voltou no seu melhor, não. Nota 6,5. Nota 6,5 para o Lucão. E o Valber? Um pouquinho melhor, nota 7, porque afinal de contas o Mirassol tentou de todas as formas. Botou a bola na área e os zagueiros estão lá para tirar. O gol foi um lance meio esquisito, até imaginou-se um impedimento. E o jogador do Mirassol foi muito feliz. Pegou aquele voleio no canto, sem chance nenhuma para o Pegorari. Então não vou culpar a zaga pelo gol do Mirassol. Nota 7 para o Valber. E o melhor em campo para você, Wagner, o Mike? Pois é, para mim o destaque foi o Mike, muita raça, muita voluntariedade, não tem bola perdida, ainda iniciou a jogada que deu início ao segundo gol do Guarani, ele acionou o João Vitor mais uma assistência e acabou o Bruno Mendes fazendo aquele golaço. Nota do Mike, 8. Nota 8 para o Mike. E o Matheus Barbosa, que saiu contundido, Wagner? Desde a entrada do Matheus Bueno, o Matheus Barbosa tem ficado assim numa espécie de segundo plano. Quem joga mais é o Matheus Bueno. O Matheus Barbosa ficou devendo para mim hoje, nota 6. Nota 6 no Barbosa. E ele saiu contundido, entrou o Lucas Araújo no intervalo de jogo, Wagner. Sem ritmo de jogo, né? Só correu atrás dos jogadores do Mirassol, porque naquela altura dos acontecimentos, o Guarani tinha mais que se preocupar em não tomar gol. E por isso não apareceu muito o Lucas Araújo, não. Nota 5 na média.
Matheus Bueno, expulso aos 44 do segundo tempo, Wagner. Jogador firme, né? Vai para todas as divididas, chega até firme na jogada, não tem bola perdida para ele. Gosto do Matheus Bueno, infelizmente vai estar fora do próximo jogo pela expulsão. Uma expulsão que, para mim, teria que acontecer. Tinha um cartão amarelo, naquele lance ali parou a jogada, com falta, cartão amarelo, segundo, nem ele nem reclamou, baixou a cabeça e foi embora. Então tá fora o Matheus Bueno no próximo jogo, mas pelo jogo de hoje, nota 7. Nota 7 para o Matheus Bueno. E o Isaac hoje, Wagner? Antes de ser substituído, eu já ia fazer um comentário. O Isaac não está acompanhando o ritmo necessário. Um jogo que pedia mais movimentação ali. Inclusive, quando tinha posse de bola, agora ele recuperava a posse de bola, que a posse de bola foi sempre do Mirassol. Quando agora ele tinha posse de bola, precisava de um volume maior de jogo na frente, não tinha esse homem de ligação. Então, para mim, o Isaac ficou devendo hoje, nota 5 para ele. Nota 5 para o Isaac. O Bruno José. Não, desculpa, o Regis que entrou no lugar do Isaac. Já entrou com mais vontade no jogo. Gostei do Regis jogando ali pela direita e criou umas 2 ou 3 chances. Inclusive, quando ele precisou de homem de marcação, ele voltou. Então, aquele problema familiar me parece que está superado. Ele volta a ser o Regis que o Guarani precisa. Quem sabe até já há uma chance de voltar a ser titular. Nota 6 para o Regis. E o Bruno José, Wagner? Aproveitou bem a chance que teve, a jogada do Bruninho pela esquerda, bola recuada, ele bateu de primeira no ângulo do goleiro Muralha, belo gol do Bruno José. Não apresentou o mesmo futebol de outras oportunidades, aquele futebol solidário, que corria bastante, ajudava a defesa, mesmo porque o adversário, né, exigiu demais o Guarani. Bruno José, nota 6. Nota 6 para o Bruno José. E entrou no lugar dele o Bernardo, a 45 do segundo tempo, Wagner. Não vou dar nota, porque o Bernardo entrou justamente para suprir a expulsão do Matheus Bueno. Então, com pouco tempo de jogo, sem nota para o Bernardo. Sem nota para o Bernardo. E o Bruninho? Bruninho vai ficar no mesmo nível do Bruno José. Pouca coisa realizou, mas o que realizou, né, deu resultado pelo gol do Bruno José. Uma bela jogada em cima do lateral direito, Lucas Ramon. Fez que foi, mas não foi. Deixou o Lucas falando sozinho, foi ao fundo, fez o cruzamento e o Bruno José aproveitou. Bruninho, nota 6. E entrou no lugar dele o João Vitor, que foi eleito aqui o melhor em campo pelos canais de futebol interior e também pelo ouvinte, pela internauta João Vitor, que entrou a 22 do segundo tempo. Wagner. O Bruninho estava jogando pela esquerda e o Bruno José pela direita. Com a entrada do João Vitor, houve uma inversão. O Bruno José passou para a esquerda e o João Vitor na direita. Mas, por curioso, o gol aconteceu justamente pela esquerda. Estava ali o João Vitor, recebeu do Mike, viu a posição do Bruno Mendes e falou, faz o gol. O Bruno Mendes teve a categoria de meter na gaveta. O João Vitor, nota 6. É a terceira assistência. No jogo contra o Vitória, os 2 gols, assistência dele. Hoje, assistência para o gol da vitória do Guarani. Legal. O Derek? Esforçado. A gente notou que ele correu, brigou com aquele corpanzil dele lá, tentou brigar com a zaga do Mirassol. Não levou vantagem quase nenhuma. Finalização nenhuma dele, nenhum cabeceio. Então, ficou devendo o Derek. Não por deficiência técnica ou por qualquer outro tipo de crítica, mas pelo próprio jogo. Prejudicou o rendimento do Derek. Não teve bola de fundo, não teve bola cruzada na área, os meias demoraram para chegar, para fazer uma jogada no chão com ele. Então ele foi prejudicado pelo esquema, pela própria circunstância do jogo. Nota 5 para o Lewanderick. E ele saiu, deu lugar para o Bruno Mendes, que entrou e fez aquele golaço, gol da vitória. Ficou 1 minuto em campo para fazer, veio do banco, com 1 minuto e tanto, acabou aproveitando aquela bola do João Vitor. Interessante que o Bruno Mendes não chutou por chutar, não. Quem vai acompanhar os lances aí amanhã, em todas as redes de televisão, deve mostrar aí a reprise do gol, os melhores momentos, vai notar que ele recebe a bola, olha para a posição do Muralha e não é um chute, é uma bola colocada. Colocou onde o goleiro não poderia pegar. A bola passou pelo Muralha e entrou na gaveta. Um golaço, quase derrubou aqui o Lucas de tanta emoção na narração. Então, olha, parabéns para o Bruno Mendes, definiu o jogo a favor do Guarani, nota 7 para ele. Nota 7 para o Bruno. E agora o técnico Humberto Loser, a nota dele hoje, Wagner? Pois é, ele veio com aquelas mudanças,
Eu até não gostei. Eu gostaria de ver o mesmo time que começou a partida contra o Vitória. Mas ele entendeu de colocar de volta o titular, o Lucão, entendeu de começar com o Isaac de novo, deixou o Regis no banco e voltou com o Bruno José, né? Manteve o Lewanderic. As alterações que ele fez, ganhou o jogo, ganhou, mas passou um sufoco danado, mas não por culpa dele, pela própria posição do time adversário. Mirassol veio aqui, deu um trabalho, deu um sufoco danado, por isso a valorização dessa vitória aí por parte do Guarani. Nota 7 para o Humberto Louser, que afinal de contas, 2 jogos, 2 vitórias, né? 2 enxadadas, 2 minhocas. E o jogo, gostou do jogo? Quanto valeu o jogo, Wagner? Jogo intenso, mais por parte do Mirassol, né, que fez com que o jogo tomasse essa característica, do que por parte do Guarani. Quem for acompanhar o scout do jogo vai ver posse de bola, escanteios, oportunidades, chutes a gol, passes corretos, tudo por parte do Mirassol. Olha, se eu estivesse aqui fazendo uma análise de um jogo de 2 times que eu não torcesse para nenhum, eu diria até que o resultado foi injusto para o Mirassol. Mas, né, como estamos torcendo aqui para o nosso quintal, o jogo foi relativamente bom, nota 6,5 para o jogo. 6,5. Arbitragem, Wagner Ferreira, Lucas Paulo Torezin. Ele tem 40 anos, é lá do Paraná, professor de educação física, tem um porte assim que lembra um pouco o Daronco, né? Mas o Daronco depois da O Daronco é mais bombado, depois da Covid, né? Vamos chamar assim, um pouquinho mais... Mas tem um bom porte físico, né? E até que ele poderia ter sido mais enérgico, né? Com relação a cartões. Deixou o lance correr, no lance do gol do Mirassol. Eu achei que houve impedimento na cobrança da falta. O próprio cara que fez o gol estava impedido. No entanto, o VAR entendeu demorou até, hein? Demorou para tomar a decisão. Acabou dando o lance normal e gol do Mirassol. Olha, uma nota 6 para a arbitragem, tanto para o árbitro como pelo Vitor Hugo dos Santos, que também é do Paraná, e para o Michael, ou Michael, como queiram, Stanislau. Michael Robin. Tem 34 anos, é personal trainer, só que, né, o árbitro paranaense, o assistente número 1 paranaense e o assistente número 2 gaúcho. Quer dizer, então, né, um de cada lado aí, no trio de arbitragem, que no meu modo de entender não participou, não teve influência nenhuma no resultado do jogo, uma nota 6 para a arbitragem, tá de bom tamanho. Ok, Wagner Ferreira, então, passando a régua aí, o seu comentário final. O Guarani venceu 2-1 a equipe do Mirassol e agora tem aí, basicamente, quinta, sexta, sábado, né? Tirando amanhã, que deve ser folga, tem sexta, sábado, domingo, para jogar na segunda-feira à noite contra o Botafogo em Ribeirão Preto, Wagner. Deve viajar no domingo, né? Porque futebol profissional é assim, Ribeirão é 2 horas de Campinas. Dá para meter todo mundo no ônibus e ir lá para jogar, mas no futebol profissional não existe isso. Existe viajar na véspera, vai no domingo, fica lá no hotelzinho, né, razoável, 5 estrelas, para o jogo da segunda-feira. Novidades no time, vamos ver o que o Humberto Louser vai resolver com relação à expulsão do Matheus Bueno e a possível ausência do Matheus Barbosa por contusão. Mas ele tem o Alvarinho, ele tem o Anderson, e tem umas outras opções aí. Tá todo o elenco nas mãos dele para resolver, para decidir o melhor Guarani, para enfrentar o Pantera na segunda-feira à noite lá em Ribeirão Preto. Legal, muito obrigado. Grande abraço, Wagner. Até amanhã no Meio Campo FI. Amanhã curtindo o Café com Bola e ao meio-dia no Meio Campo FI. Até lá. Tá certo, então. Muito obrigado. Este Wagner Ferreira que comentou a partida aqui, a vitória do Guarani em cima da equipe do Mirassol por 2-1. Agora no fim de jogo... Para Prone Alimentos, em 30 segundos você vai conferir a ficha técnica completa para Guarani 2, Mirassol 1 com Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. No peito, na raça, na vontade, na emoção, na alegria de ser bugrino, o Guarani venceu o Mirassol pelo placar de 2-1 e foi a campo com Pegorari.
Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Matheus Barbosa, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno, Isaac, depois João Vitor. Bruno José, depois Bernardo. Bruninho, depois Regis. E Derek, depois Bruno Mendes. Ainda no banco de reservas, o Humberto Louser tinha o Arthur, o Alvarinho, o Eliel, o Ian, o Anderson, o Lucas Silva e também o Neilton. O Mirassol do Mozart Santos, que deu um calor danado no Bugrão lá no Brinco. Mandou a campo o Alex Muralha, Lucas Ramon, depois Juninho, Thalisson, Kevin, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Yuri, depois Vico, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel, Negueba e Cauã, depois Christian. Ainda no banco de reservas tinha o César, o Reniel, o Cortez, o Flávio, o Manuel, Leandro Vilela, ex-Guarani e também o Wesley. Gols, Bruno José abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Aos 4 da segunda etapa, aproveitando uma bobeira da defesa do Guarani, o Thalisson Kevin empatou o jogo e o Bruno Mendes, um golaço numa pintura aos 41 da segunda etapa, marcou o segundo gol do Guarani. Cartões amarelos, João Vitor, Diogo Matheus pelo lado do Guarani, também Matheus Bueno, o Vico e o Thalisson Kelvin pelo lado do Mirassol. Vermelhos, o Matheus Bueno tomou o segundo amarelo, portanto foi expulso, não joga o próximo jogo do Guarani diante do Botafogo. A arbitragem do senhor Lucas Paulo Torezin, auxiliados pelo Vitor Hugo e Mazo dos Santos e pelo Michael Stanislau, ambos do Paraná, assim como Salim Fendi Chaves, também do Paraná. Público 3.195 pagantes para uma renda de 83.700 neste dia 28 de junho de 2023. A bola começou a rolar a partir das 9h30 e esta ficha técnica de mais uma partida do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã no Meio Campo FI, Lucas. Até amanhã, se Deus quiser, tamo junto e misturado. A você que nos acompanhou, mais quase 150 simultâneos, estouramos na audiência hoje de novo, Claudinei Corsi. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela honra da sua presença e fique com Deus, até a próxima. Fui! Legal, este Lucas de Souza que transmitiu o jogo aqui, a vitória do Guarani 2-1 em cima da equipe do Mirassol. Agora, com a ficha técnica do Lucas de Souza, sempre em nome de Prone Alimentos, nós colocamos um ponto final no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 00:19 em Campinas. 19 minutos já da quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Estamos colocando também um ponto final na nossa jornada esportiva, hoje com as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2, Mirassol 1. Você acompanhou com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Temos aqui no Futebol Interior a coordenação de esportes do Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paioli, a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Na Rádio Essência FM, a coordenação geral do Gil Kleber, a direção geral do pastor Josimar Fonseca e a técnica do Lucas Boa Pessoa. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Esperando contar com a sua audiência amanhã às 7 da manhã no Facebook do Futebol Interior e também na Rádio Essência em 102,5 e 98,5 no Café com Bola das 7 às 7h30 da manhã. E ao meio-dia tem o nosso Meio Campo FI com as notícias do esporte no meio do dia para você estar ao lado do Carlos Corsato e a gente falando muito das vitórias dos times de Campinas. O Guarani 2-1 em cima do Mirassol e a Ponte Preta 1-0 em cima da equipe do Ituano. Uma noite feliz de quarta-feira para as duas torcidas da cidade de Campinas. Para você, um grande abraço, um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus, uma noite abençoada e até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Mostrando que és o campeão.